seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 17 horas mais 2 minutos, horário de Brasília. Gustavo Marques. Esse sou eu, hein? Desde 1994, trazendo sempre a alegria do futebol da cidade de Campinas. E na oportunidade, é claro, do verde que te quero verde. Do meu bugre, do amado bugre, o bugre guerreiro. O bugre que ainda tenta a reabilitação no Campeonato Paulista 2024, chegando aí nessa 9ª rodada do campeonato. Na última jornada esportiva, ou seja, no último jogo do Guarani, onde o Guarani enfrentou o Santo André dentro de casa, a expectativa era de vitória. O Bugre até que esboçou aí que ia conseguir a vitória, mas aí acabou cedendo o empate para o Santo André. Aí você vai me perguntar, o Santo André construiu esse empate? Não. O Guarani que deu o empate para a equipe do Santo André. Alguns erros que talvez possam vir ser consertados no jogo de hoje contra a Portuguesa, contra a Luz. O Guarani jogando fora de casa. É hoje a hora, o dia da reabilitação. Bugre necessita muito da vitória. O quadro do Guarani neste campeonato é complicado. Já tem aí o sinalzinho vermelho ligado no brinco de ouro da princesa. O Guarani que trocou de técnico há poucos dias. Agora o Claudinei assume o lugar de Humberto Louser para tentar restaurar, para tentar ressuscitar essa equipe que ainda não mostrou para o que veio nesse Campeonato Paulista. Ou mostrou? Será que o Bugre mostrou que veio para lutar para não cair nesse Campeonato Paulista? É muito pouco, né? É muito pobre para o Guarani. O único campeão brasileiro do interior, que tem aí a maior torcida do interior, né? Uma equipe de tradição, campeão, para disputar um Campeonato Paulista para não cair, é muito pobre, é muito pouco, o torcedor não quer, o torcedor não aceita, e hoje é o dia, Guarani. Hoje é o dia, porque pega, Albert, já quero dar aí uma boa tarde nesse domingão, no domingão já chuvoso, né, pelos lados do Taquaral, onde é a sede aqui do Futebol Interior, dos estúdios do Futebol Interior. Albert, já desejando para você uma ótima tarde, um bom restante de domingo. Muito pobre, campeonato pobre é do Guarani, de tradição, uma equipe que é a única campeão, é o único time campeão brasileiro do interior. Eu acho que tirando Corinthians, tirando Santos, tirando São Paulo, Palmeiras, acho que é o clube que vem com mais história, né? Com mais bagagem, é o único campeão brasileiro do interior, sem desmerecer as outras equipes, mas é uma camisa que pesa dentro desse Campeonato Paulista. E vir para um Campeonato Paulista para apenas lutar contra o rebaixamento é muito pouco. O torcedor não vai aceitar. É claro que era a sua opinião. Albert Cavalcante. Sobe o hino, Felipe Marques. Sobe o hino. Opa, legal. Boa tarde, boa noite a você, amigo internauta, conectado nos canais Futebol Interior e também na Rádio Valinhos FM 87,9. Mandar um abraço pra todo mundo, hein? Pra minha cidade maravilhosa, Valinhos City. Como eu amo essa cidade, Gustavo Marques. Pois bem, né? O Guarani não faz o seu papel em campo, mas os seus torcedores sim. 10 ônibus estão a caminho, né? Isso já não chegaram lá no estádio do Canindé, no estádio do Canindé. Isso que você falou, né? Sobre o Guarani, né? Sobre a sua relevância no cenário do futebol brasileiro, isso aí eu assino embaixo, né? O Guarani é uma equipe de tradição, o Guarani que aí é campeão, né, de 1978, foi campeão da Taça de Prata em 1981, participou de Libertadores, teve times aí, né, inesquecíveis, revelou jogadores para, né, todos os clubes do Brasil. Teve jogador que foi para a seleção brasileira,
disputou a Copa do Mundo, que saiu daqui, né? E ver o Guarani mais uma vez numa situação dessa, cara, é difícil. Né, muito difícil, é dolorido. Lembrando que não muito tempo atrás, né, 2017, 2016, 2015, 2014, estávamos aí, né, lutando aí para poder voltar, né, onde nós estamos agora. O Guarani passou por um processo muito difícil na sua história, tanto que hoje o Brinco de Ouro da Princesa, nós sabemos, né, todos nós sabemos que o Brinco de Ouro da Princesa, logo o Guarani terá que se mudar. Será? Eu acredito que sim, viu, Gustavo? Acredito que sim, o Guarani terá que se mudar. E o Guarani, ele se reinventa, né? A cada tempo ele vai se reinventando. Só que chegou no nível que agora estagnou. O Guarani estagnou. Hoje nós ganhamos agora a Copa Salário em Dia, que isso é obrigação do clube. Copa Iluminação, Copa Estádio Pintado. E na verdade tem que ter, né? Tem que ter aí o meio termo, né? Tem que ter, você tem que, obviamente, né, você cuidar da parte do clube, mas é Guarani Futebol Clube, não Guarani Clube Futebol. E eu acho que na parte do futebol, por mais que o Guarani também aí vai estar no RJ, né, recuperação judicial, né, o Guarani, né, vai encarar depois umas parcelinhas aí para poder deixar tudo em dia, para quem sabe um dia virar uma SAF. Mas assim, o torcedor, no momento, eu acho que o torcedor não tá muito ligado nisso não, sabe? Pagar as contas sim, mas dentro de campo precisa reverberar pro torcedor isso. Sabe, o torcedor, ele quer ver o seu time lutando pra estar entre os cabeças. O Guarani, ele necessita, imagine só o Guarani hoje, se ele ganha agora na Série B, né, totalmente, no total aí 10 milhões. Você vai pra uma Série A, cara, é o triplo, sabe? É o dobro, é o triplo, é muito mais. E o Guarani sempre vem batendo na trave, e um ano sim, ano não. Os torcedores aí que estão nas redes sociais podem até mandem mensagem pra mim no YouTube. O Gustavo Marques está no YouTube, no Gustavo Marques Facebook, eu estou. O Guarani um ano sim, um ano não. O Guarani tá lutando por alguma coisa. O ano passado, até a 30ª rodada, estávamos lutando para o acesso. Em 2022, estávamos lutando para não cair. Então o Guarani, ele não tem a estabilidade. O torcedor do Guarani não tem um minuto de sossego. Todo ano é alguma coisa. Todo ano é alguma coisa. Agora chegamos aí na 9ª rodada, lembrando que são 12, né? 12 rodadas. O Guarani vai enfrentar a Portuguesa hoje, fora de casa. O Guarani não vence a Portuguesa desde 2006. Desde 2006 o Guarani não vence a Portuguesa lá no Canindé desde 2006. Depois vai enfrentar o São Paulo Futebol Clube, o Botafogo e depois o RB Bragantino em casa. Então, assim, o caminho das pedras, o caminho das pedras do Guarani não virou pedra, virou morro. O Guarani necessita hoje, e já tá chato esse negócio, né? Todo jogo, é hoje. Eu tava vindo de casa, de Valinhos pra cá, e eu pensei que eu não ia falar isso, né? Que é hoje. Não é hoje. Não, o Guarani tem que ganhar sempre, né? O Guarani tem que ganhar sempre. O Guarani tem que lutar, né? O Guarani tem que lutar. O Guarani tem que... mais transpiração. O Guarani precisa transpirar. Os seus torcedores saíram em 10 ônibus, hein? Saíram 10 ônibus daqui lá pra São Paulo. O apoio da torcida nos momentos mais difíceis, quem está lá é o torcedor bugrino. Ele não larga o time. Pode estar do jeito que for, ele não larga o time. Então, Guarani Futebol Clube, aos jogadores, né? Depois eu vou ver essa escalação. Aos jogadores, aos que não foram, né? O Chay, ele foi cortado. O Chay não está nessa partida, o Chay ficou em Campinas. Os jogadores que lá estão, jogai por nós. Simplesmente assim, jogai por nós. Claudinei Oliveira chegou agora. Na última partida o Guarani ganhando de 2-0. 7 minutos para acabar a partida, o Guarani tomou um empate. Mais um pouquinho, se tivesse mais 3 minutinhos, o Guarani tinha tomado a virada. Teve um lance ainda no final do jogo, que quase que o Santo André faz o gol da virada, assim como foi contra o Mirassol. Estamos aí a 5 partidas sem vencer. 5 partidas, 4 derrotas e um empate. Guarani, jogai por nós. Parte diretiva, isso aí é de menos. Isso aí eu não entro nessa seara. O negócio é bola e campo.
Bola em campo. Guarani, jogadores do Guarani Futebol Clube. Jogai por nós. Jogai por nós. Lembrando que o João Vitor, né, não foi relacionado na última partida, está lá e foi ele que fez o gol salvador da Portuguesa para não cair para esse ano, para 2024, disputar a Série A2. A Portuguesa, dependendo da situação, não tem calendário esse ano. Alguns clubes que estão, né, disputando a Série D alguns clubes mineiros estão na desistência, estão desistindo para poder... porque não querem jogar a Série D. Né? E a Portuguesa está esperando aí para ver se sobra uma vaguinha. Então a Portuguesa não tem calendário. Não tem calendário. O Guarani tem. O Guarani tem calendário. O Guarani tem sua torcida apaixonada. O Guarani é o único campeão do interior. O Guarani é o único campeão do interior brasileiro. 1978. Craques e mais craques formados. Detalhe, Albert. Detalhe. A camisa, né? O detalhezinho, né? Também. A camisa pesada, Você Gustavo. lembra do Ricardinho rejeitado? O Ricardinho, ele tá jogando a Portuguesa. Giovanni Augusto. Também. Então, Giovanni Augusto, Ricardinho. Então, assim... Mas eu falo pelo... Você lembra o quanto esse jogador foi rejeitado na era Carpini? Você lembra? Exatamente. E ele foi um dos heróis, né, do Guarani. Sim, ele foi um dos heróis do Guarani. Então, acaba que sabe, nós estamos numa situação, o Gustavo Marques, que assim, o Guarani, ele precisa a qualquer custo. Esse é o problema, a qualquer custo trazer os 3 pontos. Hoje não importa tática, técnica, se o cara cruza bem ou não cruza, perdemos o Mike. O Mike foi comprado, né? O seu passe foi comprado pelo Grêmio. 10 milhões era a multa, só que se chegar no meio do ano ele podia assinar um pré-contrato e sair fora. Detalhe, o Guarani Albert, pegou 3 milhões. Detalhe, hoje eu posso falar tranquilamente. Tira de qualquer maneira, Felipe Marques. Hoje você pode, hoje no ataque, né? Uma provável Portuguesa. Então, e o Guarani, cara, ele precisa se reinventar. Não adianta com a história, né, de que estamos com as contas em dia. Volto nessa tecla. É obrigação. Mas agora a situação é outra. Primeiro vamos apoiar o Guarani Futebol Clube. Guarani Futebol Clube. Mas tudo tem limite, né, Albert? Acho que tudo... Não, exato, claro, mas nesse momento... Claro que o torcedor, ele é apaixonado, o torcedor, ele na hora fica bravo, na hora xinga a mãe, xinga o pai, xinga todo mundo. Eu falo pai do jogador, tá? Não é a mãe do torcedor, não. Mas tudo tem o seu limite, né? Não, tudo bem, mas assim... O Guarani, ele tem que se ajudar. Eu acho que... Eu vou falar uma besteira aqui, mas eu vou falar. Sabe que eu sou um cara que a minha opinião... Pressão vai existir. Esses 10 ônibus que vão até... qual que é a cidade? São Paulo, né? Pra enfrentar a Lusa, né? Inclusive esses dias eu passei em frente ao estádio da Portuguesa. É difícil, não vou falar aqui não, porque a gente não pode jamais menosprezar a equipe, né? Definido escalado. Mas uma hora chega, né, Barba? Ô Albert, todo dia você fala, é hoje, como você disse, é hoje. É hoje, não é hoje. Não tem e esse dia nunca chega. Tá na hora de tomar vergonha na cara, os jogadores, e jogar por nós. Então, é a hora. E jogar por essa aí agora. E você disse algo pra mim aqui que me assustou, viu, Albert? O quê? A sequência do Guarani. Exatamente, sequência do Guarani. Agora, contra a Portuguesa, que também está com 4 pontos, né? O Guarani está com 5 pontos. Depois você vai pegar o São Paulo do Carpini, que empatou ontem, o São Paulo que vem bambeando, né, na mão do Carpini, foi campeão, mas vem de 2 derrotas e um empate. Depois você vai pegar o RB Bragantino, que vem jogando como música. Né? Então você tem uma sequência, cara, que a tabela do Campeonato Paulista não foi generosa para o Guarani. Por exemplo, se o Guarani estivesse no grupo A, o Guarani estaria na frente do Ituano, né, estaria se classificando. E aí que está o problema, né? O Ituano então, ontem o Ituano empatou. A tabela não foi tão generosa, mas se tivesse vencido o Santo André... não, mas aí que tá. Certo, que é um jogo ganhável, o jogo que tinha obrigação. É uma equipe que não assusta muito. O Guarani cedeu o empate, mais uma vez falando, respeitando a camisa do Santo André, que tem uma história brilhante dentro do campeonato. Falando da equipe, do futebol demonstrado pela equipe do Santo André. Era um jogo ganhável. Jogo ganhável. Pior equipe do campeonato. Você empatar em casa com a pior equipe do campeonato. Você ganha de 2-1 do Mirassol, cara. Você tomou uma virada.
Entende? Alguma situação, você ganha do Santo André. Ô, cara, é impressionante, cara. Você está ganhando do Santo André por 2-0 em casa. A massa bugrina. Ah, só 3 mil. Não interessa, estamos jogando em casa. Jogai por nós, Guarani. Simples assim. Jogai por nós. Ninguém tá pedindo pra fazer mais nada. É pra fazer. Jogai por nós. Simples assim. Jogai por nós. São todos profissionais. Sabe? Jogai por nós. Ninguém tá pedindo pra ninguém virar aqui um Neneca, Zenon. Não, muito pelo contrário. Jogai por nós. O arroz com feijão. Jogai por nós. Claudinei Oliveira, um treinador que ele tem uma experiência grande no futebol e remonta times. Trabalha... Volto a dizer a história dos limões. Ele sabe fazer um belo suco de laranja, com as laranjas. Ele não faz laranjada com limão. Então, assim... A situação que o Guarani está hoje, eu, Albert, falo por mim, tá? É desesperadora. É o jogo desesperados contra o Santo André, agora jogo desesperados contra a Portuguesa, então todos os jogos são desesperadores. Ontem jogou o Ponte Preta e contra o Ituano. O resultado melhor para o Guarani seria a vitória da Ponte Preta. Olha a situação. Concorrente direto. O Botafogo, se eu não me engano, tem que ver se o Botafogo já jogou. Nessa rodada, perdeu pro Mirassol, tá com 8 pontos. Exatamente. Se o Guarani vencer, encosta no Botafogo. Aí você coloca mais um no bololô. Então aí você começa a torcer para as equipes que estão abaixo não vencerem. E todo mundo, né? Aí você, a partir do jogo de hoje, né? Todo mundo tem, a maioria, né? Tem 9, né? Alguns já, por exemplo, o Botafogo tem 9 jogos em disputa. Já temos que começar a olhar a tabela dos adversários para torcer. A Portuguesa acho que vai pegar ainda, se eu não me engano, vai pegar o Palmeiras. Então tem que torcer pro Palmeiras passar o carro. Então está numa situação terrível. Ah, não é para se desesperar. É sim para se desesperar. Nós conhecemos o caminho da 2. Demorando quanto tempo a gente ficou na 2? Ficamos 5 anos na 2. É difícil, um campeonato difícil. A logística, parte financeira. E falando nisso, Albert, eu não sei se foi você que postou um vídeo. Eu acho que no início do campeonato, aliás, no início desse ano, no finalzinho do ano passado, quando estava o Ricardo Moisés, o atual presidente do Guarani, que eu não me recordo o nome, confesso, André Marconato, né, Ricardo Moisés e André Marconato, aonde o Ricardo Moisés falava que o Guarani iria se classificar, ia lutar para classificar e lutar para subir no Campeonato Brasileiro da Série B, mas não é a realidade que nós estamos vivendo nesse exato momento. E concordo que o futebol também... Deixa eu passar o Guarani primeiro aqui. Posso passar? Vou passar o Guarani aqui, vou passar o Guarani aqui, ó, definido, escalado assim pelo técnico Claudinei Oliveira, que daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho tem Guarani Portuguesa e Guarani no estádio do Canindé, em São Paulo. Saiu 10 ônibus aqui de Campinas, 10 ônibus para apoiar a equipe. E o Guarani do Claudinei Oliveira vem definido, escalado assim: Vladimir, Heitor, Léo Santos e Rayan. Helder, lembrando que o dos relacionados, os laterais foram relacionados o Helder, o Diogo Matheus e o Heitor. Temos 3 laterais para a partida. Eu não vi o Vitinho. Depois eu vou dar uma olhada aqui na escala C. Parece que ele não foi relacionado, o Vitinho, que é lateral esquerdo. Caso alguma coisa, né, acontecer, por exemplo, o Helder sentir, vamos de novo ter que colocar jogadores na posição. Não sabemos, obviamente, o que aconteceu com o Vitinho, se ele sentiu alguma coisa. Né? Mais uma vez, teremos que improvisar na lateral. Anderson Leite, Camacho, capitão, Matheus Bueno, Regis, Reinaldo e Pablo Tomás. Então, a mesma equipe, né? A mesma equipe da última partida. Assim, escalou o Claudinei Oliveira, os mesmos jogadores, né? Que começaram a partida contra a equipe do Santo André. Então, vamos lá no pique do rádio. Vladimir, Heitor, Léo Santos, Rayan, Helder, Anderson Leite, Camacho, Matheus Bueno, Regis, Reinaldo e Pablo Tomás. No banco de reservas, nós temos Douglas Borges, Márcio Silva, Lucas Araújo, Rafael Freitas, hein? O menino artilheiro da Copinha. Ele é atacante de ofício. Ele está no banco de reservas. Tá? Vamos lá. O Gabriel Santos voltou, hein? O menino Gabriel Santos voltou. Ele sentiu, né? Ficou 2 rodadas fora e agora voltou. Está entre os relacionados. João Vitor está no banco de reservas, também voltou, né? Foi poupado na última partida. Gustavo França. Poupado não, desculpa.
O João Vitor, ele sentiu na última partida e acabou ali, né, sendo dúvida. Ele está no banco de reservas. Gustavo França, que volta a ser relacionado, Wenderson, Diogo Matheus e o Pedro Henrique. Então esse é o Guarani definido, escalado para a partida de daqui a pouco, Gustavo Marques e amigos. O Guarani que... vou dar uma passada aqui no Facebook, né? O José Ronaldo. Que horas começa? 6 horas, 18 horas começa. Daqui a pouco o Felipe Marques vai ligar aqui, ó, a nossa TV bandida aqui, porque eu esqueci mais uma vez. Luiz Freitas, vamos secar? Não, né? Aqui não, pelo amor de Deus. Luiz Freitas, um abraço pra você. Valmir Rodrigo, que dói, que tombo, paga o verdureiro. Olha só as ideias. Que mais? Isso que o povo aqui é fogo. O Rafael Farias Gomes, vamos Lusa. Elcio Alvarez, vai Lusa, pelo amor de Deus, gente. Não, vai Lusa hoje não. Pode ser nas próximas, hoje não. Angel Manuel Baldizarli. Vamos, Bugrão, você é o maior de Campinas. Rogério Pereira tá falando que tá me corrigindo, viu? Falou que foi 13 ônibus. 13 ônibus fora os carros de passeio. Muito obrigado, viu, o Rogério. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, beijo no seu coração, viu? Boa tarde a todos, hoje é Portuguesa com certeza. Não fala isso não, pelo amor de Deus, não é que tem antes, viu? Rogério Pereira, João Vitor no banco de novo. Pois é, João Vitor no banco de novo. E o João Vitor é o homem do lado, né? Ele é o assistente, né? O assistente lateral. E a Carmen Cardoso, Bugrão, o Gustavo Marques. Exatamente isso, esse é Albert Cavalcante trazendo aí as escalações. Daqui a pouquinho tem toda a ficha técnica do jogo para você curtir junto com a gente. Também trazer mais uma vez as escalações. Daqui a pouquinho a bola vai rolar, a Portuguesa enfrentando o Guarani. A Portuguesa jogando dentro de casa e o Guarani jogando fora, buscando a reabilitação no Campeonato Paulista. Bugre que vem de empate contra o Santo André. Empatou em 2-2 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani que chegou a abrir uma vantagem de 2-0 contra o Santo André, cedeu o empate, agora busca a reabilitação jogando fora de casa contra a Lusa. Um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltamos para falar um pouco mais de Guarani, para falar um pouco mais de Portuguesa. Tem também Dr. Arthur Eugênio Matias contando um pouquinho da história entre Guarani e Portuguesa. Rápido intervalo, voltamos em seguida com vocês. Valinhos FM. Futebol interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. Futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol interior. Futebol. Gustavo Marques.
Esse sou eu, amigo torcedor, amigo internauta, amigo ligado nos canais Futebol Interior, que tem a direção executiva de Elcio Paiola, a direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio e vídeo, sangue do meu sangue, Felipe Marques, Rádio Valinhos FM também, você pode ouvir essa transmissão nas ondas sonoras do Rádio Valinhos, FM 87.9, diretor de programação Ismael Neto, presidente Wagner Faneco, equipe técnica Maila Siqueira e Gustavo Baldezin, canais Futebol Interior, que tem aí o oferecimento concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, restaurante do Dadá, peça sua pizza, uma pizza mais deliciosa que a outra. O Albert todos os dias liga lá no restaurante do Dadá. Então se ele liga porque ele gosta muito, né? Então entre em contato com o restaurante do Dadá, 997883821 ou 3242-3125. Como é que é, Albert? Ah, não é só pizza não. Tem também almoço e janta que você pode pedir no delivery. E também você ligado e conectado junto com a gente no cafécanecão.com.br. O café no seu melhor momento. E você pode também deixar a sua marca em destaque aqui nos canais Futebol Interior, 98989-3526. 98989-3526. Chame no WhatsApp e faça um ótimo negócio. Vamos dar uma passadinha aqui nos jogos desse Campeonato Paulista, né? A 9ª rodada. Vamos começar aí, como o Albert disse, mais cedo ontem, né? Dia 17 às 18 horas, o Mirassol venceu o Botafogo. Botafogo de Ribeirão Preto perdeu para o Mirassol, placar de 2-1. O São Paulo e o Red Bull Bragantino empataram em 2-2. São Paulo jogando dentro de casa no Morumbi, empatou com o Red Bull Bragantino. A Ponte Preta jogando em casa, né? Como o Albert disse, olha aí, a gente nunca imaginou que estaria falando isso, hein, Albert? A Ponte Preta empatou com o Ituano. Um resultado bom seria se a Ponte Preta vencesse o Ituano. Olha a situação, é a situação. Que fase, hein? É a situação. Olha a situação. Olha a situação. Todos os concorrentes diretos do Guarani. Santo André, Portuguesa, até mesmo Botafogo, dependendo da vitória do Guarani aqui, tem que perder todos. Agora o Guarani tem que torcer assim, tem que perder todo mundo. E o Guarani fazer sua parte, obviamente, né? O Guarani não adianta só os outros perderem e o Guarani não fazer sua parte. Porque só, né, fazendo aqui uma lembrança aqui, 2019 foi a menor pontuação dos clubes que acabaram descendo, né? Foi 9 pontos. Então a maioria foi a média entre 10 e 11 pontos. Olha a situação. Olha o tamanho desse jogo para o Guarani. Não tanto para o Guarani, também para a Portuguesa. Mas o nosso lado aqui é o verde e branco, né? Então, e o Guarani hoje estreia sua camisa nova. A camisa branca, que já volto a dizer, quem quiser me dar de presente eu aceito. É linda a camisa. Muitos dizem que essa camisa azul, né, que o Guarani depois que apresentou, jogou, o Guarani acabou não logrando êxito. Não acredito nisso, né? É superstição, né? Cada um tem sua superstição. Mas eu acho que o Guarani não é camisa, não. Pra mim, o Guarani precisa transpirar mais. O Guarani precisa, a situação, esquece tática, técnica, é transpiração. O Guarani precisa transpirar. Mais uma vez, Guarani, jogai por nós. Esse Albert Cavalcante, mais um dos seus comentários. Lembrando que hoje, às 19 horas, aliás, amanhã, né, às 19 horas, tem São Bernardo e Santo André. Então amanhã, 19/2, às 19 horas, tem São Bernardo e Santo André. Hoje, dia 18, às 20 horas, tem Água Santa e Inter de Limeira. E Portuguesa hoje, Guarani, às 18 horas. Daqui a pouquinho, o jogo com transmissão aqui nos canais Futebol Interior e também Rádio Valinhos FM 87.9. E o clássico, hein, Albert? O clássico também às 18 horas, daqui 30 minutos. Palmeiras e Corinthians. No mesmo horário que a gente aqui, só lembrando que a Portuguesa tem um jogo a menos, né? A Portuguesa tem que jogar contra o Palmeiras, a Portuguesa tem um jogo a menos. Então, de suma importância. Obviamente, o Guarani fazer a parte dele hoje, obviamente, é verde com verde, né? Temos que torcer aí, primeiro fazer a nossa parte, tá?
E quando apareceu ele aqui, né? O Douglas Dias, eu esqueci. Cara, fala pra mim, escreve, manda pra mim aqui qual é o canal de vocês, pra mim poder fazer aquele famoso merchando bem. O Douglas Dias, ele que acabou aí, né? Falando aí que o Guarani ia fazer gol antes dos 25 minutos e acabou acertando. Então, ele falou que já ele irá fazer a sua previsão. Então, Douglas Dias, manda pra mim onde é o canal mesmo, que eu não vou lembrar de cabeça. E você manda pra mim pra gente fazer um merchando bem. E compartilha lá, viu? Ele colocou na página deles lá. Agora não vou lembrar agora mesmo. Compartilha com nós. Quem quiser, por favor, viu, gente? Compartilha, manda pra todo mundo. Manda pro cachorro, pro gato, pra vovó, pro passarinho. Manda lá, compartilha lá. Que hoje vai ser jogão, hein? Hoje é jogão. Hoje é o famoso, não falei que precisa ganhar, né? É o tudo ou nada. Vou mudar. É o tudo ou nada. Perfeitamente. Como eu estava dizendo então, Palmeiras e Corinthians, hoje às 18 horas, no mesmo horário em que Portuguesa e Guarani. Hoje, hein, Albert, jogo que começou aí às 16 horas, jogo em andamento. O Santos vai perdendo pro Novo Horizontino, hein? O todo-poderoso Santos desse Campeonato Paulista tava macetando, que nem diz a Vevete, tá perdendo para o Novo Horizontino. Classificado já, né? O único time, pra você ter uma ideia, né? Todo mundo tá quietinho, tá todo mundo aí de olho no Santos, né? Falando aí do São Paulo, o Corinthians, né? Falando Corinthians, mas o único time que ainda não perdeu nesse campeonato é o Palmeiras, tá? Fiquem de olho, Palmeiras, eu acredito que é Palmeiras, mas alguém na final. Perfeitamente, esse Albert Cavalcante trazendo os seus comentários, trazendo aí as suas reportagens, transmissão ou jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Obrigado sempre pelo carinho da sua audiência, você que está pelo Facebook, você que está pelo YouTube, muito obrigado, olha, obrigado mesmo, um grande e um forte abraço. Ô Albert, tem o Arthur Eugênio, o doutor Arthur Eugênio falando aí, de Guarani, falando de Portuguesa. Então vamos então com o tradicional momento do Arthur Eugênio, quadro em que ele conta um pouquinho dos confrontos das equipes na qual nós estamos transmitindo. Solta aí, Felipe. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, vamos falar do confronto entre Guarani e Portuguesa, duas equipes históricas no futebol de São Paulo. Na década de 1970, o Guarani começou a ocupar o lugar da Portuguesa. A Portuguesa sempre foi a quinta força do futebol paulista, depois de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Mas nos anos 1970, o Guarani passou a ocupar o lugar da Portuguesa. Mas aqui no Futebol Interior eu vou fazer uma seleção de jogadores que vestiram a camisa dessas duas equipes, principalmente tendo como referência justamente este período, anos 1970 e anos 1980, que deu um timaço. Vamos acompanhar aqui no Futebol Interior esta seleção de jogadores que jogaram no Guarani e também vestiram a camisa da Portuguesa. Olha que time interessante. Sidmar, Mauro, Estevão, Deodoro e Albérios. Capitão, Alexandre Bueno e Zenon, Luiz Miller, Campos e Gerson Sodré. Vários outros jogadores jogaram tanto no Guarani como na Portuguesa. Produção, coloca a foto do time da Portuguesa que disputou o Campeonato Paulista de 1988. Olha este time da Portuguesa. Dos 11 titulares, 7 vestiram a camisa do Guarani. Olha este time. Valdir Pérez, Eduardo, Márcio Araújo, Chiquinho, Capitão e Luciano. Agachados, Jorginho, Toninho, Tita, Zenon e Catatal. Time da Portuguesa de 1988. Neste time que está aí frisado para que você sinta a equipe, Valdir Pérez, Chiquinho, Capitão, Luciano,
Toninho, Zenon e Catatal jogaram no Guarani. Agora vamos, posição por posição, os 11 jogadores escolhidos aqui pelo futebol interior e que jogaram no Guarani e na Portuguesa. O goleiro é Sidmar, chegou novinho no Guarani, foi bem na equipe bugrina e também foi bem na Portuguesa. Lateral direito Mauro, cabeção, campeão brasileiro com o Guarani em 1978, também jogou na Portuguesa. Dupla de zaga, Estevão Soares, revelado pelo Guarani, jogou em grandes equipes, campeão brasileiro em 1977 com o São Paulo, também jogou na Portuguesa, junto com Estevão na zaga. Deodoro foi revelado pela Portuguesa, jogou no Vasco, jogou no Juventus, jogou em outras grandes equipes e marcou época como campeão do primeiro turno, jogando pelo Guarani. Olha uma foto do Guarani com Deodoro e também com Zenon, que jogou na Portuguesa. Guarani, campeão do primeiro turno do Campeonato Paulista em 1976. Em pé, Miranda, Neneca, Amaral, Nelson, Deodoro e Flamarion, Renato, Zenon, André Catimba, Davi e Ziza. Na lateral esquerda, Alberes, o bom Alberes. Ele veio do Náutico para a Portuguesa e da Portuguesa negociado com o Guarani. Alberes, lateral esquerdo bugrino, quando o Guarani foi vice-campeão paulista em 1988. No meio-campo, cabeça de área, capitão, justamente em 1988, chegou na Portuguesa e até hoje é um dos maiores jogadores da história da Lusa do Canindé. No final de carreira, esteve no Guarani como meia armador deste time. De um lado, Alexandre Bueno, o Jacaré, o saudoso Alexandre Bueno. Alexandre Bueno jogou muito bem no Guarani e muito bem na Portuguesa. E o outro amador, o maior jogador bugrino de todos os tempos, Zenon, que em 1978 foi campeão brasileiro com o Guarani e no final de carreira, jogando fino na bola, jogou na Portuguesa em 1988. No ataque deste combinado Guarani-Portuguesa, Luiz Miller. Luiz Miller veio do São Paulo, passou pelo Goitacás do Rio de Janeiro e jogou no Guarani. No Guarani, Luiz Miller foi mais ou menos, mas na Portuguesa ele deu show. Olha um time da Portuguesa com o Luiz Miller. Este time foi vice-campeão paulista em 1985, perdendo a final para o São Paulo. Em pé, o preparador físico Jair Esquarize. Jogadores: Luiz Pereira, Eduardo, Toninho, Célio, goleiro Serginho e Luciano. Agachados, Toquinho, Alberes, Luiz Miller, Edu Marangon e esquerdinha. No ataque, o comandante Campos. Jogava muito Campos. Campos foi uma contratação midiática muito cara, feita pelo Guarani em 1976, junto ao Atlético Mineiro. E depois, Campos jogou na Portuguesa, completando o time de combinado Guarani Portuguesa. Na ponta esquerda, Gerson Sodré. Você vê uma imagem de Gerson Sodré em 1985 com a camisa do Guarani. Gerson Sodré chegou no Guarani trocado por Hernani Banana. Hernani Banana foi bem no Guarani, foi bem na Portuguesa. Neste combinado, o técnico é Candinho, talvez o mais marcante treinador da história da Portuguesa, e com duas passagens pelo Guarani em 1985 e 1994. Aqui no Futebol Interior, estamos abordando jogadores de Guarani e Portuguesa. Ficou interessante, não? Jogadores que vestiram as camisas de Guarani e de Portuguesa. Anos fantásticos, principalmente para o futebol de Campinas. Referência, décadas de 1970, 1980. Eu acho muito improvável que Guarani e Portuguesa voltem a ter o destaque que tiveram neste período. Sidmar, Mauro, Estevão Deodoro e Alberes, capitão Alexandre Bueno e Zenon, Luiz Miller, Campos e Gerson Sodré. O time, o combinado Guarani / Portuguesa. Eu coloquei o Candinho de treinador
mas poderia ser também da Duarte, Carlos Alberto Silva, Jair Pisserni. E por fim, uma homenagem a Darcy ponta esquerda. Surgiu bem no Guarani, mas algumas contusões não deram a Darcy a condição de ser titular absoluto do time bugrino. Mas em 1978, Darcy teve um ótimo momento na Lusa do Canindé. Olha esta foto de um time da Portuguesa em 1978. O goleiro é Moacir, que jogou na Ponte Preta. E o Darcy é o último adaptado. Aqui no Futebol Interior, histórias de Guarani e Portuguesa. Jogadores que vestiram a camisa dessas duas grandes equipes. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior, é fake news. E se você quiser, mande aqui um recado com os canais do Futebol Interior, que nós estaremos fazendo o que você pedir, uma referência histórica, um jogador do passado, um confronto que você tem saudade. Nós recordamos aqui no Futebol Interior. É isso aí, Arthur Eusênio Matias contando um pouquinho aí dos confrontos entre Guarani, dos confrontos entre Portuguesa, né? Tem gol, a informação, placar Futebol Interior ao vivo. O Novo Horizontino estava vencendo o Santos por 2-0. Agora, hein? Diego Pituca diminui o placar. Santos 1, Novo Horizontino 2. É isso aí, esse Albert Cavalcante, daqui a pouquinho a bola vai rolar no Canindé. Sem vencer a 6 jogos e com 4 pontos no Paulistão, a Portuguesa abre a zona de rebaixamento e tem a chance de deixar a degola em caso de vitória. A diferença para o próprio Guarani é de apenas 1 ponto. O clube de tensão aumentou ainda mais após o empate contra o Água Santa. A Portuguesa que precisa vencer o Guarani, o Bugre que precisa vencer a Portuguesa. Mas eu posso contar uma coisa? Por favor. Eu sou mais você, Bugre. Flechada neles, Guarani agora, Bugre. Aumenta um pouquinho mais esse hino aí, Felipe Marques. Aumenta um pouquinho mais esse hino aí, Felipe Marques, pra cima deles, Bugre. Hoje é a oportunidade. Hoje é o dia. É a hora do agora. É colocar o coração na chuteira e ir em busca da vitória. Ô, meu Bugre. Ô, meu verde que te quero verde. É hoje, não é amanhã, segunda-feira. Não é depois da manhã, terça-feira, não, é hoje. É hoje a oportunidade. E ao Claudinei desejo também sorte. Ah, Gustavo, mas ele já estreou, sim, sabemos. Ele estreou contra o Santo André, mas mesmo assim eu desejo sorte para ele hoje, que ele consiga reverter a situação do Guarani, consiga aí dar motivação para esse time, para esse clube que não consegue a vitória, não consegue consolidar a vitória. O Bugre tenta, mas encontra limitações. Agora é o coração, agora é o peso da camisa, agora é a tradição. E que os deuses do futebol possam nos ajudar. Difícil? Portuguesa não é morta não, viu? Difícil? Vai ser difícil. Não vai achando que a Portuguesa está numa situação mais delicada do que o Guarani, que vai ser fácil. Vai ter que suar a camisa, mas eu acredito, eu confio. Diga aí, Albert. Os ônibus, né, do Guarani Futebol Clube, né, com seus torcedores já chegaram no estádio do Canindé. Acabou que as imagens, né, acabou aparecendo aqui os torcedores do Guarani, né? Que coisa maravilhosa. Iremos fazer aí o Canindé virar um brinco de ouro da princesa. E aqui, né, na nossa bancada virtual, né, o Douglas Dias falou que ia fazer a previsão do jogo. Ele falou que vai ser 2-1 para o Guarani. E é o canal Estação Esportiva. Estamos juntos também com o canal Estação Esportiva. Um abraço a todos aí que estão nos acompanhando. E o Bruno Buzolini. Parabéns, FI, pelo belo trabalho. Eu que agradeço, meu querido. Continue aí, continue com a gente, compartilhe,
Mande a sua mensagem, vocês que nos acompanham aí pela Rádio Valinhos FM 87,9, você que está na nossa, né, todas as nossas plataformas, YouTube, Facebook, canal de áudio e vídeo, quando aparecem os torcedores aí, meu amigo. A torcida lá em peso, parece que choveu, hein? Choveu, que tava aqui também, tava chovendo aqui em Campinas, né? Barra Valinhos também estava chovendo. E os torcedores, nós estamos vendo aqui, né? Os torcedores, a camisa azul é bonita, hein, velho? Essa camisa é bonita, viu? Eu vou falar uma coisa pra você, nós vemos os torcedores, né? Os torcedores comuns que chegaram, né? O Guarani disponibilizou ônibus também para a turma poder ir para São Paulo. As torcidas organizadas do Guarani também se mobilizaram, estão lá em São Paulo. Então, estamos vendo aí, né? O Canindé sendo invadido pelos torcedores do Guarani, viu, Gustavo Marques? Faltando um pouco mais de 12 minutos para começar a partida. Vai ser uma festa linda. Vai, hein? E outra, eles estão descendo agora do ônibus, agora tem a famosa revista, né? E os torcedores que daqui saíram, alguns compraram pelo QR Code, né? Pelo plano do Guarani, outros tem que comprar lá na porta do estádio, né? Então vai haver aquela famosa demora, tem 12 minutos, mas nada que possa atrapalhar essa bela festa do Guarani. O torcedor bugrino tá de parabéns, viu? Vocês são sensacionais. Na hora que mais precisa, nós estamos lá, nós aqui e vocês aí. Vocês são sensacionais. E quando eu falo, Albert, da tradição, do peso da camisa, você pode olhar, né? Mais uma vez falando, não desmerecendo a Portuguesa. Mas o Guarani, pelo que eu tô vendo aí, na imagem, na minha frente aqui na TV, provavelmente vai ter mais torcedores do Guarani do que da Portuguesa. O peso, né? O torcedor do Guarani vai em peso, né? Vai levar o time aí no grito. Vai levar o time aí na empolgação. Transpiração, Guarani. Transpiração para conquistar a vitória. E hoje vem. Hoje tem que vir. Se não vir, eu troco de nome. Não. Troco. Você pode me apelidar o nome que você quiser. Olha, então vai ser... aí, pelo amor de Deus, né? Não, mas tem que vir mesmo, né? Tem que vir mesmo. Guarani jogar por nós. Simples assim. Hoje, Guarani. Hoje o campeonato, todos os campeonatos, né? Mas nessa situação que estamos, Guarani jogar por nós. Jogar por nós, jogar pela instituição, obviamente, por nós torcedores. Se não fosse os torcedores, não existiria Guarani Futebol Clube, né? Pela tradição do Guarani, né? Então, nesse momento, é um momento que agora é o confronto direto. O outro confronto era o confronto dos desesperados. Aqui também nós estamos no confronto dos desesperados, né? A portuguesa também tem seus problemas, né? Foram dois membros da diretoria foram desligados, né, da Portuguesa após o empate contra o Água Santa, e nós estávamos aqui na última jornada comentando sobre o jogo entre Guarani e Santo André, quando ali nós estávamos vendo alguns minutos, né, contra o Água Santa, e a Portuguesa foi para cima. A Portuguesa para cima conseguiu abrir o placar e amassando o Água Santa. Né, no decorrer da partida, ali o Água Santa conseguiu estabilizar. Então, o negócio é segurar os homens. Os primeiros minutos, segura os homens. E a formação aqui do Pintado que arma bem suas equipes, sabe muito bem armar suas equipes na parte de trás, né? Ele que foi volante, a sua carreira toda ele foi volante. Se eu não me engano, ele também jogou de lateral. Ele é lateral, ele foi colocado para volante. Se eu não estiver enganado, é uma equipe que vem com 3 zagueiros. Então, uma equipe que joga, você que está nos acompanhando pelos canais de futebol interior, por todas as nossas plataformas, é uma equipe que vai... O desenho tático é igual ao do Novo Horizontino. 3 zagueiros, 2 alas, né? O meia, o volante, os 2 volantes, o meia, que é o Giovanni Augusto. Iremos passar daqui a pouco a escalação. Então, o desenho tático da Portuguesa é esse, né? 3-5-2. Então, o Guarani, contra o Novo Horizontino, o Guarani sofreu pelos lados, pelos alas, pelas pontas. E você tendo Reinaldo, jogador de velocidade, você tendo o Pablo Tomás, ele pode, né? Ele pode fazer essa função, entre aspas, de ser auxiliar de lateral. Só que lá na frente, quem irá fazer a diferença? Eu acredito que ele, Lionel Regis. Hoje o Lionel Regis, eu acredito, pra mim ele reencontrou, depois daquele gol, meu amigo. Sem contar que ele foi destaque na última partida, na minha opinião. Sim, né? Voltou, o homem voltou. O melhor jogador em campo, tanto que na votação ele já deu o primeiro. Você perguntou quem foi o destaque, eu já dei a nota dele. 7. Não, só 7. O resto todo mundo foi 3. Nota 3, cara. Você tá faltando 7 minutos pra acabar a partida, cara. Você tomar um empate, quase tomar uma virada, pelo amor de Deus. Pra mim, hoje, o Lionel Regis faz a diferença.
E vamos torcer pra cima deles, Bugre, flechada neles, Guarani. Daqui a pouquinho o negócio vai ficar sério, Estádio Canindé, Portuguesa e Guarani, Guarani e Portuguesa, o jogo dos desesperados. O Bugre precisa da vitória, a Portuguesa também necessita da vitória. Ô meu Bugre querido, mais aí de 10 ônibus, ou seja, 13 ônibus saíram de Campinas para a cidade de São Paulo. Lá no estádio do Canindé, torcedor do Guarani vai estar em peso, ou já está em peso. Torcedores que já estão nas arquibancadas do estádio Canindé, que vai empurrar esse Guarani, vai empurrar esse Bugre, que já está escalado, já está definido e escalado. Bravo Bugre guerreiro, o torcedor do Guarani vai ser o 11º jogador, ou o 12º jogador para empurrar a vitória do Bugre. Vamos, bravo Bugre guerreiro, vamos Guarani em busca da vitória hoje. Guarani não tem outro dia. Bugre definido e escalado agora sim. Em definitivo, no tradicional do rádio, Albert Cavalcante. Vamos passar o Bugre mais uma vez pro torcedor. Bugre que vem aí com a camisa branca, hein? Com a camisa branca, o short verde. Esse é o segundo uniforme do Guarani, o Bugre joga fora de casa com a camisa branca, que também, aí é bonita a camisa branca do Guarani. Eu confesso que o tradicional é o verde, mas a camisa branca do Guarani, olha, é linda, hein? É maravilhosa! Albert Cavalcante, vamos com a ficha técnica do jogo! Ficha técnica do jogo. É decisão! É decisão! O Guarani vem definido e escalado assim pelo técnico Claudinei Oliveira para essa decisão. Não pode ter outro resultado, somente a vitória, Guarani. Guarani Futebol Clube, jogai por nós. O Guarani vem definido e escalado assim. Vladimir, o goleiro, camisa número 89. Na lateral direita vem o Heitor, o camisa número 2. A dupla de zaga do Bugrão. Léo Santos, o camisa número 3 e o Ryan, camisa número 4. Na lateral esquerda, Helder, o camisa número 16. Os homens do meio campo do Bugrão. Anderson Leite, o camisa número 5. Camacho, capitão 14. E Matheus Bueno, o 18. E ele, o cérebro pensante, Lionel Regis, o camisa 78. Os homens de frente do Bugrão, Reinaldo, camisa número 20. E Pablo Tomás, o camisa número 7. Repeteco do Bugrão, Vladimir, Heitor, Léo Santos, Ryan, Helder, Anderson Leite, Camacho, Matheus Bueno, Regis, Reinaldo e Pablo Tomás. Caso o técnico Claudinei Oliveira queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Douglas Borges, Pedro Henrique, Márcio Silva, Diogo Matheus, Lucas Araújo, Wenderson, Rafael Freitas, Gustavo França, Marlon, João Vitor e Gabriel Santos. Futebol Interior. E a Portuguesa, do técnico Pintado, a Lusa, vem definido e escalado assim. Tomazelo, goleiro, camisa número 1, com seu trio de zaga, hein? Marco Antônio, camisa número 3, o Robson, camisa número 4 e o Patrick, camisa número 5. Os seus alas, Douglas Borel, camisa número 2 e Eduardo Diniz, o camisa número 6. Os homens no meio campo da Portuguesa, Tauan, camisa número 7, Ricardinho, ele mesmo que passou pelo Guarani, camisa número 8, e Giovanni Augusto, ele também que passou pelo Guarani, camisa número 10. Os homens de frente da Portuguesa, Felipe Marques, o camisa número 11, e o Matador, o camisa número 9, Paraíso, Repeteco da Lusa, Tomazella, Marco Antônio, Patrick e Robson, Douglas Borel, Eduardo Diniz, Tauan, Ricardinho, Giovanni Augusto, Felipe Marques e Paraíso. Caso o técnico Pintado queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Rafael Pascoal, Thales, Pedro Henrique, Dudu Marima, Denis
Renan Nunes, Rony, Renan Gorni, Maceió, Ronaldo e Leandro Gustavo Marques. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é ele, hein? Flávio Rodrigues de Souza com seus auxiliares, Aneuza Inês Bach e Miguel Cataneu Ribeiro Costa. O quarto árbitro é o Salim Fendi Chaves e na salinha da TI, o árbitro de vídeo José Cláudio Rocha Filho. Ficha técnica do jogo. Esse é Albert Cavalcante com a ficha técnica do jogo. Guarani Portuguesa. Portuguesa e Guarani Paulistão 2024, nona rodada. Você ligado, você conectado junto com a gente, o hino nacional brasileiro sendo executado lá no Canindé. Hino nacional brasileiro sendo executado lá no Canindé. E o Bugre, olha aí, ó, com a camisa branca, o short é verde, o meião aí é verde, o Bugre necessitando da vitória. Albert, é hoje. É hoje, o cenário tá pronto, agora só falta executar, só falta agora empurrar a bola pro fundo do gol e sair com os 3 pontos. Chegando aqui em Campinas a gente resolve, né, Albert? Isso é verdade, né? O importante é ter transpiração. Hoje o Guarani não existe outro resultado, né? Por ser um confronto direto, jogando contra uma equipe que precisa também da vitória, obviamente, né? A Portuguesa, que o ano passado também sofreu, só na última rodada acabou se livrando da zona do rebaixamento, né? Com o gol do João Vitor da Lapada, que está no banco de reservas do Guarani. Hoje não tem outro pensamento. O Guarani precisa vencer, mais do que depressa, e a partir depois dessa partida, né? Existe 3 partidas, 9 pontos. A partir, né, acabando essa partida, temos 9 pontos em disputa, né? Nós iremos jogar contra o São Paulo, Botafogo, São Paulo em casa, Botafogo fora de casa e também contra o RB Bragantino, né? 2 times de Série A. O Botafogo também é uma equipe que o Guarani vai acabar enfrentando na Série B. Então são jogos que, né, vamos dizer assim, que são jogos decisivos. Mas a largada inicial, né, para você começar a ligar o secador, que eu não trouxe meu secador hoje, o Guarani precisa vencer hoje. A fórceps, a qualquer maneira, 0-0. O Guarani precisa trazer os 3 pontos de São Paulo. Quando aparece ali também a imagem dos torcedores do Guarani, né, chegando, né, estão ali na parte dos visitantes, muito bonito. O torcedor do Guarani é sensacional, né? Se não fosse os torcedores, que se não fosse vocês, o que seria de nós, né? Tanto aqui na bancada virtual, tanto na arquibancada, vocês são sensacionais, vocês são maravilhosos. Quando ele está ali perfilando, né, a equipe, para tirar a famosa foto, as duas equipes, pois não. Uma pergunta a você que está acompanhando o Guarani já há um longo tempo, né? Muitos torcedores falam aí da base. Você acredita que esse seria o momento de utilizar algum jogador da base ou ainda é cedo? Deixa o técnico Claudinei Oliveira estudar, conhecer aí a molecada para poder escalar algum jogador? Ou você acredita que é o momento, como a pedido aí de muitos torcedores do Guarani? A entrevista coletiva, né, do próprio Claudinei Oliveira, né, foi questionado sobre isso. Ele falou que não teve tempo hábil ainda de conhecer os jogadores, né? Dos jogadores da base, né? Eu sinto falta do Vitinho, que é um lateral esquerdo, que ele pode, né, ajudar a agregar, depende como tiver a situação, porque lembrando que você no banco de reservas não tem ninguém da posição, você só tem o Helder, né? E lá você tem um camisa número 9, entre aspas, né, o Rafael Freitas, ele que foi artilheiro da Copinha. E assim, na situação que está, né, aí você fica entre a faca, e a espada e a cruz, né? Você vai colocar um jogador, né, para queimar o jogador. Eu, Albert Cavalcante, eu colocaria para jogar sim. Eu colocaria. Se com esses jogadores que estão aí, o Guarani não conseguiu, né, mostrar algo de novo, obviamente que o Claudinei chegou agora, não conseguiu mostrar algo de novo, por que não tentar? Assim como foi com o Regis. O Regis também, não foi inscrito, etc. Aí quando a batata começou a assar, colocaram o Regis. Quem sabe o menino tá vindo do banco de reservas, né? Um menino novo, um menino que tem, né, a idade, um menino novo, né? Tem pulmão, quem sabe o menino pega e ele não vai sentir o peso de ir atrás do resultado, né? Porque eu acho que o medo
do treinador, né, da diretoria, sei lá, né, do povo que é responsável da categoria de base, tanto que chegou outro profissional para cuidar da categoria de base, que estava no Novo Horizontino. Para o jogador ele ter a maturidade, ele precisa jogar. Não adianta só jogar copinha. Ele tem que jogar. E eu acho que uma partida, né, a partida contra a última partida, achei que era jogo para ele. Hoje, dependendo da situação, começava com ele jogando. Eu, Albert Cavalcante, não estou lá no dia a dia, né? Não vejo os treinamentos, não sei se o menino sentiu alguma coisa, né? Se o Claudinho Oliveira acha que não é momento, eu colocaria, vamos arriscar. O que vai perder? Se até agora chegou com os medalhões e não conseguiu, porque quem sabe, não coloca o menino. Quem sabe ele consiga. Tá certo, positivo, a bola vai rolar no Canindé, vem comigo torcedor, eu sou o Gustavo Marques, vou contar mais um capítulo na história do Guarani, na história do verde, que te quero verde, alô Bugre, alô Guarani, vamos Bugre, eu acredito Guarani, em busca da vitória, em busca dos 3 pontos, jogando fora de casa, apita o árbitro, bola em jogo! Eu já cheguei! Vamos agitar, é impressionante, flechada já, vai meu bugrão, simbora trazer. Pra rede, Guarani, vamos Bugre, eu sou Gustavo Marques, vamos juntos, ele já vem jogando no círculo central, toca essa bola, domina aqui na ponta direita com Marcos Antônio. Marcos Antônio fez o toque, domina, vem trabalhando a bola com Douglas Borel. Ele vai abrir o jogo, preferiu voltar a bola para o sistema defensivo com Marcos Antônio. Ele volta a bola, toca para Douglas Borel. Douglas Borel fez o lançamento lá para o campo ofensivo, conseguiu recuperar essa bola, tirando de qualquer maneira, entregando para o Ricardinho. Lá vem a Portuguesa, o toque na ponta esquerda, Eduardo Diniz, cruzamento na meia-lua, afasta a zaga do Bugre, outro toque errado, a Portuguesa vem tocando bola com Robson para Marcos Antônio, para Douglas Borel perdeu, pegou o Bugre, vem tocando a bola, domina aqui para Regis na ponta esquerda, tentou fazer a ligação direta lá pro Pablo Tomás, desvio, a bola vai para fora, é o primeiro escanteio, né? Lateral. Arremesso manual, já cobrado, a bola volta com Regis, ele tentou passar, não conseguiu, a bola volta, reboteada na ponta, a tabelinha foi feita, vem o Bugre, cruzamento nas mãos de Tomazella, Reinaldo na ponta, tentou fazer o cruzamento, Tomazella para fazer defesa, vem tocando a bola outra vez a Portuguesa, sistema defensivo, vem tocando a bola do Eduardo Diniz na ponta esquerda, ele vem trabalhando, faz o lançamento para tirar, tira de qualquer maneira a zaga do Bugre, veio ali com o camisa 5, Anderson Leite, fez o toque, trabalha essa bola, domina com Matheus Bueno já fez o toque, domina na ponta esquerda para Helder para a hora, solta com a dupla de zaga, Ryan já fez o toque para Léo Santos pro Bugre, vem tocando a bola no sistema defensivo, comecinho de jogo, já domina com Matheus Bueno no círculo central, volta a bola, dominando com o Léo Santos, soltou para o Heitor na ponta, volta a bola outra vez com o sistema defensivo, Léo Santos para ali pro Matheus Bueno, nossa, meio que na fogueira, fez o toque lá pro Ryan, lançamento pro campo ofensivo, não consegue, a bola volta ali, reboteada, tentando ali achar alguém, a bola sai, mas ganha falta o Guarani, lá no sistema defensivo pelo lado esquerdo, Albert. O Guarani vai tentando, né, vai tocando, né, a bola na frente da grande área, e ali os jogadores da Portuguesa vão em evolução, tentando ali morder, né, a bola nos pés dos jogadores da defesa do Guarani. Quando vem o Bugrão de novo. Opa!
Eu vi, agora sim, eu vi. Vem tocando a bola ali o goleiro do equipe do Guarani, soltando essa bola, vai tentando fazer a abertura, solta curtinha, volta a bola outra vez, lá no sistema defensivo, com o Matheus Bueno. Matheus Bueno já fez o toque, domina com o Regis, Leonel Regis na ponta esquerda, tentou fazer o lançamento para o Pablo, não conseguiu, a bola volta outra vez, reboteada com Camacho, Camacho para Reinaldo, curtinha, volta a bola para Regis, Regis dominou, lançamento para Reinaldo, Reinaldo linha de fundo, não conseguiu pegar, a bola vai para fora em tiro de meta para a equipe da Portuguesa, Albert. É a tabelinha ali, Regis, Reinaldo e Helder. Ali o Regis tocou muito forte, né, pela linha de fundo. O Helder tentou ganhar no corpo, mas ali a zaga da Portuguesa estava esperta, hein? Acabou ali, né, só protegendo a bola. Tiro de meta para a Portuguesa, segue no Canindé. Portuguesa 0, Guarani também 0. A informação para Café Canecão. Rádio Valinhos FM, canais Futebol Interior. Aqui você respira o futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Lá vem Giovanni Augusto para Eduardo Diniz, vem a Portuguesa no campo ofensivo, tocando bola, volta de novo para o sistema defensivo, lá pelo círculo central, vem tocando bola outra vez, domina com Marcos Antônio para a equipe da Portuguesa, volta, solta a bola para Tauan, Tauan gira o corpo, inverte essa bola, domina aqui na ponta para Patrick, Patrick vem carregando, abre o jogo aqui na ponta esquerda para Eduardo Diniz, conseguiu passar, ergueu a cabeça, cruzamento na grande área do perigo, ajeitou, vai fazer, tira a zaga do Bugre, Léo Santos, bota essa bola pra fora, escanteio para a Portuguesa, mais uma vez a Lusa chegando com perigo, Albert. Eduardo Diniz, que começou sua carreira no Guarani, fez o cruzamento da esquerda pra direita, bola fatiada, ali estava o Felipe Marques, ele cabeceou pro meio da área, ali o Rayan mandou a bola pra linha de fundo, escanteio, lá vem os homens. Eduardo Diniz, cruzamento na grande área, afasta ali de qualquer maneira a zaga do Guarani, volta a bola no contra-golpe, jogador do Bugre caído, ganha arremesso manual, a Portuguesa, e atenção torcedores, e atenção amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Paulista, nona rodada, estádio do Canindé, 5:50 passados, é primeiro tempo, e o placar está assim, Portuguesa tem 0, Guarani também tem 0, situação de momento, jogos em andamento nesse Campeonato Paulista, nona rodada, Palmeiras 0, Corinthians também 0. Valinhos FM 87.9. Gustavo Marques. Fica tranquila a bola para o goleiro Tomazella, que já faz a ligação direta lá para o campo ofensivo, tentando achar Felipe Marques, chega para tirar ali a zaga do Bugre, vem dominando o Matheus Bueno, ele abre o jogo, solta a bola para o Anderson Leite tentou girar, não consegue, perde, ganha, arremesso manual pro Bugre, Anderson Leite foi guerreiro valente, ganha um arremesso manual, Camacho ali já dá sua dura, vem tocando a bola ali, Léo Santos para o Guarani, vem o Bugre soltando a bola ali com o Rayan já abre o jogo, domina aqui na ponta pro Helder, ele solta essa bola aqui pro Camacho volta a bola ainda para o sistema defensivo, solta ali com Léo Santos no sistema defensivo, ele para, olha, vê com quem joga, pede para algum jogador auxiliá-lo, não conseguiu, lançamento feito para o Bugre, vai tentar pegar essa bola, ganha um arremesso manual, o Bugre tem um arremesso manual no sistema ofensivo, quando canta o torcedor, vai Heitor já fez a cobrança ali de arremesso manual, perde o Bugre, agora vem a Portuguesa, com ele, Giovanni Augusto, voltou para correr ali para o Felipe Marques, pega ali a zaga do Guarani, Léo Santos bota a bola para fora, tem arremesso manual a Portuguesa, comecinho de jogo lá e cá o Guarani errando muito, a Portuguesa tentando achar ali algum buraco, vai para a cobrança ali de arremesso manual, Eduardo
Eduardo Diniz já fez o lançamento ali pelas costas, tentando achar, e o Giovanni Augusto ele conseguiu cruzamento na grande área, afasta a zaga do Bugre. Regis conseguiu roubar essa bola, vem no contragolpe, círculo central, ele dominou, fez o lançamento para Reinaldo para, olha, vai para cima, vai pedalar, preferiu fazer o cruzamento, tira a zaga da Portuguesa. Manda a bola pra fora, arremesso manual. O Bugre tenta, o Bugre aperta. Comecinho de jogo, vai Helder pra cobrança de arremesso manual. Tentou achar e o Regis não conseguiu. A Portuguesa consegue recuperar. Não ganhou falta, mas conseguiu recuperar. Opa! O Bugre agora sim, jogador caído, Camacho caiu. Falta, Albert. Primeiro o Matheus Bueno, né? Tomou a carga. No primeiro lance ali, o bate-rebate, a disputa, o juizão manda o jogo seguir. Achei que ia marcar falta para o Guarani no campo de ataque, né? Ali é perto do círculo central pelo lado esquerdo, mas o juizão mandou seguir, hein? O Flávio Rodrigues de Souza tá nem aí. Ali, perna para que te quero. O Guarani ali no segundo lance acabou ali recebendo a falta no meio campo, quando ali o Léo Santos vai chegando ali, conversando ali com o técnico Claudinei Oliveira para arrumar essa marcação, né? Para arrumar a movimentação. O Guarani precisa se mexer mais, né? Precisa se mexer mais. O Regis recebeu uma bola, não tinha para quem tocar. E o mapa da mina pro Guarani pelo lado esquerdo. Vem tocando a bola outra vez ali a equipe do Guarani, mas não está valendo mais nada. A arbitragem manda. O jogador... Fala muito também, hein, velho? Meu Deus, hein? Nossa, como fala Flávio Rodrigues de Souza que aparecer, velho. Deixa a bola rolar, velho. A informação para a concessionária, sim. Vem tocando a bola outra vez do círculo central, a equipe do Guarani jogando bola com o Matheus Bueno, ele solta essa bola ainda no sistema defensivo, domina com o Ryan fez o toque de devolução para o Matheus Bueno, no círculo central, soltou essa bola para o Anderson Leite solta a bola na ponta, vem dominando com o Léo Santos, Heitor recebeu, recolheu, devolução para Léo Santos vai tentar inverter essa bola, preferiu soltar para Ryan domina, olha, vê com quem joga, solta a bola para Helder na ponta, fez o toque para Camacho no círculo central, lançamento pro Bugre, tentando achar o Reinaldo, deu certo, ele dominou, vai tentar fazer o cruzamento, tira a zaga no rebote, Ricardinho arruma a casa ali o Ricardinho, manda a bola pra frente, a bola volta outra vez, reboteada pro Guarani, vem soltando, vem Matheus Bueno pra Regis dominou, tentou ali o lançamento pro Reinaldo, não consegue, tira ali o Marcos Antônio, faz o lançamento, tirando de qualquer maneira, o Bugre ganha um arremesso manual. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. 10:50 passados desse primeiro tempo, e vem o Bugre, Reinaldo na ponta esquerda, ajeitou o cruzamento na grande área, tira, afasta a zaga, a bola volta ainda, tá viva, Matheus Bueno, fez o toque para Reinaldo girou o corpo, devolução para Matheus Bueno, tentou, não conseguiu, ele ia fazer o cruzamento lá pro campo ofensivo, a verdade era o Helder, né? Ele ia tentar fazer o cruzamento lá pra grande área, foi barrado, tem arremesso manual, como eu estava dizendo, 11:30 passados desse primeiro tempo. O Bugre tem 0, Portuguesa 0, Bugre tem 0, jogos em andamento, Palmeiras 0, Corinthians 0, vem o Bugre, tentou bater pro gol ali, foi reboteado, tira de qualquer maneira, e vem a Portuguesa, Tauan fez o toque, domina ali pro Felipe Marques perde a bola, recupera o Bugre, desce com Anderson Leite, a devolução feita, vem tocando bola, Matheus Bueno, solta a bola para Ryan domina, fez o toque outra vez, vem descendo o Camacho para Regis fez a devolução, domina com o Ryan no círculo central, na verdade é o camisa número 18 que é o Matheus Bueno, solta a bola para Ryan abre o jogo, domina na ponta, vem carregando o Helder, solta
solta a bola para Camacho. Camacho domina, ergueu a cabeça, vai tentar fazer a inversão, preferiu voltar a bola para o sistema defensivo. Carregando no círculo central, lançamento é feito, não consegue, tira a bola, volta, reboteada. Desce o Guarani outra vez, faz a inversão de bola aqui na ponta, tentando achar o Heitor, não consegue, ficou tranquila para o goleiro. Tomazella da Portuguesa. Albert, quase 13 minutos desse primeiro tempo, a atuação do Bugre. E nós estamos vendo aqui, né, os jogadores da Portuguesa, um cobrando o outro, os jogadores do Guarani também, né, dando aquela famosa jantada. O Matheus Bueno estava ali no meio campo e começou a pedir a movimentação dos jogadores do Guarani, porque não tinha quem tocar. O Guarani está com mais posse de bola, porém, entretanto, o Guarani está sem aquela famosa, né, ideia. O Guarani tem a bola no pé, mas não consegue evoluir nas jogadas. Então o Guarani começa a tocar a bola sem a famosa, né, inspiração. Está na famosa transpiração, quando a Portuguesa também, né? Graças a Deus a Portuguesa também não sabe o que fazer com a bola, fica só girando. E ali pelo lado esquerdo, viu, Gustavo Marques e amigos, né? Por incrível que pareça, é o mapa da mina. Pelo lado esquerdo é o mapa da mina. Ali quando grudou ali Regis, Reinaldo e o Helder, né, acabaram descendo, conseguiram ali fazer alguma coisa. Agora é só aguardar agora que o Guarani encaixe pelo menos um contra-ataque. Nós estamos vendo ali, né, quando a bola é lançada, uma das bolas foram lançadas, ali o Pablo Tomás tentando dar a famosa casquinha para que o jogador que venha de trás, ele venha com toda a chance. Lembrando que eles estão jogando com 3 zagueiros, jogam na mesma configuração da equipe do Novo Horizontino, e o Guarani tem que ficar esperto, porque eles têm a superioridade no meio campo. Lá vem os homens. Lá vem a Portuguesa, bateu pro gol pra fora. Canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM, aqui nós expiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Toca a bola, vem descendo o Bugre ainda no sistema defensivo. O Guarani necessitando da vitória. Você ligado, você conectado, quase 15. Vem, Heitor, para o Bugre. Fez o toque, domina ainda no sistema defensivo. Para o jogo com o Léo Santos. Léo Santos vem tocando a bola, vai tentando fazer a abertura. Fez o toque na ponta esquerda. Outra vez, domina com o Helder. Helder girou, abre o jogo para Camacho. Camacho já fez o toque para Raigan. Raigan já recebeu, recolheu, abriu o jogo. Vai tentar fazer a inversão. Errada, Eduardo Diniz já fez o lançamento pro Felipe Marques, tira, afasta ali o Léo Santos, mas a bola tá viva, vem ali a Portuguesa apertando, ali com o Matheus Bueno pro Bugre, tirando o perigo, fazendo o lançamento, é pro Regis, na ponta esquerda ele para, olha, vê com quem joga, carregou, olhou, girou o corpo, veio pra cima, fez o toque, deu certo, dominou, Anderson Leite, azeitou Matheus Bueno, fez o toque para Heitor na ponta direita, a devolução feita é para Reinaldo tentou a devolução, mas não conseguiu, o Bugre aperta, mas sem qualidade no último passe, Albert. O Guarani precisa caprichar mais, né? O Guarani tem mais a posse de bola, mas o Guarani precisa caprichar mais. O Guarani precisa ser um pouco mais incisivo. O Guarani precisa atacar mais. Porque conforme está as estatísticas, né, o Guarani está com 56% de posse de bola e 44% para a Portuguesa. O Guarani tem mais a bola no pé, mas precisa criar mais. Quando a Portuguesa oferece. Como diria o técnico Humberto Louser, né, o último treinador do Guarani, a Portuguesa oferta a bola para o Guarani, só que o Guarani não sabe o que fazer. Ali agora, quem estava armando a jogada era o Anderson Leite. E não pode, ou a bola tem que passar no pé do Matheus Bueno, que tem qualidade, ou do Regis. Eles estão marcando os cérebros pensantes do Guarani, e o Guarani, a bola sempre está caindo no pé de um volante que não consegue armar jogada. Agora bota o Regis, ó. Vem Regis no círculo central, lançamento feito, domina aqui na pronta para Helder vai girar o corpo, preferiu soltar para Camacho domina, fez o toque para Matheus Bueno gira o corpo, solta a bola para Raigan soltou para Helder, agora voltou para correr, vem o Bugre na ponta esquerda,
esquerda, com ele, com o Reinaldo. Reinaldo girou o corpo, vai tentar driblar ali. O Marcos Antônio não conseguiu, ganhou escanteio. Escanteio pro Bugre na ponta esquerda. É agora, Albert. É agora, o Reinaldo, né? Ele recebeu a bola ali e ficou meio perdido perto da linha de fundo. Ele não sabia o que fazer. Ele colocou o corpo na frente do zagueirão, camisa número 3, o Marco Antônio. E o Marco Antônio acabou tocando, né? Sem querer na bola, mas isso não interessa, hein? Importante é que é escanteio pra gente pelo lado esquerdo. Lionel Regis na bola, Gustavo Marques. Na ponta esquerda, Regis na bola, quem sabe agora vamos, Bugre. Autorizado, Regis, cruzamento, toca, afasta a zaga. A bola tá viva. A posse de bola é pro Bugre. Calma, Guarani, como disse o Albert Cavalcante. Calma. Círculo central, domina pra Matheus Bueno. Matheus Bueno já fez o toque pra Ryan. Ryan pra Regis. Regis fez errado. Pega Paraíso, vem tocando a bola para a equipe da Portuguesa. Conseguiu recuperar o Pablo Thomas. Marcou falta. Falta lá pela direita. Que coisa, hein? É, o Ryan, né? O Ryan estava lá na frente, ele acabou perdendo a bola no primeiro combate em cima do Ricardinho. E ali ele não imaginava que o Ricardinho ia pisar na bola. Só que ele acabou puxando, né? Quando o Ricardinho perdeu a bola, ali estava, né? O árbitro, o Flávio Rodrigues de Souza, com a pitão na boca, né? Acabou soprando falta já cobrada. Lá vem a Portuguesa. Lá vem a Portuguesa pela direita, vem tocando a bola. Canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM 87.9 aqui. Nós inspiramos o futebol. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Vem o Bugre, conseguiu a recuperação, Regis prende a bola, vai fazer a inversão, vamos Bugre, agora vamos Guarani, lançamento feito, vem carregando essa bola, domina ali, vai dominando, azeitou, abriu, partiu, bateu, Anderson Leite, voltou essa bola, a bola tá viva pra Regis, Regis tentou, a devolução não consegue. Não consegue o Bugre. Vai pra cobrança ali de arremesso manual. Léo Santos vai fazer a devolução feita próximo do círculo central. Vai tentar ali fazer o corte, não consegue. A bola volta, vem tocando a bola. Albert Cavalcante, quase 20 desse primeiro tempo. E a sua análise do jogo? O Guarani precisa arriscar mais. Você tem jogadores que tem essa qualidade, né? Agora mesmo o Regis recebeu uma bola ali açucarada. E ele ficou em dúvida, né? Se chutava ou se tocava. Ele acabou escolhendo tocar a bola e era a hora da finalização. Olha o Guarani. Vem tocando o Bugre no Regis. Tira de qualquer maneira a zaga da equipe da Portuguesa, que vem tocando a bola, mas não está valendo mais nada. A arbitragem está marcando impedimento lá no ataque do Guarani. E o Guarani precisa, né? Arriscar mais. Se não está conseguindo, né? Você, com seus jogadores, você conseguir chegar pelo meio, agora não adianta, Guarani. É 3 zagueiros, você tem que você tem que alargar o campo. Nisso, quando o Regis, meu Deus do céu, o Regis caiu no gramado, tá sentindo alguma coisa. O Guarani precisa alargar o campo e com isso, os homens do meio, né? Você tem o Regis e tem o Matheus Bueno, que são, né? Que batem bem na bola, tem que chutar. Aí eu fico pensando, né? No Matheus Barbosa, né? O Matheus Barbosa que contra a Portuguesa, né? Ano passado acabou fazendo um golaço contra a Portuguesa mesmo, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, acabou fazendo aquele golaço de longa distância. O Guarani precisa arriscar mais, né? Aquela famosa bola bandida. O Guarani precisa, ele necessita arriscar mais. E mandar um abraço aqui pra turma que tá na nossa bancada virtual, né? O Jomar Lages, meu Deus do céu, de novo, o garoto da base no banco de reservas. É pra você ver, né? Quem sabe esses aí, esses são os heróis. Vamos ter que torcer pra eles, né? O Moni Fernandes, vamos compartilhar, vamos Bugrão. O que houve com o Chay? O Chay ficou, o Chay nem voltou, né? O Chay está aprimorando a forma física, viu, Moni Fernandes? Vem outra vez a Portuguesa tentando, chega Camacho para evitar, solta a bola, domina Reinaldo, fez o toque, domina ali outra vez o Bugre, soltando a bola na ponta esquerda, volta a bola ainda no sistema defensivo, me dá medo, hein, me dá medo, lá vai Vladimir, fez o toque para Léo Santos, bando, balaio para frente, tentando achar alguém, não consegue. Deixa eu mandar um abraço para os torcedores que estão também lá no YouTube. O TC Filmagens manda assim: boa noite, Gustavo Marques e Albert Cavalcante. Toninho
Colarelli de Limeira, hein? Ô, Toninho Colarelli, um abraço pra você, viu, amigo? Vem descendo a Portuguesa, já eu leio mais comentários do YouTube. Cruzamento em cima na zaga do Bugre. Ricardinho vai pra cima, a bola tá viva. Não, deu falta. Deu falta para a equipe do Guarani. Deixa eu ver aqui mais comentários. Um torcedor verde manda assim: o Guarani tem que levantar a bola na área da Portuguesa. Zagueiro Quintana não jogará. Vamos fazer os 2 gols de cabeça. Ele é o xerifão da defesa da Lusa. O Anderson Luiz, o repórter feliz, manda assim: boa tarde, meninos. Boa transmissão, hein? Repórter feliz na área. O Anderson não, o André Luiz, o repórter feliz. Um beijo, viu, André? Um beijo no seu coração, hein? Ele é sensacional. André Luiz. Anderson Luiz foi bom. André Luiz. Será que eu falei muito o nome do Anderson Leite? Acho que ficou o André Luiz. E o Moni Fernandes é o Marcelino. Marcelino, um abraço. Você ligado, você conectado junto com a gente aqui nos canais Futebol Interior aqui. E com a Rádio Valinhos FM nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Portuguesa tem a posse de bola lá no sistema defensivo. Solta, Eduardo Diniz. Preferiu fazer o toque para Patrick. Patrick para Robson. Robson para Douglas Borel. Douglas Borel domina, olha, vê com quem joga. Solta a bola outra vez com Patrick. Patrick domina no círculo central. Vem trabalhando essa bola. Volta outra vez. Vem descendo a Portuguesa. Solta ali para o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto recolheu. Vai tentar a devolução. Conseguiu. Faz como quer. Toca como quer, faz passe como quer a Portuguesa no sistema defensivo. Já abre o jogo com o Tauan. Tauan fez o toque para Patrick. Patrick errado, volta a bola para o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto para Ricardinho. Círculo central, girou o corpo, caiu, ganhou falta. Falta já cobrada para a Portuguesa. Lançamento feito, minha nossa, hein? Minha moça, tá difícil. Vem descendo outra vez Giovanni Augusto para Portuguesa. Ele girou, fez o Hilari ganhou a falta. Falta para Portuguesa outra vez, Albert. Pelo amor de Deus, né? E Giovanni Augusto, assim, ele tá sumido, né? 24 minutos do primeiro tempo. Quando aparece a torcida do Guarani ali, hein? Apoiando. Esses aí são sensacionais. Torcedores do Guarani são sensacionais. Sensacionais. O Guarani precisa de vocês, o Guarani precisa de nós, sensacionais. Ali Giovanni Augusto tentou fazer o rabisco, acabou levando a falta de longe, é verdade, vai vir aquela bola famosa, bola chuveirada, né? E o Guarani precisa entrar mais no jogo, o Guarani precisa acabar com essas faltinhas bobas, que lá vem os homens, é longa, a bola é longa, mas tem que ficar esperto. Vai pra cobrança lá de falta na ponta direita, a equipe na Portuguesa. Perigo eminente. Cruzamento na grande área. Sai de cabeça, faz o corte. Volta a bola com Giovanni Augusto. Giovanni Augusto, cruzamento, tá sozinho, pintou o gol na Portuguesa, gol! Mas não está valendo mais nada. Esperar que tem o VAR, né? Nossa. Era que tem o VAR, né? Meu Deus, hein, Albert? Tem o VAR, mas o coração... Meu Deus. Então, olha lá, Giovanni Augusto. Olha aí o cruzamento. Fez como que? Tava sozinho, né? Tem que ver se foi ele que fez o gol. Não, então, foi ele não. Não foi ele não. Foi o cara que veio de então, trás. Aí que mora o perigo. Então. Aí que mora o perigo. Aí que... Mas foi anulado o gol, tá? Tá, não. Anulado o gol pelo árbitro. Agora tem o milionário Zé Rico, né? Que é o problema. Esse é o problema, né? Bola, pelo lado direito, bola alçada. A bola ali no bico da grande área. Giovanni Augusto fez o cruzamento. E veio o jogador de trás, hein? O Patrick. Patrick... né, um dos zagueiros ali acabou concluindo para a rede. E olha como o Giovanni Augusto fez como quis, né? Então, mas aí que tá. Então, mas esse é o problema. Esse é o problema. Essa liberdade, acabamos de falar, né? Não pode deixar o cérebro pensante. Não pode, ele tá traçando as linhas. Sabe? Foi um lance assim, rápido, mas pelo que eu vi aqui, tá? Tomara que eu esteja errado, viu? O Gustavo Marques e amigos. Pelo que eu vi aqui, foi gol dos homens, tá? Pelo que eu vi aqui, só se for milimetricamente, porque o camisa número 5, se eu não me engano, né? O Patrick, o zagueiro, veio de trás. Pra mim, ele veio de trás. E já tem torcedor lá no Facebook, já que eu sei que o Facebook é seu, daqui a pouco você vai ler o comentário, já reclamando, né?
Reclamando desse time do Guarani. O Luciano Alves, o Guarani tem Regis e Lusa tem Giovanni Augusto. Ambos não tem com quem jogar, isso é verdade. O Marcelino, né? Time do Guarani tem que essa vontade da torcida em vencer o jogo. Parabéns, torcida do Guarani, isso mesmo. Reinaldo Cardinale. Nossa, não é por nada não, mas com todo respeito o time do Parque Brasília e São Bernardo, mas esse jogo tá pior que o jogo de Várzea. Pois é, e esse VAR aí, pela madrugada, velho. Ele vai pegar, pelo amor de Deus, aponta impedimento, cara. E uma demora do caramba, né? Desculpa a palavra, né? Demora do caramba. E ali pra traçar umas porcaria de uma linha. Quando é a favor da gente, né? Quando é a favor da gente, 2 minutos os caras já acham, não acha pelo em ovo. Agora, quando é contra a gente, pelo amor de Deus, e olha... Tava impedido. Então, mas eu tô vendo camisa não me tomara. Olha lá, a única possibilidade de fazer o gol é o 3, o 2, olha lá. Mas e o 4? E o Ryan? Só se for o Ryan. Então, se for o Ryan... Marcado impedimento. Tô falando. Meu Deus do céu! Jesus, obrigado. Nossa Senhora do Brinco de Ouro da Princesa. E outra coisa, vou falar pra você, hein? Essas linhas aí, eu vou falar pra você, foi Mandrake, viu? Linha Mandrake. Graças a Deus, linha Mandrake, viu? Foi linha Mandrake, graças a Deus. Lançamento, vem a Portuguesa, tira, volta o Guarani, domina essa bola, lançamento feito, tira Eduardo Diniz, já faz o lançamento lá no círculo central, afasta, é agora Bugre, domina na ponta, tentou ali o Pablo, ele tentou fazer o cruzamento, não consegue, vai o Heitor para a cobrança de arremesso manual, e já domina, fez o toque ali para o camisa 18, Matheus Bueno pro Heitor dominou, o Regis está sozinho, preferiu voltar para trás, lá no círculo central, domina ali com camisa 4, que é o Ryan já pôs essa bola no jogo, fez o toque, domina para Helder ergueu a cabeça, vem carregando essa bola, vem o Bugre, domina, fez o toque, azeitou, Anderson Lente, fez o toque para o Heitor já abre o jogo, domina, vem Léo Santos abre o jogo para Matheus Bueno, Léo Santos, se fecha toda a Portuguesa, o Bugre tem dificuldade de sair, lançamento feito, vamos pro Reinaldo fez o giro, não consegue, voltou pra Regis dominou, driblou, não tem ninguém pra auxiliar, volta essa bola, domina, azeitou, Matheus Bueno pra Heitor na ponta, ele domina, a tabelinha foi feita, vem Matheus Bueno fez o toque no círculo central, vem carregando, lançamento feito, Regis para Reinaldo, tira a zaga da Portuguesa. Aí, ó. Tira a zaga da Portuguesa, já fez o lançamento lá pro Giovanni Augusto, que ganha um arremesso manual. Já cobrado o jogo, é daquele jeito. Chegando na marca de 30. Vem carregando ali a equipe da Portuguesa com o Tauan. Tauan fez o toque, domina para Robson já abre o jogo na ponta. Vem carregando outra vez a Portuguesa. Vem comigo, torcedores, vem comigo, amantes do futebol, para o tempo e placar de jogo. 30 e 37 passados primeiro tempo, Campeonato Paulista, 9ª rodada, estádio do Canindé, Portuguesa tem 0, Guarani também tem 0, jogos em andamento, Clássico Paulista, Palmeiras e Corinthians empatam em 0-0. 87.9, a voz da nossa gente. Gustavo Marques. Esse sou eu desde 1994. A minha garganta e a minha chuteira, meu grito de gol é a sua emoção. Círculo central, vem Camacho pro Bugre, fez o toque para Helder tentou a devolução ali pro Reinaldo, tira de qualquer maneira. Olha, eu vou ter que concordar aqui com o Reinaldo Cardinale. Esse Helder é ridículo. Então, é o que nós temos. Então não adianta, infelizmente, como eu disse, né? Você tinha o Vitinho não foi relacionado, você só tem 3 laterais no elenco, relacionados para essa partida. É com ele, temos que, por incrível que pareça, hoje o Helder ele tem que, né, se... E não é só o Helder não, quando o Heitor pega na bola também não consegue criar uma jogada. Então, engraçado, né, a movimentação, cara, a movimentação do Guarani, a rotação do Guarani é totalmente diferente, a Portuguesa, por mais que todo respeito à Portuguesa, né, mas a Portuguesa tá pedindo pra tomar um gol.
A Portuguesa pede. É só apertar um pouquinho. Aonde tá o camisa 4 nosso, o Ryan? Aí agora o Deus nos acuda, ó. Porque aí, ó. Aí que entra, ó. Giovanni Augusto seria. Aí, marcado falta. Ganha falta. Ganha falta. E aí, ó. Só que aí que falta tá. Pro Guarani. Mas pra você ver como que está aí, quando o Giovanni Augusto, isso mesmo, Giovanni Augusto. Isso mesmo, foi falta, reclama mesmo com o Flávio Rodrigues de Souza. Reclama pra você tomar o cartão amarelo. Reclama. Mas eu vou falar uma coisa pra você. O Guarani, quando ele vai todo pra cima. Pra você ver, ali na intermediária estava o Ryan, gente. O Léo Santos, um contra-ataque que foi, né, após o Guarani perder a bola lá na frente, quando a torcida do Guarani está em peso, hein? Que torcida maravilhosa. O Guarani é sensacional, seus torcedores são sensacionais. Sensacionais. Parabéns aos torcedores bugrinos. Todos os torcedores bugrinos. Que eu vou falar pra você, meu amigo, pra ver algumas coisas, igual nós estamos acompanhando esse jogo, é difícil. Né? Mas tudo bem, né? Voltando, o Helder e também o Ryan estão na intermediária, cara, ofensiva. No contra-ataque aí, contra a bola bandida, pode acontecer, pegar um jogador de velocidade aí foi pro vinagre. Então o Guarani tem que ter organização. O Matheus Bueno precisa acordar. Agora tem 4 jogadores ali, né? Conversando, confabulando pra ver o que vão fazer. O Guarani precisa jogar, não precisa confabular. É jogar, abrir o jogo. Jogadores no meio, chegar, pisar na área. O resto precisa pisar na área. Matheus Bueno precisa pisar na área. Somente isso. Vai pra cobrança de falta, Regis. 33:40. 33:40, primeiro tempo. Vai ser autorizado. O árbitro da partida, Flávio Rodrigues de Souza, vai autorizar. Autorizado, jogada em saída, Heitor domina, cruzamento na grande área, pintou o gol, saiu de soco nela. Opa! Ganha falta o goleiro Tomazella. Teve um choque ali entre o goleiro Tomazella, entre o Marcos Antônio e deixa eu ver ali se eu consigo verificar quem é o atleta do Guarani. Ixi, teve os strike. Choques aí, strike, né? Olha aí, ó. E tava impedido. Tava né? impedido. Vamos ver se estava impedido. olha aí, ó. Estava impedido, Tava. né? Eles Olha o choque dos três, hein? 3 jogadores ali, né? Ali a bola. Você consegue ver quem é? Ali, ó, o primeiro. Deixa eu ver. O nosso é o zagueiro. É o zagueiro, o nosso zagueiro, o o Léo Santos. Acabou tomando o famoso supapo, né? Na orelha, né? Um soco, saiu de soco, Tomazella, boa pequena área do goleiro. Ele acabou acertando o jogador e também a bola. E também o camisa número 3, né? O zagueirão Marco Antônio, né? Então foi um strike, né? Um strike. E quando aparece o Pintado conversando com seus jogadores no meio campo, né? Ali tentando, né? Organizar a equipe, o Guarani que precisa se organizar. O Guarani que tem mais posse de bola, o Guarani, ele tem, né? Ele tem o campo todo à frente, a Portuguesa deixa o Guarani propor o jogo. E nós sabemos que o Guarani, para propor o jogo, precisa abrir mais seus pontas. O Reinaldo hoje é um jogador nulo. O Reinaldo, ora tá pela direita, pela esquerda, o Pablo Tomás não entrou na partida ainda. O Guarani precisa ter mais eficácia, o Guarani precisa ter mais vontade. O Guarani precisa de transpiração. Não estou, mais uma vez, não estou falando que o Guarani é o Real Madrid, o Barcelona, não é isso. O Guarani precisa transpirar mais, os seus jogadores precisam movimentar. A bola, quando a bola está no pé do Regis, o Regis precisa ter opções para tabelar. E o jogador que receber, o famoso, né? Toque e passa. Não adianta, você vai deixar o Regis com 2 jogadores em cima, você tem 2 volantes em cima, você tem 2 alas que vão cair nas costas dos laterais. Sabe, os jogadores de trás, os têm que estar mais participativos no jogo. Porque não adianta, senão nós vamos matar o Regis. Aí o Regis não joga nada, aí o Regis não evolui. Mas precisa ter participação de todos os jogadores. Ó, a Portuguesa, a bola nas costas de quem? Vem a Portuguesa, tem a oportunidade de cruzamento na grande área, passa por todo mundo. Voltou outra vez, Giovanni Augusto bateu pro gol em cima da zaga do Bugre. Nossa, essa deu medo, hein? Essa deu muito medo. Vem tocando a bola outra vez a equipe da Portuguesa para o jogo com Tauan do círculo central. Vai tentar fazer o toque, preferiu a curtinha ali pro Robson. Robson fez o toque para Patrick. Patrick, lançamento, vem Giovanni Augusto, lançamento e Ricardinho vai fazer na trave. Paraíso e Ricardinho. Paraíso e Ricardinho. Estavam sozinhos, não fizeram porque não quis. Tava sozinho os dois. A trave nos salvou, hein, Albert? Olha só o problema, né? Acabei de falar, né? O Pintado estava conversando quando caiu, meu Deus do céu, camisa número 3, né? Léo Santos, ele
né? Acabou ali, tá sentindo alguma coisa. Quando o lançamento veio do Giovanni Augusto, lá de trás, um buraco no meio, o Ricardinho veio de trás. Estava ele e também o camisa Paraíso. número 9, o Paraíso. Quem bateu? O Ricardinho. O Ricardinho, né? Ricardinho, acho que ele lembrou os tempos de Guarani, viu? Porque eu vou falar pra você, que bola em profundidade. O Ricardinho veio com toda a liberdade, por trás, os jogadores do Guarani olhando a Né? Se bola. não fosse o Ricardinho, Não, ia Paraíso. Então, 2 jogadores aí com tranquilidade. Exatamente, que bola em profundidade. Todo mundo olhando a bola, não olhando a movimentação do jogador, gente. A trave salvou. Ó, mais uma vez, hein? Os deuses da bola. A Nossa Senhora do Brinco de Ouro da Princesa, nesse VAR aí, Mandrake. Mas é aquela, e agora, pô? Mas é aquela, Albert. Até quando a Nossa Senhora do Brinco de Ouro vai salvar? Até quando a trave vai salvar? Se continuar desse jeito, vai ter bola na rede da Portuguesa. E chegaram uma vez só. Isso é nítido. E chegaram uma vez só, como a gente tá falando. O Guarani tem a bola, mas não sabe o que fazer com a bola. O Guarani agora, depois dessa bola na trave, assustou. Agora só dá Portuguesa. E vem a Portuguesa, vem de novo com Felipe Marques, não consegue, tira Léo Santos. Léo Santos tem a posse de bola, manda o balaio lá pra frente. A bola sai, arremesso manual. Olha, é complicado, olha, é difícil. Eu sei que nós temos que jogar com o que nós temos em mãos, mas, Albert, difícil, hein? O sistema defensivo do Guarani, como bate cabeça. Como bate cabeça, como não consegue se encontrar. É difícil. Não somente hoje o jogo contra a Portuguesa, mas analisando o jogo que eu narrei também contra o Santo André. A facilidade que o adversário tem quando está no campo ofensivo do Guarani. Sendo pela direita, sendo pela esquerda, ou sendo pela esquerda, ou sendo pela direita, a tranquilidade que os jogadores têm. O Bugre só não está perdendo agora por conta da trave e por conta que não tem qualidade. A equipe da Portuguesa também não tem qualidade de colocar a bola pro fundo da rede. Olha a situação que nós estamos vivendo. É, que eu tô batendo essa tecla direto aqui, ó. Até mesmo aqui o Rafael Freitas, né? HSG, jogo horrível. Aqui quem falou aqui agora? Luciano Automóveis, né? Por que não põe o Márcio na lateral esquerda, zagueiro canhoto, pô? Pois é. Sabe? Pois é. Só que aí que tá, né, o Luciano? Aí que tá. Nós não sabemos a condição física que está o Márcio. O Márcio, na última partida, você lembra, o camisa número 5 fez o gol, né? Ele fez o rabisco em cima do Márcio, né? Ali, ó, Mone Fernandes, o Marcelino, né? Não, na boa, culpado não são jogadores, sabe? Culpado quem contratou, né? Pois é. Mas é isso que nós temos. Fechou já a lista. Não tem o que fazer. Marcelo Alexandre, relaxa, no segundo tempo piora. Aí não, meu querido. Reinaldo Cardinari, Albert, cadê o João Vitor? Tá no banco de reservas. Ele voltando, ele tá no banco de reservas. Pro segundo tempo, porque o Reinaldo é nulo. O Pablo Tomás também. O Pablo Tomás é nulo. E é aquela, né? Nós tínhamos acabado de falar, o Pintado, né? Sobre o posicionamento foi quando o Ricardinho acabou acertando a trave. E pra você ter uma ideia como o jogo é horrível, eu tô vendo aqui nesse layout maravilhoso aqui do futebol interior, 2 escanteios no jogo. 2 escanteios no jogo, nenhum cartão amarelo. O jogo é horrível. Não, é muita bola no pé. O jogo é horrível. E a bola morre, o do Guarani é o seguinte, a bola morre no camisa número 3 nosso, né? Aí, lá vem os homens de novo. E vem de novo Giovanni Augusto, cruzamento, tira, afasta a zaga do Guarani. Agora vem pro contragolpe, vem com o Leonel Regis, ele passa, 2 jogadores da marcação, ele vai tentar soltar, conseguiu fazer o toque, domina ali Camacho vai tentar fazer a inversão, fez a inversão, domina para Anderson Leite para Heitor, a devolução para Anderson Leite, cruzamento. Se isso nem foi cruzamento, né? Ele tentou fazer o cruzamento de bicicleta a lá Pelé e fez como o Zé Mané, né? Não, dominou como o Pelé, cara, cruzou como o Zé Mané, né? Mano, é impressionante. Bola vai pra cara. fora, tiro de meta. Que lance papelão, né? Ali o Heitor, a primeira que o Heitor conseguiu descer, né? Com um pouco mais de tranquilidade. Ali passou o Anderson Leite, né? Na ponta direita. A bola veio toda quadrada, né, como sempre. Ele dominou de cabeça e quis fazer um lançamento de bicicleta. Nossa, estamos ganhando de 10-0 pra fazer isso. Lá vem o Bugrão. E vem o Bugre Camacho, botou pra correr agora pra fazer. 2 jogadores, cara.
Pega Tomazella no gol para fazer a defesa com tranquilidade de canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM. Aqui nós respiramos o futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vem a Portuguesa de novo, Giovanni Augusto, lançamento, tira ali de qualquer maneira, a bola volta, reboteado, domina, tentou girar o corpo, não consegue, cai o jogador, a bola volta, domina, vem de novo, Giovanni Augusto, vai fazer o cruzamento na grande área, furou, bate cabeça, voltou, minha nossa, tira ali de qualquer maneira, tira o perigo, Albert, complicado, hein, Albert? Complicado, o tempo vai passando e não consegue, tem gol. Placar Futebol Interior informa, hein? O placar que informa mais, né, informa mais rápido no Brasil. Palmeiras 1, Corinthians 0. Hendrick, o menino voltou, hein? O Hendrick faz 1-0 lá no derby, né, em São Paulo. Palmeiras vai vencendo por 1-0 o Corinthians. A informação para o restaurante do Dadá. O Guarani é isso mesmo. O Guarani bate e volta ao Ricardinho com toda liberdade. Olha lá, pelo lado do Helder. Olha o cruzamento, Gustavo. Cruzamento na grande área, sobrou, voltou. Vai tentar bater pro gol. Tira ali de qualquer maneira. A bola volta, domina na ponta direita. Vai tentando ali o Bugre, aperta, gira o corpo, vai pra cima. 4 jogadores pra cima e não consegue ali o Pablo, né? Que tá? Então, Pablo Tomás, ele recebeu a bola pelo lado direito e acontecia o tempo igual do Bruno José, viu? 4 jogadores correndo atrás dele, não tem o que fazer, tem que arrumar o lateral. Ele teve que arrumar, conseguiu ainda arrumar um lateral. O Guarani tá com buraco, o Guarani não está compacto, o Guarani fica muito atrás, não tem ninguém para fazer essa compactação. E ali o lançamento do Camacho, né? Ali estava o Reinaldo e também o Pablo Tomás, eles conseguiram ali se entrelaçar com um zagueiro, quando é falta, hein? Não foi marcado. Então o Guarani precisa, tem um buraco no meio campo, o Matheus Bueno precisa entrar na partida, meu Deus do céu. Lá vem o Bugre. Lançamento lá pro campo ofensivo, tira a Portuguesa. 44 e 15 passados desse primeiro tempo. 0 pra Portuguesa, 0 pro Guarani. O tempo passa e nada da bola entrar pro lado do Bugre. O tempo passa e nada da bola entrar pro lado do Bugre, cruzamento, ajeitou, voltou pro Regis, ele dominou, girou, vai bater, escancarou, passou no primeiro, passou no segundo, aí perdeu o ângulo, vai ser obrigado a devolver, mas escorregou, fez uma cena grotesca lá no estádio do Canindé. Giovanni Augusto voltou pra correr, lançamento feito, lá vem Felipe Marques para a equipe da Portuguesa, dominou, caiu, levantou, falo. Eles fazem, ele levanta, cai e nada de pegar nem a bola dele, cruzamento, tira de cabeça, a bola volta outra vez, a Liberdade faz o que quiser ali, a Portuguesa no ataque do Bugre, vem de novo na defesa do Bugre, aliás, Felipe Marques fez a revolução, dominou para a equipe da Portuguesa, bateu pro gol, Marcos Antônio pra mais fora. 5. Mais 5, o tempo passa, nossa, meu Deus do céu, Gustavo Marques, não dá, né? Ali a Portuguesa vai, né, a fórceps, né, vai atacando pelo lado esquerdo, quando chega o perigo. Aqui nós estamos tremendo, aqui o Gustavo Marques aqui tá até tremendo. Se você olhar aqui na parte de baixo, onde tá o símbolo, a folha na mão dele, tá tremendo. Entendeu? Estamos nervosos, mas por conta disso. O Guarani não tem a inspiração. O Guarani precisa da inspiração. Cara, uma bolinha, a gente precisa de uma bolinha só. Quando acabamos de ver os jogadores do Guarani se aquecendo, né? Mas a bola bate e volta. Não conseguimos, não sabemos o que fazer. Tá difícil a situação. O Guarani depende do Matheus Bueno, que não entrou em campo. Agora o Helder pelo lado esquerdo, olha, agora ele caiu, falta marcar, graças a Deus, né? Então assim, começa, sabe, primeiro tempo o Guarani ok com a bola, mas quando quem teve as melhores chances foi a Portuguesa. Essa é a verdade. O Guarani vai sofrendo, mas o maior adversário do Guarani nesse campeonato paulista, como também foi no brasileiro, tá o próprio Guarani. Esse é o problema, gente. Tem falta, hein, Albert? Vamos lá, tem falta no lado esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Guarani dentro da grande área. Regis na bola.
tem a oportunidade, vamos, Bugre, dá uma alegria pro Albert aqui, Regis, cruzamento, passou por todo mundo e vai embora. Passa por todo mundo e vai embora. Mano, que é isso, velho? Que coisa, hein? Difícil, nossa, o Regis bateu, né? Bateu com todo o veneno, né? Da esquerda, bateu cruzado, bateu na diagonal. Tinha 6 jogadores do Guarani, a bola passa na frente pra ninguém encostar o pé, perna, cabeça. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E ó, eu vou falar pra você, viu? O Guarani, apesar da situação, né? Da Portuguesa ter chegado 2 vezes, né? A Portuguesa sabendo mais o que quer fazer o Guarani. Se o Guarani no segundo tempo apertar um pouquinho, sai suco. Se apertar um pouquinho, sai suco. É só ter um pouco mais de inteligência. Os jogadores da Portuguesa também estão nervosos, né? Todo mundo sabe a situação, né? Ele tá jogando em casa. Falando nisso, o Água Santa vai jogar aqui no Brinco de Ouro da Princesa, né? Então, a situação é o Guarani só apertar um pouco, só caprichar. Uma bola caprichada, o Guarani faz o gol. Vem tocando a bola outra vez, a equipe da Portuguesa tira ali de qualquer maneira a zaga do Bugre. Ganha um arremesso manual, o Guarani. Finalzinho do primeiro tempo, canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM, aqui nós respiramos o futebol. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Vem tocando bola a equipe da Portuguesa com camisa número 5, que é o Patrick. E Patrick já fez o toque, domina para Robson. Robson tenta a devolução, abre o jogo lá com o goleiro Tomazella. Tomazella faz o lançamento para o campo ofensivo, sai ali para fazer o corte. Tá caído o jogador da equipe da Portuguesa, o Paraíso, ganha falta, Albert. O Ryan, né? Só deu aquela famosa encostadinha, bola lá em cima, né? Dividida no campo de defesa do Guarani, ali perto do círculo central. Ali a dividida com o jogador, falta marcada, falta já cobrada. A informação para o restaurante do Dadá. Você ligado, você conectado junto com a gente, vem a Portuguesa. Portuguesa vem tocando bola, abre o jogo com Eduardo Diniz. Eduardo Diniz, volta a bola lá com o goleiro Tomazella. 0 para a Portuguesa, 0 para a equipe do Guarani. 1 minuto para terminar esse primeiro tempo, vamos até 50. Vem descendo a equipe da Portuguesa, recupera o Bugre, abre o jogo, perde o Guarani. Vem ali com o Giovanni Augusto, vem a Portuguesa, desce, para, olha, vê com quem joga, lançamento feito, a bola tá viva, se deixar virar um perigo, entrada na grande área, tá marcando nada. Olha que tem VAR, eu não sei Deus, não, hein? Meu Deus, não assusta não, Albert. Meu Pelo amor de Deus, eu mas pelo lance que eu vi ali, a dividida. Albert, o destaque é que o Guarani tá entregando de bandeja, hein? Nossa, não muito. consegue sair, não. entregou ali e falou, vai, Olha, vai, ele chutou pra fora, pra isso, ó, pra revisão. Giovanni Augusto levantando a mão, pedindo uma revisão no lance que teve anterior, né? Numa jogada, né? Mais uma vez pela ponta, ele vai ver o VAR, cara. Ele vai ver o VAR. Quando eu vi o lance, primeira vez, né? Pelo lado direito, né? Ali a dividida com o jogador que eu não vi, qual foi o jogador Guarani, se foi o próprio Heitor, não, o Helder, né? E ali vimos ali que ele acabou... foi pênalti. Helder, pênalti. Vai ser marcado o pênalti. Foi pênalti. Aqui foi em cima do camisa número 2. O Douglas Borel. Tem razão, chutou ali. Na hora que eu vi ali o pé do jogador da Portuguesa. Vou torcer que só se ele estiver impedido, não estava impedido, porque o impedimento tiraria, né, a ação do pênalti. Pênalti marcado. Que coisa, hein? Que coisa. Vamos ver o que a arbitragem marca. Vai marcar pênalti, marcado pênalti. Camisa número 9, tá indo em direção à marca da Cal. Pênalti marcado. Penalidade para Portuguesa, hein? Que coisa. É a hora que desanima. Fica ainda mais complicada a situação do Guarani. É claro que tem mais 45 minutos de jogo, mas o Guarani está visivelmente com cara de Série A2. Com esse time, com essas atuações, infelizmente, eu tenho que dizer isso. Em novembro, né? Eu não vou lembrar exatamente, né? O mês de novembro. O Rafael Martins, ele fez a defesa no Brinco de Ouro da Princesa contra o Vasco. E depois nós fomos derrotados em casa contra o Goiás, né? Foi a última vez que o Guarani teve uma defesa de pênaltis, o goleiro defendeu. Você não viu, exatamente. E vai o desgramado lá bater, né? Giovanni Augusto.
vai perder. Passou pelo Guarani, camisa 10. Vamos, Vladimir, eu sou mais você. Vamos, Vladimir, eu sou mais você. Giovanni Augusto na bola, partiu, bateu, gol da Portuguesa. Giovanni Augusto é o nome dele, número 10 estampado em sua camisa. Abre o marcador para a equipe da Portuguesa. Na marca de 51 minutos passados desse primeiro tempo. Vladimir de um lado, bola para o outro. Giovanni Augusto. Helder cometeu pênalti. Giovanni Augusto marca para Ponte Preta aos 51 minutos, Albert. Marcou para a Portuguesa. E ele foi ali, né? Na frente dos torcedores do Guarani. Virou as costas e mostrou o número 10 na camisa. Então é isso, né? Terminamos o primeiro tempo perdendo para a Portuguesa. Um jogo de extrema importância. Com esse resultado, ele vai batendo na tarde de capitão ali, né? Para frente dos torcedores do Guarani, né? E ele ia fazer outro sinal ali, tá? Aqui quando o juiz apita, mas ele ia fazer outro sinal que os jogadores da Portuguesa não deixaram. Ele ia fazer outro sinal, né? E eu tô ligado qual sinal você ia fazer. Quando os torcedores Então, quando os torcedores da Portuguesa, né, explodiram de alegria, nós estamos aqui, né, explodindo de decepção. Obviamente, tem uns 45 minutos quando apitou o árbitro, né, mas a situação é difícil. Bem mais difícil que eu imaginava e eu não quero, esse cara com o sorriso na cara, eu não quero, esquece, esse cara aí, eu não quero nem saber desse cara aí. E, para ironia do destino, né, quem está colocando aí, né, abrindo a contagem é o Giovanni Augusto. E aí, Gustavo Marques, eu fico me perguntando aqui, né? Cara, por que, né? A bola não entra. A bola não entra por vários fatores, obviamente, que são os jogadores que lá estão. Eles não pediram para vir pro Guarani. Nenhum deles vieram aqui bater na porta. Alô, Guarani? Tá precisando de alguém aí? Muito pelo contrário, o Guarani que foi atrás. Eu disse e volto a repetir, nominalmente, em relação a 2023, quando, né, chegou as contratações, eu achava esse time nominalmente melhor que 2024, nominalmente melhor que 2023. Porém, entretanto, o que está sendo entregue em campo é impressionante. Matheus Bueno não joga mais, né? Vamos ouvir aí o lateral direito, Heitor. Duas vezes, aí no finalzinho toma um gol de pênalti. Como é que você faz a análise desse primeiro tempo do Guarani? Acho que até os 20 primeiros minutos a gente conseguiu ficar mais com a bola, que a gente não estava conseguindo nos últimos jogos. Eu acho que é ter um pouquinho mais de tranquilidade quando a gente chegar na fase de ataque, para pelo menos a gente conseguir definir a jogada, né? Com chute a gol, com cruzamento, para fazer com que o goleiro deles pelo menos trabalhe, né? Acho que a gente sabe que é um jogo muito difícil, né? Que vale para os dois times. Mas acredito que a gente está bem no jogo, por uma bobeira ali a gente acabou fazendo pênalti, saindo atrás do placar. Mas a gente sabe que a gente tem total condições de voltar para o segundo tempo, ficar um pouco mais com a bola, como eu falei, terminar um pouco mais a jogada para que a gente consiga, primeiro o empate, né? E se Deus quiser a gente consiga a vitória no segundo tempo. Quando coloca Deus é que o negócio tá feio. Se Deus quiser, não, meu amigo. Se fosse assim, era empate, todo o campeonato era empate, todo mundo é campeão. O negócio não é só Deus não, meu amigo. O negócio é jogar bola. Vocês não querem? Agora querem colocar aí o nome de Deus, né? Então, aí que tá, né? Agora você olha aqui a tabela do campeonato, né? Aí você tá vendo aqui, né? O Guarani e o Santo André, né? Estão aí agora na zona da degola. Guarani e Santo André. Guarani com 5 pontos e 4 pontos o Santo André. Eu vi você comentar, eu quero, claro, que você complete esse comentário depois do bloco, depois do intervalo, mas você disse aí que o ataque do Guarani não acerta, né? Não faz gol, não consegue concluir. Se fosse só o ataque, seria bom, mas seria regular. Mas a zaga também não ajuda, viu, Albert? A zaga também não é confiante, a zaga também não passa segurança. Se depender da zaga, já era. Então, você tem aqueles ali, né? O Ryan, que foi muito contestado, né? Por conta, né, de algumas das últimas partidas. Até agora ele foi ok. O camisa número 3, né? O nosso Léo Santos trabalhou pra caramba. E o problema nosso é pelo lado esquerdo, né? Como eu digo, o gol saiu pelo lado esquerdo, né? O Guarani, ele tem um buraco no meio onde o Guarani não consegue fazer essa transição com velocidade.
A bola tá queimando nos pés dos jogadores. Então na hora de tocar, eles chutam, na hora de chutar, quer nem chutar, tá chutando. O Guarani precisa encontrar atalhos, né, para poder empatar. E depois, né, ver aí se Deus vai fazer o segundo gol, né? Como disse o Heitor aí, se Deus ajudar. Deus, eu volto a dizer, hein? Deus, ele não põe a bola para dentro, não. Se fosse assim, o campeonato todo era empatado. Agora o que precisa mais do Guarani é mais transpiração. E agora o Morro tá lá em cima. Robert, vamos lá. Próximo jogo, Guarani e São Paulo. Depois, Botafogo e Guarani. Fora de casa. Depois, Guarani e Bragantino. Exatamente. Faltam mais aí, deixa eu ver. Mais 3 3 jogos, jogos. 9 pontos. Você acha que a equipe que não ganha do Santo André, que não consegue ganhar na Portuguesa, vai ganhar no São Paulo, Robert? Olha, eu vou falar pra você, cara. Eu não acredito. Vai ganhar do Botafogo, Robert? Botafogo vem cair mal das pedras, mas o Botafogo tem a pontuação maior que o Guarani. Ah, mas comparando com Portuguesa e Santo André. Cara, é aquela, né? Você não consegue ganhar dessas equipes, mais uma vez falando, sem desmerecer o Santo André e sem desmerecer a Portuguesa, que inclusive está ganhando do Guarani, mas são equipes que estão ali do mesmo nível do Guarani, são equipes limitadas. Se o Guarani não consegue conquistar a vitória jogando em casa contra o Santo André, depois jogando fora contra a equipe da Portuguesa, você acha mesmo que o Bugre vai ganhar do São Paulo? Ah, mas é no bico de ouro da princesa. Dane-se. Não ganha. Não ganha. Você acha mesmo que o Bugre vai vencer o Botafogo? Não vai. Não vai. Se jogar do jeito que tá. Essa defesa ridícula do Guarani. Se tiver o Helder como lateral, um Heitor da vida, não ganha. Não ganha. Por isso que a torcida pede, cadê a molecada? Cadê a base? Porque eles já não confiam mais nesses jogadores. Não passam confiança. Os atletas da equipe adversária fazem o que querem nessa defesa. Andam, sambam, sapateiam em cima dessa defesa. A avenida que o Helder e o Heitor deixam é inadmissível. E se fosse pelo menos bom um pouquinho no campo ofensivo, quando ele sai, a gente dava um desconto. Mas são laterais que não sabem jogar na parte ofensiva e não sabem defender. Não sabe criar jogada como um lateral quando sai no contragolpe e não sabe se defender quando a equipe precisa lá no contragolpe. Aí eu te pergunto, não tem outro lateral? Tem, o Vitinho. Mas vamos jogar com o que tem? Só que o Vitinho, como disse aqui, né, o Vitinho ele não foi relacionado. Tem o Márcio Silva, que é zagueiro, que ele é canhoto. Né, um zagueiro canhoto, que pode fazer esse lado esquerdo. Né? Agora, na parte do Heitor, é o Diogo Matheus. Diogo Matheus, nós não sabemos clinicamente como ele está, se ele vai aguentar o segundo tempo. Lembrando que o Guarani tem 5 substituições, tá assim como a Portuguesa. Né? Então, acaba, volto a dizer, né? Nenhum dos jogadores que aqui estão foram bater na porta do Guarani, muito pelo contrário, né? O Guarani que foi atrás. Aí você coloca na conta do superintendente de futebol, você conta a diretoria, como eu disse, né? O Morro tá difícil, né? Chegou numa situação que não tem o que fazer. Eu não tenho nem o que falar. Não tenho nem o que falar. O Helder tem 35 anos, ele é o jogador mais velho do Guarani, né? Mais velho da equipe. 35 anos, ele era reserva do Criciúma. O Ryan, reserva do Criciúma. O Ryan que nessa partida aqui foi nota 5, né? Aí você tem aqui o Léo Santos, eu vou falar pra você, o Léo Santos que ele jogou, que ele tirou de bola, que ele correu atrás de jogador, mas o Mandurinha só não faz verão. Matheus Bueno com a bola dominada, escorregou, deu um contra-ataque pros caras. O Regis recebe, olha pra um lado, pro outro, ninguém passa. Ninguém faz a jogada, sabe? Ninguém faz a parede, sabe? Ninguém chama a responsa. O Reinaldo nulo, parece que tá com 365 quilos em cada perna. Né? O Pablo Tomás teve uma bola do Camacho. O Camacho está preso lá atrás, né, para poder fazer a função da volância, né, do primeiro volante, né? E o Anderson Leite que teve, nossa, o Anderson Leite teve um lance lá que, pelo amor de Deus, cara. Então a situação, o Guarani não ganha desde 2006. O Guarani não ganha da Portuguesa. Então, assim, o Guarani teve 53% de passe de bola, a Portuguesa 47%, mas posse de bola não entra no barbante. Quem está vencendo a partida é a Portuguesa. A Portuguesa deu todas as oportunidades para o Guarani. Trabalhe com a bola, a bola é sua. Faça seu jogo.
Estamos também com medo. Nós sabemos que vocês têm os jogadores pontas rápidos, eu não vou poder sair com meus alas com tanta facilidade. Vocês já ganharam o meio campo, agora faça seu jogo, Guarani. E o Guarani não consegue. Porque quando o Regis recebe, ele nunca recebe de frente a bola. A bola sempre vem quebrada. Meia, eles têm que jogar de frente. O Regis recebe, quando ele parou, já vem. Teve um lance do Pablo Tomás, quase antes de sair o primeiro gol. No fim do primeiro tempo, o Pablo Tomás com 4 jogadores atrás. Parecia aquele jogo Brasil e Turquia, em que o Denilson veio com 4. Aquele lance. Foi aquele lance, parecia aquele lance. Ele olhou para um lado para o outro, tinha muita velocidade, só que a equipe sai devagar. Não tem velocidade, sabe? Coloca, se eu sou o Claudinei, cara, 1-0, 10-0, 20-0, mano, não é precisar da vitória. Põe o Rafael sangue novo, ele conhece, foi artilheiro do Guarani na Copinha. Põe o Rafael, põe lá, põe o Diogo Matheus agora no segundo tempo, muda, sabe? Oxigena a equipe, ou faz também como disse o Luciano Automóveis. Tira o Helder, coloca mais um zagueiro, espelha a equipe com a equipe adversária, como eu disse, eles têm a formação tática 3-5-2 como o Novo Horizontino. Espelha a equipe, tenta, você já tem o Léo Santos, ele jogou em Campinas, na Ponte Preta como volante, sabe? Inova, deixa o Camacho mais solto. Põe o Léo Santos de volante para ele fazer essa parte. Tira o Anderson Leite. Muda. Espelha a equipe. Tenta alguma coisa diferente. Tá manjado, gente. E até agora não deu certo. Até agora, nós estamos na 9ª rodada, não deu certo. O Guarani está na zona de rebaixamento. Se o campeonato acabasse agora, no primeiro tempo, não acabou a partida, o Guarani estaria na zona de rebaixamento. Olha a situação. Por isso que deveria ter. Aí você tem o Ituano, né? O Ituano tá com 6 pontos, o Guarani tá com 5. Se o Guarani trazer um empate, e vai só esticando mais o sofrimento. Com esse resultado, a Portuguesa está se classificando. E o Ituano, com um ponto que conseguiu aqui em Campinas ontem, está fora da zona de rebaixamento. Então, na situação que estamos, agora é trazer um ponto. E depois vai jogar sorte contra o São Paulo Futebol Clube. Você vai jogar sorte contra o RB Bragantino. Você vai enfrentar o Botafogo lá também, que está com 8 pontos. Você vai jogar a sorte dessa maneira? É isso? Vamos jogar a sorte nesses 3 confrontos? Não dá, né? Chama o comercial aí. Vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos em seguida para falar um pouquinho mais desse primeiro tempo. O Bugre vai perdendo para a equipe da Portuguesa. Giovanni Augusto aos 51 minutos cobrando uma penalidade, vai dando a vantagem 1-0 para a Portuguesa. Rápido intervalo, voltamos já. Valinhos FM. Futebol interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva.
Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol interior. Futebol. Estamos apresentando Intervalo do Jogo. Gustavo Marques. É isso aí, estamos de volta após um longo desabafo meu e também do repórter Albert Cavalcante. Daqui a pouquinho o segundo tempo. Ô, Albert, eu já faço a pergunta pra você, não pode concluir o que você ia dizer. Aqui, né, o Bugrino e Camille, sabe quem que é o Bugrino, né? Sim, Fabiano Bugrino. Tudo isso que está acontecendo no reino tão distante do futebol, Guarani Futebol Clube, foi avisado pelos corneteiros. Um abraço a todos os corneteiros, viu? Foi avisado mesmo. Foi avisado mesmo. Parabéns aos incompetentes de plantão. Vergonhoso. É isso aí. É isso aí. O torcedor sendo feito de palhaço, né? Literalmente feito de palhaço. E foi avisado. Foi avisado. Aí quem tomar gol do Giovanni Augusto fazer essa tirar sarro da torcida, sabe? Cada partida que passa fica mais difícil, né? Chega a Inter de Limeira aqui e faz o que quer. Chega o Mirassol, faz o que quer, né? E cadê a turma pra poder falar? Cadê os responsáveis? Não fui eu que montei o time, não foi o torcedor que montou o time, não. Cadê os responsáveis? Os responsáveis precisam vir a público pra explicar o que tá acontecendo. Quando apita o árbitro. Apita o árbitro, bola em jogo nesse segundo tempo. Eu tô chegando, vamos agitar. É impressionante, flechada já. Vai meu bugão, simbora pras redes. Gustavo Marques. A voz é minha, a voz é sua. Numa só voz, tentando empurrar o Guarani. O Bugre que vai perdendo, gol de Giovanni Augusto, que fez aí o gol no penal, batendo no pênalti, vai dando a vitória para a equipe da Portuguesa, que vence pelo placar de 1-0 e agora tenta a vitória. O Bugre precisa do gol de empate e depois buscar a vitória. Empate já também não resolve de nada, né, Albert? E vem a Portuguesa tentando ali, tira de qualquer maneira a zaga da equipe do Guarani. O empate também não resolve nada, né? Só vai, aquela, né? O empate na situação que tá... É aquela, né? Jogando fora de casa, o Guarani tem esse tabu, né? De 18 anos sem vencer, a Portuguesa fora de casa, mas aquela, né? Você só vai esticando o problema. Depois você vai pegar o São Paulo do Carpini, né? E aí, né? Tá sofrendo contra, né, outras equipes, lá vem o Guarani. Lá vem o Bugre, domina na ponta esquerda, a bola sai pra fora em arremesso normal. Reinaldo já faz a cobrança, domina ali próximo do círculo central, fez o toque pra Camacho. Camacho já ergueu a cabeça, fez a revolução, domina com Anderson Leite. Anderson Leite fez o toque na ponta, vem descendo ali a equipe do Guarani com o Heitor. Volta a bola, domina pela direita, ali a zaga do Bugre dominando, tocando bola com o Ryan. Ryan fez o toque, domina ali o Bugre tentando criar a jogada. O Bugre necessita da vitória e vai perdendo. O Bugre necessita da vitória e vai perdendo. No próximo jogo, o Guarani vai enfrentar o São Paulo. O São Paulo, só pra você ter uma ideia. Vem dominando o Camacho. Camacho salta, a bola domina. Vem carregando essa bola, tentando achar alguém. Lançamento feito, domina com Regis. Regis dominou o lançamento, é agora pra Reinaldo. Reinaldo pedalou, foi pra cima, ergueu a cabeça. Bateu pro gol, bateu pra fora. Sem qualidade nenhuma, o Reinaldo tá de brincadeira. Ele partiu pra cima da zaga da equipe da Portuguesa e bateu pro gol, mas de um jeito esquisito. Foi pra fora, por isso você viu a indignação do repórter Albert Cavalcante. Pelo amor de Deus, é um parto pra chegar. E quando chega, né, o Regis pelo lado esquerdo, ele achou o Reinaldo entrando pelas pontas, entre a zaga e o seu ala. Ali o Reinaldo, ele entrou, né, dentro da grande área, foi entrando dentro da grande área e foi ajeitando o corpo para bater de curva em cima do Tomazella. Pegou totalmente errado, mandou a bola pela linha de fundo. Que lance, papelão.
Faz o simples, meu amigo. Vai pra cima. Cava um pênalti. Toca a bola pra trás. Faz qualquer coisa. Quantos gols você fez assim, velho? Lá vem o Bugrão. Lá vem a equipe do Guarani com o Reinaldo. Né? Marcação de falta para a equipe da Portuguesa. Você ligado, você conectado. Canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM. Aqui nós respiramos o futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E sem mudanças, né, na equipe. Por incrível que pareça. Claudinei Oliveira adorou o que ele viu no primeiro tempo. Ele adorou. Né? Todos nós estamos adorando. É de encher os olhos o futebol que o Guarani vem apresentando. Olha, eu vou falar pra você, hein? É de encher os olhos mesmo, né? Ali, ligação direta. Ninguém faz a tabela, ninguém apresenta. A Portuguesa dando a bola pra você trabalhar, você não saber fazer com a bola. Claudinei Oliveira viu o mesmo jogo que a gente, né? O Guarani está certinho. Que primeiro tempo de encher os olhos do Guarani. E vem tocando a bola ali o Giovanni Augusto, ganha falta pela ponta esquerda, o tempo vai passando e você está ligado e conectado junto com a gente. Portuguesa tem 1, Guarani tem 0, quase 50 passados desse segundo tempo, aliás, né, com a somatória 4:35, né, no jogo total quase 50, contando o primeiro tempo e também esse comecinho de segundo tempo, quase 50 minutos. Que confusão, tá mais confuso que a zaga do Guarani. Meu Deus do céu, hein, meu amigo, lá vem os homens. Lá vem a Portuguesa, cruzamento, toque de cabeça! Passe, vai embora à direita do goleiro Vladimir, que perigo, hein, Albert? Ah, pelo amor de Deus, né? A falta batida, né, pela ponta de longe, mais uma vez, a zaga do Guarani, ele ficou batendo cabeça mais uma vez, e o Robson subiu livre, leve e solto, cabeceou pro chão. Ainda bem que a bola ganhou altura, viu, que se fosse pro gol já era. E quando ali, né, o árbitro da partida tá trocando uma ideia com o Léo Santos, alguma coisa aconteceu, né, chamando a famosa jantada, né, o Léo Santos, e ele fica rindo, né, debatendo com o árbitro. Mano, nós estamos perdendo, velho, vamos jogar bola, pô. Vem tocando a bola a equipe do Guarani, meu Deus, hein, que susto, hein? O Guarani tá louquinho pra tomar o segundo gol. Aí, ó. Perdeu, voltou. Gente, não é querendo assustar, não. Não é querendo assustar, não é querendo assustar, não. Parou. Mas o time do Guarani é ridículo, cara. Não é querendo assustar, não. Cara, de verdade. Perdido em campo o Guarani. Guarani perdido em campo. Tudo que o Guarani faz, ele não está fazendo direito. Sabe? Eu já tinha tirado o Anderson Leite. Sabe, tinha colocado o Rafael para dar um gás nesse time. Já tinha colocado o João Vitor no lugar de qualquer um aí, do Pablo. Pode escolher, Pablo, Reinaldo. Sabe, as mudanças do Guarani, precisa de mudanças, nominalmente, urgente. Quando a gente vê o Helder desfilando toda a sua categoria pelo lado esquerdo, tocando a bola, o Camacho pedindo para os jogadores encostarem. O que ele vai fazer? Vai jogar a bola lá para trás. Ó o Léo Santos. Léo Santos, ele é o nosso cérebro pensante na partida de hoje. Dá uma olhada, é ele, ó. Eis o toque, vem o Bugre, agora tentou fazer o lançamento, Léo Santos não consegue, voltou para Regis, Regis dominou, tentou fazer lá o cruzamento na grande área, foi em cima ali da zaga, bola volta, e volta reboteado, domina com Regis, Regis azeitou, fez o toque, azeitou outra vez ali tentando achar o Reinaldo, não consegue, a bola volta ali com o Bugre, outra vez domina com o Anderson Leite, lançamento para Reinaldo, Reinaldo na ponta, cruzamento na grande área, tira, afasta a zaga da Portuguesa, a bola tá viva ali com o Pablo. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Albert. Quantas vezes você ouviu eu mencionar o nome de Pablo Thomas? Duas vezes. Você acha que... Na escalação, né, que nós passamos aqui, você acabou falando na escalação, e agora? Você acha que... Deixa eu ficar quieto. Não, mas é questão que tá tudo errado, cara. Tá tudo errado, quando caiu a camisa número 2, ele que sofreu o pênalti, né, o Douglas Borel, que ele ali alugou um apartamento na cabeça do Heitor, né, e o Heitor acabou caindo nele, deu bote errado, chutou o pé dele, ele tá sentindo, graças a Deus, né, mas assim, o Guarani, o ataque do Guarani não faz medo a ninguém. O Guarani, mais uma vez, começa com esse toquinho de bola aí, mas um time está desorganizado, sabe? O Guarani precisa de mudanças. Pra ontem.
Não é possível que estamos vendo um jogo totalmente diferente do que o Claudinei. Você tem o Rafael Freitas, põe o moleque. Você já passou 9 rodadas colocando jogadores tarimbados, não deu certo. Coloca o moleque da base. Ah, é fogueira. Não importa. Não importa, não é possível. Cara, não é possível. Você tem aí, ó, põe aí. O que é pior? O que é pior? Vai deixar o moleque atacante? Ah, o moleque, o rapaz é muito novo, vai entrar na fogueira. E fogueira é ver essas pataquadas, essas jogadas que não toca pra ninguém, recebe o além. Aí quem fica com o nariz de palhaço somos nós. Que a rede social nem, ó, aqui o que tem aqui, ó, o que tem de mensagem diante. Aí, ô Albert, nós achávamos, né, até comentei com você na minha volta aqui ao futebol interior, eu tinha um pensamento assim, o Humberto Louser perdeu, né, o time, né, nos bastidores ele se perdeu, o jogador não confia mais nele, não quer jogar, mas eu acho que a realidade hoje é outra. Infelizmente, o time do Guarani, infelizmente, não consegue contribuir em nada dentro de campo. Aí fica difícil. Nem que se fosse um super-herói aqui comandando a equipe do Guarani, o negócio ia pra frente. Aí que o André Luiz Mariano, né? Muito obrigado pela participação, assim como a Ângela Maria Rosa. E o Wagner Ferreira, você conhece o Wagner Ferreira? Sim, o nosso é o nosso presida. Se esse é o time titular, quem é que tem no banco em condições de melhorar a situação e buscar pelo menos o empate? Ó, presida. Eu vou falar pra você, viu, meu amigo? Tá difícil, hein? O João Vitor aí, ó. Pelo amor de Deus, tira o Pablo Tomaso, tira o Rei. Tira quem for aí, ó. Tem o João Vitor, tem o Rafael, né? Sei lá, o Gustavo França. Tenta alguma coisa diferente. Sabe, essa organização, entre aspas, tática, né? Vamos manter a posse de bola para que o adversário saia do seu campo de defesa e ele possa ali fazer o balanço em que os nossos meias acabou. Agora é transpiração. O Regis recebe bola de costa. Só de costa, Gustavo Marques. O Heitor não acerta um cruzamento. Pô, fica cegado. Fica cegado, vixe. Vamos trocar uma ideia. O Guarani não acerta aí. A bola bate e volta. Não tem transição, não sabe. O Regis de novo, 2 jogadores em cima sozinho. Ele não joga de costas. O Heitor com a bola. Olha, o Heitor vai fazer? Ele foi tentar passar por 2 jogadores. O que vai acontecer, Gustavo Marques e amigos? Não tem ninguém para tabelar. Ele vai passar pelo meio. Você precisa chamar o seu meia. Você precisa chamar quando vai mudar. Vai embora o camisa número 14, o Camacho. De novo, ele vai fazer a... Ele vai tirar o Camacho, o 14, e vai colocar o 27. O Gabriel Santos. Não faça isso, o Camacho não. Anderson Leite tem que tirar. O Anderson Leite, né, porque não agrega nada. O Camacho, ele é um volante que ele dá essa liberdade para que o Léo Santos vá ao ataque. Ele tira o Camacho. Por questões físicas, para não estourar o jogador. Olha a situação. Eu preciso dos 3 pontos agora, não é na próxima ou no final ou quando acabar o campeonato. Sabe, e você pôr o Gabriel Santos, meu Deus do céu. A informação, eu não vou falar mais nada, informação para questionar assim. Que coisa, sai então o Camacho e entra o Gabriel Santos, camisa 27 na equipe do Guarani. Exatamente, viu, Luiz Freitas, comentaristas bugrinos. Sim, somos aqui, nós somos da equipe verde e branca, nós falamos sim, nós somos, o narrador é bugrino, ele veste a camisa e eu sou o repórter, sou bugrino, tá? Eu sou bugrino e nós fazemos aqui aqui no futebol interior tem a equipe da Ponte Preta, né, que jogou ontem, e tem equipe que cobre o Guarani, somos nós, é isso mesmo, nós somos parciais, né? Nós não somos imparciais, nós parciais, nós fazemos a jornada em cima do que nós estamos vendo, obviamente, pro Guarani, tá? Seja bem-vindo. E quando o Camacho saiu ali, ó, e pelo jeito ali, ó lá, e o Camacho não gostou de sair. Não gostou. Olha lá, e não gostou de sair, ó, xingando, pisando duro. Mas o Camacho já, olha a situação, o Camacho saiu pisando duro. Ele viu, será que ele viu o mesmo jogo que eu? Ele viu o mesmo jogo? Ele não era ele pra sair, que nem que sair, era o Anderson Leite.
Aí tomara que o Anderson Leite cale a minha boca e faça 3 gols agora. E tudo de bicicleta, de voleio, de nariz. Só dois tá então ótimo. tá bom, então. Mas aí você vai tirar o cara que ele faz a função mais experiente pra deixar Anderson Leite? Ah, você tá de brincadeira. Você ligado, você conectado junto com a gente aqui pelo Futebol Interior. Você ligado sempre nos canais Futebol Interior e também Rádio Valinhos FM 87.9. É difícil, né, Albert? É complicado. Vem. O Vander Cassiano. Manda um abraço. Não posso, viu, Vander? Não posso. Né? Não posso falar isso, tá? Obrigado pela participação. Lá vem a Portuguesa. Lá vem a Portuguesa, Ricardinho. Ricardinho salta essa bola, domina aqui na ponta. Outra vez com o Ricardinho. Vem a equipe da Portuguesa. Tocando na ponta esquerda. Quase 13:50 passados desse segundo tempo. Vem descendo a Portuguesa. Com o Giovanni Augusto. Ele fez o toque, abertura para Ricardinho. Ricardinho para Patrick. Patrick tentou passar, não conseguiu. E ali ganha o arremesso manual. Outra vez a Portuguesa, Albert. Outra vez a Portuguesa. Muito obrigado, viu, Luiz Freitas, pela participação aí. Tá? Muito obrigado. E você sabe, né? O que você deseja pra gente, em dobro pra você. Tá bom? Fica a dica. Falou, amigão. Um abraço. Beijo. Que fase, hein? Que fase. Que coisa. Lançamento feito, domina ali com Regis. Regis preparou, vai driblar, foi pra cima. Ganha falta não, ganha falta sim. Falta para a equipe do Guarani, que já vem tocando a bola no sistema defensivo. O Bugre desce, solta a bola aqui na ponta, já abre o jogo, vem descendo a equipe do Bugre. Vem soltando, vem descendo, vem tentando fazer a abertura, domina com Anderson Leite. Anderson Leite, Ricardinho rouba a bola como quis do Anderson Leite. E o Camacho sai e fica o Anderson Leite. Qual o critério? Qual o critério? Anderson Leite, novo Pirlo. Né? É isso? Pelo amor de Deus. Toca a bola, vem descendo ali outra vez a Portuguesa. Vem comigo, torcedores, vem comigo, amantes do futebol, para o tempo e placar de jogo. Campeonato Paulista, nona rodada. 15:30 passados desse segundo tempo. E o placar está assim. Portuguesa tem 1-0. Tem o Guarani. Situação de momento nos jogos desse Campeonato Paulista. O Palmeiras vai vencendo o Corinthians. Placar de 1-0. E vem a Portuguesa em busca do segundo gol. Driblou, girou, bateu pro gol. Desvio pra fora. Escanteio. Nossa, a Portuguesa chegando com perigo, teve a oportunidade, hein, Albert? Liberdade, né? Giovanni Augusto achou ali o camisa número 11, né? O Felipe Marques, que acabou ali batendo forte e a bola desviou na cabeça do Anderson Leite. Fez a boa. A bola foi pela linha de fundo, escanteio pelo lado esquerdo. Vem ele, Eduardo Diniz na bola. Vai pra bola, Eduardo Diniz. Vai tentar fazer o cruzamento lá dentro da grande área. O tempo vai passando e você vai ficando ligado e conectado junto com a gente. Domingão de transmissão aqui pelos canais Futebol Interior e também a Rádio Valinhos FM 87.9. Cruzamento na grande área. O toque de cabeça. Passa por todos e vamos embora. Tiro de meta para o Guarani, Albert. O Robson, né? Escanteio venenoso pelo lado esquerdo. Mais uma vez, hein? O Robson apareceu no meio da zaga do Guarani, cabeceou para baixo, porém torto. A bola foi pela linha de fundo. Tiro de meta para o Guarani e segue, hein? Segue no Canindé. Guarani 0, Portuguesa 1. Que coisa, hein? Que coisa. Vem descendo outra vez a equipe do Guarani, tocando a bola ali com o Anderson Leite. Anderson Leite, nossa, meu Deus, como caminha. Como esse Anderson Leite. Eu avisei. É Leite mesmo, é Anderson Leite. Olha aí, ó, perdeu. Já perdeu, volta a bola, domina outra vez. Ô Albert, confirma pra mim se 16. O Helder. Nossa. É outro também, hein? Então, o Guarani. É aquela, eu vou falar pra você, cara. O Léo Santos ali, ele tá fazendo. O Léo Santos é o melhor jogador do Guarani nessa partida. Que fazem, Ricardinho, olha o Ricardinho aí jogando 90 minutos, hein, Ricardinho, que coisa, olha, difícil, desce a Portuguesa outra vez,
Consegue recuperar a bola o Guarani. É um pé de ganha, agora ganha um arremesso manual a Portuguesa. Quase 18 desse segundo tempo. Entregue. Guarani entregue em campo. A Portuguesa agora vai com as suas asinhas de fora. Ó o Giovanni Augusto aí, ó. Vai fazendo a jogada pelo lado esquerdo. Ganha na boa. Giovanni Augusto, hein? Aquele que não corre. Aí o Guarani vai com a bola dominada no pé. Ele faz essa ligação direta. E o Gabriel Santos entrou em campo. Só tá. Lançamento não, então, ali. O Gabriel Santos entrou em campo. Eu acho que entrou, né? Tá em campo, né? E você não tira, você não coloca o João Vitor, não coloca ninguém. Não é possível, cara. Não é possível que nós estamos vendo uma partida totalmente diferente do que o nosso treinador. E é falta, hein? Vem descendo ali a equipe da Portuguesa. Ganha falta ali o Guarani. Bugre tem falta pelo lado esquerdo. Tem oportunidade o Bugre de colocar essa bola no fundo do gol, no fundo da rede. E pelo menos empatar jogando fora de casa contra a Portuguesa. Situação delicadíssima do Guarani no campeonato. Situação delicadíssima do Guarani no campeonato. Vai pra cobrança Reinaldo. Reinaldo olha pro lado. Olha pro outro. Vai autorizar o ato da partida. Vamos, Bugre. Vamos, Guarani. Olha ali bem. Na grande área, o jogador do Guarani caiu, hein? Opa, tá sentindo, será que... Opa, ele tá rolando, o Gabriel Santos, ele tá acusando alguma coisa? Tem VAR também, né? O que? Tem ação como essa? Exato, ele tá ali sentindo, tá rolando. Será que houve um... Ah, aí aquela, né, meu? Se o VAR não pegou direito lá, e o árbitro ali tá pedindo pro Gabriel Santos levantar, tá mostrando ali o relógio, né? Tá mostrando o relógio ali que vai acrescer, pra nós é melhor ainda, né? E alguma coisa está sendo feita ali, ó. Pediu para esperar um pouco, né? O árbitro Flávio Rodrigues de Souza. Do VAR, né? Exatamente, mas eu acho que foi um pisão normal, né? Mas agora é aquela, né? Toda migué quando o Palmeiras faz 2-0, né? 2-0, placar ao vivo, futebol interior, o placar mais ao vivo que tem. Palmeiras 2, Corinthians 0. Para cobrança ali de falta. A equipe do Guarani, Reinaldo na bola, 20 minutos desse segundo tempo. O Bugre vai perdendo o placar de 1-0. Lado esquerdo. Tá ouvindo alguma coisa ali, pelo jeito tá arrumando a barreira. Ou ele tá ali ouvindo, não foi nada. Falta marcada. Pra cobrança de falta. Meu Deus. Não, mas ali a barreira andou também ali. Ó, então é falta de malandragem também, meu. Falta de malandragem também do Reinaldo. Você tem o camisa 78 pra bater, né, meu amigo? Olha aí, olha o perigo, ó, perdeu. Recuperou Felipe Marques, vem descendo o Paraíso, tá pedindo lá na ponta direita. O toque para o Tauan, cruzamento, vem a Portuguesa, furou o Paraíso, voltou pra fora. Olha, como eu disse, olha, é pra perder, não essa tem qualidade, a Portuguesa não, também falta qualidade, mas o Guarani consegue ser... Então, mas é o que eu falo pra você, cara. A jogada, né? A jogada toda construída, né? Pelo lado esquerdo. O cruzamento da grande, mas com toda facilidade, né? O Tauan cruzou pra trás. E ali estava ele, né? Chegou na diagonal, né? Prontinho pra fazer, de frente pro crime. Graças a Deus, né? O camisa número 9, o Paraíso. Mal passou entre as pernas dele. Não teve nada. É, pro Paraíso. Dá bem, foi Paraíso pra gente. Mas se é outra ali. Se é outra ali, ó. Ô, Albert. Pois não. O Luiz Freitas fala que a gente somos uma piada. Pois é, né? Eu respeito a opinião dele, né? Nós iremos agora ter que pedir também, né? Se caso, né? Tem que confirmar o caminho, né? O motorista emprestado. Então, é aquela, né? Um dia a gente ri, outro dia a gente chora. Mas vamos ver aí, né? Cruzamento na grande área, tira a Portuguesa. A bola volta, reboteada, vamos Bugre. Olha ele, Léo Santos de novo. Fez o toque, domina. A abertura de bola aqui na ponta direita. A tabelinha vem Reinaldo. Reinaldo girou o corpo, vai ganhar o escanteio. Ele conseguiu, cara. Ganhou o tiro de meta. E quando o Giovanni Augusto cai, tá sentindo campos, alguma coisa, tirou até a tarde de capitão, vai sair. Já fez a parte dele já, né? Agora... O Reinaldo, ele com a bola dominada pelo lado direito, vai embora. O camisa número 10, ele mesmo. Vai embora o Giovanni Augusto, nervoso Giovanni Augusto, mas o importante é a bola no barbante. Vai entrar o Dudu. Dudu Maraíma, camisa número 16. Dudu Maraíma em campo. Foi embora ele, Giovanni Augusto. Tá difícil, viu?
Tá difícil e o técnico Claudinei Oliveira tá gostando do que tá vendo. E quando ali parece que tem um bololô ali, né? Ali os jogadores, entrou o massagista ali, e o árbitro tá falando alguma coisa com o massagista, alguma coisa. Ali chegou o Helder ali pra tomar aquela famosa água, né? Pra dar aquela refrigerada. E nada do Claudinei Oliveira mexer. Nada do Claudinei Oliveira mexer. Ele tá gostando do que ele tá vendo. É possível que ele está vendo um jogo totalmente diferente do nosso. Pra mim ele errou, tirou o Camacho. Anderson Leite veio embora, né? Quando ele vai, agora ele vai mudar. Aí é o mais do mesmo, né? Vamos lá. O Marlon, camisa número 8, está pronto para entrar e o Diogo Matheus. Então não vai, ele vai trocar, ele vai tirar o... Vou dar uma de presidente, né? Ele vai tirar o Reinaldo. Presidente, um beijo no seu coração. O Reinaldo e também o Heitor. Ele vai tirar. Vamos lá. Vai embora o camisa número 16. Vai o Helder. E vai entrar o camisa número 8. O Marlon. E vai embora o camisa número 20, o Reinaldo. E entrar o Diogo Matheus, o camisa número 13. Ou seja, né? O Diogo Matheus, ele vai quebrar, vai fazer a boa ali, né? Porque ele não tem lateral esquerdo de ofício, né? Os selecionáveis para essa partida, né? Que levou o Diogo Matheus, o Heitor e o Helder. Com certeza o Helder sentiu, né? Sentiu o cansaço, né? Desde o começo da partida. Ele já entrou, né? Cansado. E alguém vai fazer a boa. Então ele põe o Marlon para poder fazer essa dobra, para poder a bola chegar, para poder... É isso mesmo, ó. Entendeu? Então o Diogo Matheus cai para um lado, pelo lado direito, para ajudar o Heitor, para ajudar o Heitor, né? Mas aí, só que fica esse buraco todo. Lá vem os homens de novo. Lá vem a equipe da Portuguesa, domina aqui na ponta, vai tentar criar a jogada, driblou, fez o toque, tentou driblar, não conseguiu outra vez. Volta a bola, vai tentar na linha de evolução, conseguiu, volta. Tenta ali outra vez fazer o lançamento, a equipe da Portuguesa, que vai vencendo o placar de 1-0, volta a bola. Vem ali, tentando na bola reboteada. Vem carregando essa bola, domina aqui na ponta esquerda. Domina, gira o corpo, vem com quem joga, faz o giro. Outra vez do círculo central. Faz a devolução, vai tentar outra vez. Tocar essa bola, preferiu fazer ali a devolução, domina o Bugre. O Bugre vai perdendo o jogo, placar de 1-0. O tempo vai passando, chegando quase na marca de 26 desse segundo tempo. Perde o Guarani, vem descendo a Portuguesa com o camisa número 9, o Paraíso. Ele dominou, vai parar, olha, vê com quem joga, aperta o Guarani, o Paraíso dribla, a bola já saiu e tem arremesso manual a equipe do Guarani. A sorte do Bugre que esse Paraíso também é péssimo. Não adianta. Paraíso é craque, perto do que nós estamos vendo aí, não é possível, cara, que os caras não vai pôr o Rafael pra jogar, gente. Não é possível, sabe, vai ficar fazendo aquele puxadinho, né, não vai fazer a reforma completa. Vai fazer o puxadinho. Poxa vida, gente. Precisamos dos 3 pontos. Agora, mais do que nunca, o empate, vai. O empate tá bom, vai. Pelas circunstâncias, o empate tá bom. Ó, o Ryan com a bola dominada, ninguém aparece, ele toca a bola pro lado. Devolução feita. Aí, ó. Aí fica nesse joguinho, ó. Tuque, 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 tuque. Não aparece ninguém, velho. Gabriel Santos entrou pra quê? Pra quê? O time penso. Sabe, o time ninguém se movimenta, o Matheus Bueno. Agora com o Heitor caiu pra esquerda. Olha o toque, deu certo, o Regis fez ali a devolução, Hilari, tira, afasta a Portuguesa. Tem arremesso manual. Vamos, Bugre, tem a oportunidade, vai mandar essa bola lá dentro da grande área. Arremesso manual, direto, a bola tá viva. Tira de qualquer maneira a Portuguesa. A bola vai pra fora, tem arremesso manual. Cara, que jogo é esse, hein, Albert? E o Heitor tá fazendo a esquerda, né? Tá fazendo a do Helder. E o Diogo Matheus foi pro lado direito. Ó, Ryan sozinho, ó, no meio campo, os jogadores, ninguém se mexe. Ó, o Matheus Bueno aqui aparecendo aquele bonecão de posto, não se mexe. Ó, olha o Regis, recebeu, linha de fundo, cruzamento, vai pintar o gol de empate. Tira, afasta a zaga da Portuguesa. A posse de bola era do Guarani, foi nada, hein, árbitro? Foi nada, hein? Foi na bola, mas marca a falta pra cima do Felipe Marques. Canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM, aqui nós esperamos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você.
O tempo vai passando. Atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol. Vem comigo para o tempo e placar de jogo. 28 passados desse segundo tempo. Nona rodada do Campeonato Paulista. Portuguesa vai vencendo 1, Guarani tem 0. Placar ao vivo, futebol interior, o clássico paulista, Palmeiras 2, Corinthians 0. Valinhos FM 87.9. Gustavo Marques. O tempo passa e o jogo é feio, hein, Albert? O jogo, o tempo vai passando, 28 minutos do segundo tempo, o tempo vai passando. Aqui nós estamos vendo o Heitor caindo aqui pelo lado esquerdo. Aí a bola tá no pé do Anderson Leite, que faz esse passe maravilhoso, né, pra equipe do Guarani. O Guarani vai tocando e vai sem produtividade. Ó, o Regis vem aqui, ó, entre os zagueiros, né, recebeu a bola na fogueira, toca a bola. O Regis no meio campo, ele tocou a bola pro goleirão Vladimir. Por quê? Porque o Guarani não tem... ele tá vindo buscar o jogo. Tá tentando, né, achar as opções. Lá vem o Bugrão. Lá vem a equipe do Guarani, não consegue, perde a bola, agora volta ali no círculo central. Domina, vem carregando, o lançamento feito, vai tentar girar o corpo, conseguiu passar ali, não consegue o Gabriel Santos, mas a bola volta ali com o Regis. Regis solta essa bola, domina na ponta para o Diogo Matheus. Diogo Matheus, a devolução para Gabriel Santos. Gabriel Santos fez o giro, cruzamento na grande área, o toque de cabeça, vai para fora. Tiro de meta para a Portuguesa, Albert. O Guarani vai tentando, né? Daquele jeitinho, né? Acanhado, né? Sem causar medo, sem causar sustos. Jogada pelo lado direito ali, o Diogo Matheus fez o cruzamento ali com o Gabriel Santos, fez a tabela, fez o cruzamento ali, o Pablo Tomás tentou cabecear, a bola, ele cabeceou, né, mas pegou bem no Cucuruto. O Cucuruto é o centro da cabeça, não pegou na testa, a bola tomou altura, foi sobre a meta do goleiro Tomazella. Segue no Canindé. 30 minutos do segundo tempo, Portuguesa 1, Guarani 0. Você ligado, você conectado, vai ter 2 mudanças na equipe da Portuguesa. Eu tô esperando agora pra ver quem são. Tem 2 jogadores, aí não dá, né, mano? Quem sabe o Guarani agora consiga, que tá difícil, hein? Vem tocando a bola, lá pela ponta direita, o tempo vai passando, o jogo é desanimador, jogo feio, jogo horrível, que vai deixando os torcedores do Guarani mais preocupados e indignados, principalmente de jogadores que saíram de Campinas, foram até São Paulo, lá no estádio do Canindé, para assistir mais um jogo horrível do Guarani. Os torcedores, foram 13 ônibus, aí, nossa, eu tô na roça, 20, 14 e 17. Meu amigo, eu falo pra você, né, a gente tenta, né, a gente tenta, e eu marquei aqui o número errado, agora não vou saber quem que é, parabéns, Albert. Eu marquei 2-14 na minha papeleta, depois você vê aí quem é o 14 aí pra mim, aí, o Gustavo Marques, porque eu acabei perdendo. Vai sair o Paraíso, vai embora, vai entrar o camisa número 20. Eu marquei 2-14, tá? Agora eu preciso descobrir quem que é. E o 17 vai o 8, só que eu não sei quem é o Ricardo. O Paraíso sai, entra quem? O Paraíso sai e entra o camisa número 20, que é o Renan Gorni. Vai embora o Felipe Marques, agora não entra, esse sai, e vai embora o Ricardinho, né? Ricardinho, camisa número 8, vai embora, entra o 17. O camisa número 17 é o camisa... Cadê o 17? 17 eu não marquei na minha papeleta. E o 14, né? O 14, o Denis, ele entra no lugar do Felipe Marques. Agora eu vou descobrir aqui o 17, porque eu acabei até marcando errado aqui. Com tanta emoção, eu tô com 2 14, né? Na minha escalação, é o 17. O 17, ele é o Denis. E o 14 é o Pedro Henrique. Então, Pedro Henrique entrou no lugar do Felipe Marques. O 14, Denis, entrou no lugar do Ricardinho. E o Paraíso, camisa número 9, foi embora. Entrou camisa número 20. O camisa número 20 é o Renan Gorni. A informação para a concessionária Sim. Você ligado, você conectado junto com a gente. Vem descendo o Guarani com o Léo Santos. Léo Santos fez a devolução, domina com o Diogo Matheus. Diogo Matheus tentou ali fazer o lançamento, ganha o arremesso manual.
Vai ser cobrado o Diogo Matheus. Volta a bola no sistema defensivo. Vai tentar fazer o giro. Lançamento feito pro Regis. Regis girou o corpo, tentou a devolução, não consegue, pede a falta. A arbitragem marca nada. Desce a Portuguesa, lançamento minha nossa. Vem descendo de novo. A devolução, azeitou, passou, tira de qualquer maneira a zaga. A bola volta ali no contra-golpe, domina pelo lado direito. Tentou passar, não conseguiu. A bola volta, reboteada, tira. Volta de novo. Vem tocando a equipe do Guarani. Vai levar o cartão amarelo, ganhar né? algum cartão ali, hein? O camisa número 17 acabou de entrar, né? Vamos ver se é o Pedro Henrique mesmo, né? Acabou de entrar o Pedro Henrique, camisa número 17, né? E fez uma falta, né? Na saída, o Guarani tentou sair em velocidade, acabou dando carrinho em cima do zagueiro do Guarani. Falta marcada, é o Denis. Denis é o 17, tá? Então, Denis, o camisa 17, e o Pedro Henrique é o 14. Então, Denis fez a falta. Falta marcada, cartão amarelo, a informação para restaurante do Dadá. Lançamento feito, manda o balaio pra frente, sobe de cabeça para fazer o giro, não conseguiu. Fez o toque, faz a devolução, domina aqui na ponta, conseguiu pegar ainda na ponta, vem descendo a equipe do Guarani, o tempo vai passando. Solta a bola, gira o corpo, vem carregando. Minha nossa, o círculo central. Trabalha a bola o Bugre. Vem tocando bola ali com o camisa número 4, que é o Ryan. Ryan faz a devolução. Gira o corpo, domina com o Léo Santos. Léo Santos vai tentar a devolução. Deu certo, domina, vem tocando Sanderson bola. Leite, com o Anderson Leite que perde de novo. Agora vem a Portuguesa no contragolpe, no lançamento, tentando achar alguém. Dominou, girou, tentou passar de carrinho. A arbitragem está marcando falta do Heitor, hein? Camisa número 2, vai levar o cartão amarelo, né? Chegou atrasado no lance, né? O contra-ataque da Portuguesa. Falta marcada. Tenso, hein? Cartão amarelo pro Heitor. Vou falar uma coisa pra você, viu, Gustavo Marques e amigos que está nos acompanhando pela Rádio Valinhos FM 87,9 e também pelos canais Futebol Interior, pela nossa grande audiência, pelas redes sociais, né? Pelos canais de áudio, né? No YouTube. A situação é desesperadora. Estamos vendo aí a torcida da Portuguesa fazendo a festa. Saiu daqui de Campinas 13 ônibus, né? 13 ônibus, fora os carros de passeio. E agora chegou numa situação em que não temos mais o que fazer. Quando ali o árbitro, ele vai conversar, vai ver o VAR. Será que vai ser para cartão vermelho? Não me fala. Não, então. Ele vai olhar o VAR, né? Alguma coisa aconteceu, não sabemos, tá? Porque eu também não vi nada. Quer dizer, a gente viu, né? Será que o cartão houve alguma agressão do jogador do Guarani em cima do jogador? Aí é pra o carrinho. Essa eu não entendi. Ele pegou acho só pra cartão vermelho. Não, eu acho que o Heitor, ele vai ser, deu o cartão amarelo pra alguém da comissão técnica. Eu acho que o Heitor, ele vai, ali estão vendo o lance, né? Agora a gente não sabe se é o impedimento, né? Ou se é ali a falta, ali, lance e revisão, ou se ele vai expulsar o jogador do Guarani, camisa número 2, Heitor. Aí nós estamos feitos, né? Já tá difícil o morro, né? Então é estranho. Não sei o que ele está procurando ali. Pegou em cima, vai dar cartão vermelho, vai ser cartão vermelho. O Heitor vai ser expulso, tá? E aqui na rede social, aqui, né? Paulo Roberto, time ruim, vamos colocar Rafael. Tá expulsado. Aí, ó, pronto, adivinhado, né? Adivinhei, né? Então agora, para ficar melhor ainda, vamos apagar aí o cartão amarelo para o Heitor e vamos agora colocar no vermelho, que já estava ruim. O que pode tá ruim que não pode piorar, né? Então, Heitor, cartão vermelho, suspenso contra o São Paulo, né? E agora vai os jogadores para aquecimento do Guarani. E ele vai lá conversar com o quarto árbitro. Já foi, filho. Foi expulso, filho. Tchau, sai fora. Não contribui nada, vai com Deus e boa sorte. E assim, né? Agora vamos esperar agora, a partir de amanhã, os próximos capítulos, né? Os mesmos capítulos, né? Então, vamos esperar os próximos capítulos, né? A situação, acho que sustentável, né? Estamos vendo aí as redes sociais, todas bombando. Situação sustentável. Eu acho que o problema não tem que começar de cima para baixo, né? Esse time, esse elenco não foi os torcedores que montaram, né? Essa situação. Então, agora é rezar, Gustavo Marques. Só isso que resta.
Vem pra cobrança de falta a Portuguesa. Ficou ainda mais complicado como é a menos. Partiu, bateu pro gol. A defesa do goleiro. É difícil, fica até... Desanima até pra gente executar o nosso trabalho aqui. Mas é... Como é que você narra com entusiasmo? Como é que você reporta com entusiasmo jogo como esse? Já me desanimaram tanto antes de começar e durante. Agora no final, né? O camisa número 6, né? Bateu fino, bateu forte. Né, o Eduardo Diniz, né, uma bomba, e ali o goleirão, né, o Vladimir fez a defesa. Escanteio, quando ali né, a Portuguesa 6 jogos sem vencer. 6 jogos sem vencer. Um turbilhão na diretoria, né? E a Portuguesa vai vencendo, vai. A devolução, cruzamento dentro da grande área, afasta a zaga da equipe do Bugre. Agora desce no contragolpe, tá marcando alguma coisa? Falta para o Guarani. Acima de quem? Ué, se foi pro 17, 17 é cartão vermelho. Se 17, expulsou camisa número 17. Ele acabou de entrar, foi expulso. Já tinha primeiro lance, né? Ele tinha tomado o cartão amarelo, camisa número 17. É o Denis, né? O Denis, ele tomou o segundo. Aí, graças a Deus, eu tô falando pra você, seria, né, sensacional, né? E foi expulso. Foi puxar um contra-ataque, o Guarani foi sair no contra-ataque, acabou sendo expulso. Bom, 39 minutos do segundo tempo, Gustavo Marques agora é só rezar. Vem dominando a equipe do Guarani outra vez. A abertura, lançamento, a bola tá viva nas costas, conseguiu cair, não marcar pênalti, não marcou não. Não marcou não. Nem o VAR vai chamar. O banco de reservas do Guarani levanta inteiro. Não vai marcar não, hein? Ignorou. Mas, ele tomou a carga por trás, né? Ali foi o Marlon, né? A bola ali em elevação. Guarani, quando você é o que eu falo pra você. Agora tem que chamar o Milionários é Rico. Olha lá, o Ed vai fazer o papel dele. Mas nem pra ir lá. Então, olha lá, tem que ver ali, ó. Milionários é Rico. Quando tem um lançamento. Foi nada. Ele fingiu que ia bater, cara. Ele fingiu que ia chutar e acabou no. Por menos, hein? Por menos é marcado o pênalti a favor. Contra a gente, hein? Por menos, não sei não. O Matheus Bueno agora tá de capitão, não marcou nada, velho. Pelo amor, esse VAR só funciona contra, velho. Minha Nossa Senhora, não é possível. Tempo passa, o desespero bate. Olha aí, ó, perdeu já o Bugre. Desce a Portuguesa no contra-golpe da Portuguesa. Canais Futebol Interior e Valinhos FM, aqui nós respiramos futebol. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Lançamento, domina, tentou driblar, foi pra cima, girou o corpo, vai fazer ali o giro, a abertura, linha de fundo, vai fazer o cruzamento, sobe de cabeça, tira, a bola tá viva, vem a Portuguesa. Joga como quer a Portuguesa, o Bugre não tem forças. O Bugre não tem forças para empatar. O Bugre não tem forças para surpreender a Portuguesa. Vamos chegando quase na marca de 42 minutos. Vitória parcial da Portuguesa, placar de 1-0, gol de Giovanni Augusto aos 51 minutos do primeiro tempo. Agora desce o Guarani. O lançamento chega para fazer o corte. Vem descendo de novo a Portuguesa, bateu pro gol. Bateu para fora, Albert. 41 minutos. Tem aquele filme, né? A espera do milagre, né? É agora a nossa situação, a espera do milagre. Um empate agora com sabor de vitória. Quem sabe agora no encarne no Guarani aí o Santo André, né? Que no finalzinho acabou fazendo gol. Lá vem o Bugre. Lá vem o Bugre. O lançamento feito, linha de fundo, cruzamento na grande área. Passa por todo mundo e vai embora. Tiro de meta para a Portuguesa. Portuguesa que vai conquistando 3 pontos importantíssimos nesse campeonato. O Bugre não consegue assustar ninguém, Albert. Não conseguiu assustar o Santo André. Não conseguiu assustar a Portuguesa. Assusta nós. Vai assustar o São Paulo? Assusta nós só. Se bater o pé, o São Paulo corre? Se bater o pé, o Botafogo corre? Bater essa bolinha aí. Se gritar, o Red Bull corre? Era bom mesmo, né? Era bom mesmo. Né? Se contra a Portuguesa, que tá lá embaixo. Se contra o Santo André, pior time do campeonato. Você não conseguiu vencer em casa, meu amigo.
Pior time do campeonato. Hoje, o Guarani poderia, se caso, né, não podemos voltar, quando vai mudar. Vai entrar o camisa número 19, o João Vitor, agora. E vai entrar o Márcio Silva, agora. Sabe, é umas coisas assim que vai embora o Matheus Bueno, vai embora, camisa número 18. Matheus Bueno vai embora, 18, e vai entrar o 44, o Márcio Silva. E foi embora também, eu não vi, acho que foi o Pablo Tomás foi embora. E entrou 19, João Vitor. A informação para a concessionária assim, agora. 43 minutos do segundo tempo. Impressionante, meu amigo. Impressionante. Agora. E não colocou o Rafael Freitas. Não colocou o moleque da base. Não colocou, cara. Lá vem a Portuguesa. Lá vem a Portuguesa. Cruzamento, tira, a bola volta ali, reboteada. Vai tentar ganhar um escanteio. A bola tá viva, hein? Mas tudo que ele quis. A bola tá viva. Conseguiu ali recuperar a zaga do Guarani. E ganha um arremesso manual, Portuguesa. E a bola não saiu, tá? Não saiu. Não saiu, ele não saiu. E quando agora houve um estourão... Não, sim, a assistente não deu, mas então, a bola saiu. Não saiu? Número 15, levou o cartão amarelo. É o número 15. É 15 que entrou, tomou o cartão. Eu nem sei, mas nem vi aqui. Bati meio de relance, mas não é 15 não. Deixa eu ver quem foi que tomou o cartão amarelo. 16, desculpa. Camisa 16. Dudu Maraíma entrou, eu nem vi quem saiu. Ah, sim, o Giovanni Augusto. Exatamente, entrou no lugar de Giovanni Augusto. De verdade, hein? De verdade. O Guarani, pra mim, tá sendo o pior time do campeonato, hein? Não, que tá sendo pela pontuação. Não, pela pontuação não, né? Mas pela... Não pela pontuação, mas... Olha quem os caras vai colocar, né? A geradora... Você tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Hoje poderia, né? O Guarani dar uma de Santo André, né? É assim, viu, o Guarani que faz, ó. Tá vencendo por 1-0, né? Com 1 a menos do que estavam, né? Com 1 a menos. Os dois estão com 1 a menos. E a Portuguesa vai segurando, ó. Mordendo em cima, não deixando a equipe respirar. Feita. Abertura, vem a equipe do Guarani. Cruzamento lá dentro da grande área. Sai pra tirar a zaga. Bola volta. Rebote, ela bateu pro gol. Pra fora. 6 de acréscimo, Albert. 6, né? Mais 6. Será que vai? Mas agora o goleiro vai sentir. É aí que eu falo pra você, né, mano? Aí que entra picotar o jogo, né? O Guarani, 2-1, né? Poderia ter feito isso, né? A malandragem, saber picotar. Mas o Guarani não teve essa sabedoria. E não vem tendo a sabedoria desde o começo do campeonato. Não só os jogadores, né? Mas como todos, né? Todos são sócios do desastre. Não são só os jogadores, tá? Não são só os jogadores. Todos são sócios do desastre. Todos, sem exceção, são sócios do desastre. Porque o jogador tal, o Tomazella vai levar cartão amarelo. Todos, sem exceção, são sócios do desastre. Então, escrevam bem. Todos são sócios do desastre. O que falar, hein? O que falar, o que dizer. Mais 3 rodadas. E aí? Eu espero do milagre. Se não venceu, Gustavo, você não venceu até agora, meu amigo. Você teve 2. Foi ofertado, como diria o técnico Humberto Louser, né? No final do Campeonato Brasileiro, onde estávamos brigando para subir. Foi ofertado a vitória várias vezes o Guarani não soube. Ganhando de 2-1 do Novo Horizontino em casa. Perdeu de virada. Ganhou de 2-0 do Santo André. Deixou empatar. Empatando. E o resultado já era horrível. Acabou perdendo para Inter de Limeira. Então, tá aí. Ofertado para o torcedor bugrino, é isso. Lançamento, vem a Portuguesa, tira, o goleiro voltou, bate pro gol, demorou. Onde? Vai pro cruzamento. Eu acho que foi pênalti agora, hein? Pra fora, será que vai chamar o VAR? Então, eu acho que houve um... Ali tá sentindo ali o Marlon, ali, bateu a cabeça no gramado ali com força. Vamos ver o lance, né? Porque quando o Tomazella sai, ele sai meio estabalhoado. Olha o lançamento. Ali saiu o Tomazella. Pênalti. Pra mim foi pênalti, porque ele não pegou a bola.
Foi no atleta. Ele foi no atleta, né? Apesar que dentro da área... Não, mas não, tudo bem, mas goleiro, tudo né? bem, mas pra mim ali, ó, Pela regra... ali pra mim foi pênalti agora. Pela regra, é verdade, dentro da área, ele o acabou goleiro acertando, pode- exatamente, ele vai mandar. Ah! Vai pra cobrança de escanteio, cruzamento. Ele não marcou, porque a regra diz que dentro da grande área é do goleiro. Mas não acertou, O choque entre o goleiro e o atleta não dá em nada. Ah, que isso? Você não existe. Que regra é essa? Ah, quer ver? Vou puxar aqui. Que isso? Que regra é essa, Marlon? Vem dominando. Tira de qualquer maneira a zaga da equipe da Portuguesa. Ele acertou o jogador, cara. Ele acertou o jogador. Não é isso. Ele acertou o jogador. Que regra é essa? Que regra é essa? O goleiro, a área do goleiro, beleza. Mas desse jeito, acertando o jogador, ele acertou o jogador. Ele errou o tempo. Ele acertou o jogador, cara. Mas tudo bem, né? E quanto aí, ó, viu, gente, ó. Vou falar pra você. Se matem, quer dizer, briguem, não se matem, tá? Não vou deixar faca, não vou deixar nada aí. Só segura a onda aí, por favor, tá, gente? Aí no bancada virtual. Por quê? Estão brigando? Tá, aí a turma agora começa, né? Aquela, né, meu? Quem ganha faz a festa, né? Quem perde, tem que ficar aí com cara de pastel igual a gente tá aqui. Mas aqui, ó, tô aqui perto do Novo Horizonte, ó, Paulo Sonsini. Quem mais? Eu vi também, ó. Cadê? Tem mais alguém aqui também que tava de outra cidade também. Agora não perdi aqui. Foi tantos comentários aqui. Aqui bombou a live, né, Felipe Marques? Hoje bombou a live. Mas é aquela, né? Agora é o último respiro, né? Guarani fizer igual o Santo André. Faltando dois. Possível? Sim, provável. Faltando 2 para terminar. Vem Regis, ganha a falta portuguesa. É difícil, hein? Não, esquece, acabou. Agora é aquela, né? Aí, ó, isso é picotar o jogo, ó. Isso que eu falo, ter transpiração, né? Muito acomodado, né? Aí eu fico pensando nos torcedores, né? 13 ônibus que vieram daqui pra lá, foram fazer, né? Pra empurrar. Agora aparece aí, né? A Fabulosa, né? Dragões da Fabulosa, a torcida organizada da Portuguesa. E aí que tá, né? 50 segundos para terminar o jogo. O Bugre vai perdendo. O Bugre que empatou contra o Santo André e agora fora de casa vai perdendo o jogo para a equipe da Portuguesa. Que desce, tenta criar jogada, não consegue, perde o Guarani. Veio a Portuguesa, prende a bola no campo ofensivo. Cruzamento na grande área, passa por todo mundo e vai embora. Tem gol. Placar Futebol Interior informa, hein? Empatou. O Corinthians empata, hein? Perdendo de 2-0. O Garro, hein? O Garro empata agora Palmeiras 2. Corinthians também 2. Ó o Bugrão. Lá vem o Bugre, ponta esquerda. Último ataque no Guarani, ganha um arremesso. Mano, agora pode vir o Vladimir. Vem todo mundo. Vamos. É a última, tem mais um. Vamos até 97. Abre o jogo, domina. Com ele, o Anderson Leite, cruzamento errado. Volta, Anderson Leite de novo, lá dentro da grande área, pegou, soltou, pegou de novo o goleiro. Que coisa, hein, Anderson Leite, a bola para no pé dele, esquece. Meu amigo. Desesperadora a situação do Bugre dentro do campeonato. Então, aí eu falo pra você. Ainda mais desesperador porque a equipe não mostra alguma reação. Não reage. Não reage. Não esboça aí uma reação nenhuma. Tem sangue. Vem o Regis. Círculo central. Lançamento feito. Meu Deus do céu. Anderson Leite quase ali. Caiu com a bola nos pés. Apita o árbitro. Aí, ó. Final de jogo, a Portuguesa vence o Guarani. O Bugre perde mais uma dentro do campeonato e agora se complica ainda mais. O Bugre não consegue reação dentro de campo, não consegue reação nas partidas que ele joga. E aí fica difícil, né? Fica complicado, Albert. Está complicado, né? A situação em que o Guarani se encontra.
Sinto muito informar, mas né, nós temos 9 pontos em disputa. A Portuguesa com essa vitória está se classificando para a próxima fase. Né? Tomamos o gol do Giovanni Augusto. Olha só que situação. Agora, Ituano, né, com 6 pontos, conseguiu um empate ontem. Como eu disse, né, era melhor o Ituano ter sido derrotado por questões óbvias, né, pelo que vem aí apresentando a equipe do Guarani. E agora aí na zona de rebaixamento. Se o campeonato terminasse hoje, o Guarani estaria rebaixado para a segunda divisão. O Guarani que está no grupo B, né, com 4 pontos. Em 9 rodadas, 4 pontos. Em 2019, a pontuação de se salvar foi 9 pontos. Já nos anos subsequentes, né? Eu vou até dar uma passada aqui para vocês como foi a pontuação. Ainda algumas equipes ainda acabaram sendo rebaixadas com essa pontuação por conta do critério dos empates, né? Você aí tem e o craque do jogo ainda para ajudar, ainda foi o Giovanni Augusto, né? Então, vamos lá, em 2016, 11 pontos. 2018, 11 pontos. 2019, 9 pontos. 2020, 12 pontos. 2021, 22, 23 com 10 pontos. E o Guarani tem 5. O Guarani tem 5, tá? E tem 9 pontos em disputa. 9 com 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Todo ano, há 3 anos consecutivos, o Guarani vem fazendo 14 pontos. O ano passado, 14 pontos. Chegamos até na penúltima rodada contra a Inter de Limeira, que nós ganhamos fora de casa por 5-0. Gol do Jamerson, gol do Bruninho, que ainda não era o Bruninho, do Rabisco, né? Ganhamos de 5-0. Gol do Richard Rios, né? Ganhamos 5-0. E depois a partida posterior nós empatamos por 0-0, tanto que foi a estreia do Rafael Freitas, ele mesmo que está no banco de reservas. Ele entrou naquela partida, foi em 0-0. O Giovanni Augusto estava no elenco do Guarani. E agora nós estamos com 5 pontos. Estamos precisando daquele 9 pontos, né? Se for ver bem aí, nem tanto assim. Precisamos de 2 vitórias agora, né? 5 pontos, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nós precisamos de 2 vitórias. Então nós temos 3 times para ofertar esses 9 pontos, ou esses 6 pontos que nós precisamos, né? Nós temos aí o São Paulo Futebol Clube, precisa apresentações. O Botafogo, que virou um concorrente direto com o Guarani, que tem 8 pontos, né? E para fechar com a RB Bragantino aqui no Brinco de Ouro. Então a situação ela já passou do limite. O Guarani com esse resultado, né? Muita dor no coração, a gente tem que passar, né, a realidade. O Guarani com esse resultado, ele pode ter aí, obviamente, né? Temos 3 partidas, 9 pontos, vamos acreditar, mas pelo futebol que o Guarani vem apresentando. Felipe, está gravando? Pode começar. O Guarani com essa situação, né? Com essa derrota dolorida, né? Com essa situação, com essa derrota, o que o Guarani vem apresentando em campo. O Guarani da partida do Santo André para a Portuguesa, ela não progrediu, ela regrediu. O Guarani regrediu. O Guarani teve a posse de bola. A Portuguesa até os 35 minutos do primeiro tempo. Guarani, toma a bola, trabalha, faz seu jogo. E o Guarani sempre tropeçando nele mesmo. A infiltração, a tabela, a saída rápida, o Guarani não teve. O Guarani não tem. E a Portuguesa, esperando o Guarani, a Portuguesa esperando, muito esperta, colocou 3 zagueiros ali, 5 no meio, jogou um 3-5-2, jogava no erro do Guarani. E o Guarani tinha a posse de bola e não dava a chance do erro, do acerto da Portuguesa. Mas em 2 lances cruciais, né? Primeiro, após ali o jogador do Guarani receber o atendimento médico, né, reclamou uma falta, ali o Pintado chamou seus jogadores do meio e disse: infiltração pelo meio,
Aí tá com muita liberdade ali, ó, pelo lado. Eles estão saindo mais, eles estão com mais posse de bola, estão deixando aquele buraco. Primeira bola enfiada, né, em profundidade. Ali o Ricardinho acertou o travessão. Ali já deu medo, né? Ali o Guarani, opa, vamos trabalhar essa bola mais um pouquinho mais atrás, não mais à frente, para poder dar o lançamento para o Reinaldo e para o Pablo Tomás. Jogada anulada. Você tem 5 jogadores no meio campo. A bola não era trabalhada no meio campo conforme deveria ser, né? Porque o Regis ficou muito tempo de costas. Toda bola que o Regis recebia tinha 2 em cima. Tinha mais números de jogadores, né? Volantes ali cercando o Regis. E o Matheus Bueno acabou ficando encaixotado, não conseguia sair. Pra você ter uma ideia, o Camacho fez um lançamento, né? E o Camacho estava tentando organizar a equipe. E numa bola bandida, como a gente sempre bate nessa tecla, uma bola bandida no final do primeiro tempo, o Helder, perdendo a velocidade, acabou ali acertando o Douglas Borel. Pênalti, Giovanni Augusto bateu e acabou abrindo o marcador. Já no segundo tempo, a Portuguesa usou da mesma tática. Guarani, tô a bola, tô vencendo por 1-0, o que é importante é os 3 pontos. E o Guarani não soube aproveitar a situação. As mexidas do Guarani não surtiram efeito. Nada. Não surtiram efeito em nada. E o Guarani está agonizando, né, nesse Campeonato Paulista com apenas 5 pontos. Né? Hoje, se o campeonato terminasse hoje, o Guarani seria rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista. O Guarani ficou um tempo muito grande na Série A2, né, na época tentando se reestruturar. E o Guarani com essa derrota, né, tem depois 3 partidas em casa contra o São Paulo. São Paulo, que foi campeão agora recentemente. Depois pega o Botafogo fora de casa, que tem 8 pontos. Né, também não vem com resultados favoráveis. Precisa da vitória, obviamente. E o RB Bragantino, que nós sabemos também que é uma equipe de qualidade. Então, nesse momento de muita reflexão dos torcedores, né, de o porquê. O que está acontecendo? Mas isso deveria ter sido feito lá atrás, né? O Guarani está de 6 vitórias agora, 6 jogos sem vitória. A Portuguesa também estava 6 jogos sem vitória. A Portuguesa fez o seu gol e não fez como o Guarani fez em casa. O Guarani fez 2-0, quando sentiu a pressão não soube fechar os espaços. A Portuguesa jogou certinho. O Guarani não conseguiu, o Guarani não consegue agredir os seus adversários. E aí, terminado o jogo, 1-0, gol do Giovanni Augusto. O Guarani teve por um tempo mais posse de bola, mas que nada resolveu. E o Guarani agora agoniza para tentar se livrar da Série A2 do Campeonato Paulista de 2025. Gustavo Marques. É isso aí, Albert Cavalcante com os seus comentários, também desabafando. O Guarani não tem forças. O Guarani é uma equipe limitada que mais uma vez deu a vitória para o adversário. É isso mesmo que você ouviu, não? O adversário não construiu a vitória. O Guarani que deu de bandeja a vitória para a Portuguesa. E eu nem vi aqui, ó, público total, né? Público e renda, tá? Público total. Obrigado, viu, Pedrolino? Deus abençoe. 2.280 o público total e a renda foi de R$ 73.220. Público total. 2.280 torcedores para uma renda de R$ 73.220. A informação para restaurante do Dadá. É isso aí, esse é Albert Cavalcante. Agora um rápido intervalo, voltamos em seguida com aí o desabafo mais uma vez do Albert, os comentários, tudo que foi aí este jogo em que o Guarani foi derrotado. Valinhos FM. Futebol interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Gustavo Marques. Estamos de volta aqui nos canais Futebol Interior, que tem a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, a mesa de áudio e vídeo de Felipe Marques e também pela Rádio Valinhos FM 87.9, diretor de programação Ismael Neto, presidente Wagner Faneco, equipe técnica Mayla Siqueira e Gustavo Baldezin. A ficha técnica do jogo, né? O fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, onde o Guarani foi derrotado jogando fora de casa contra a Portuguesa. Fim de jogo aqui com vocês, ligados e conectados. Daqui a pouquinho também você vai ver aí todos os detalhes do que foi essa partida. O Guarani que mais uma vez decepcionou o seu torcedor, que saiu de Campinas
fretaram aí 13 ônibus, a diretoria fretou para ir até o Canindé e ver a equipe ser derrotada, Albert. Não, fretou um só, eu acho. Se eu não me engano, foi um só. O resto foi os torcedores mesmo aí que juntaram, né? E foram as torcidas organizadas, os torcedores comuns, né? Muitos foram de carro. Mais uma vez, né? Parabéns para a torcida do Guarani. Vocês são sensacionais, viu? Vocês são sensacionais, né? E aqui aqui o chat aqui vai pegando fogo. Ó, eu já vou falar para vocês, eu já encerrei minha participação no chat. Vocês se resolvam aí, tá? Mas a situação ficou agora impossível, né? Não impossível assim de pontuação, mas sim de resultado, né? Volto a dizer, você vai enfrentar aí 2 times de Série A e o Botafogo, né? Que é o seu adversário de Série B, né? Nessas últimas 3 partidas. E você teve a chance, Guarani. O Guarani teve a chance. Tiveram a chance de montar, né, no começo do campeonato, tiveram a chance de trazer jogadores com um pouco mais de brio, né? Ah, não encaixou. Cara, Campeonato Paulista é um campeonato curto, né? Todos nós sabíamos dos riscos, né? Porque 16 clubes, né, meu? Você tem que fazer muita força para ficar entre os 2 últimos. E o Guarani fez essa força, né? Está fazendo essa força. Então agora o Guarani não depende mais das forças dele. Lógico, ainda a pontuação ainda, né? Possível? Sim, provável. Pelo que vem apresentando, muito difícil. A nossa parte é acreditar, né? Mas o Guarani precisa se ressurgir das cinzas, se reinventar. E se reinventar na situação que está, é difícil, né? Volto a dizer, né? Eu bato nessa tecla aí. Você tem o Rafael Freitas, cara. Você tem o Rafael Freitas, né? Muda-se, entra todo mundo, mas não entra o menino da base. Por quê? Por que não entra o menino da base? Ah, nessa fogueira, pô, a situação. Até o Vladimir poder jogar de atacante, a situação que tá. Sabe, ainda teve ajuda do VAR, né? Bola na trave. O Guarani finalizou 2 vezes, acho que no gol do Tomazella. Tomazella foi um mero espectador. Não teve, o Guarani não chuta, não cria, não está organizado, né? E sabe, o meio-campo não funciona, os laterais, meu Deus do céu, né? A zaga ali, o Léo Santos ali, o que ali a gente vê que tem mais qualidade ali. O Ryan não comprometeu nessa partida. Então assim, a situação tá difícil, não tem transpiração, não tem a famosa, a gente não vê, sabe, o brio, né, em vestir essa camisa do Guarani. E volto a dizer, né, existe sócios nesse desastre, muitos sócios nesse desastre. Não é só a equipe, né? Começa sempre, tudo começa de cima para baixo. Volto a dizer que muitos jogadores que aí estão não bateram na porta do Guarani para poder vestir. Se fosse assim, eu com a minha falta de futebol, a falta de categoria, não sendo profissional, eu estaria lá, né? Por vestir a camisa, por ser torcedor do Guarani. Então, a situação é muito mais profunda do que se imagina. E nós aqui, né, os torcedores, mais uma vez, né, dizer aí que os torcedores estão de parabéns, sempre apoiando a equipe, né? Agora, a partida contra o São Paulo, vamos ver o que irá acontecer, né? O Guarani joga em casa. E antes o problema era o Humberto Louser. O Humberto Louser, ele foi embora. E agora? Que nem aquela música da Marília Mendonça. E agora? De quem é a culpa, hein? Exatamente. Agora entrou uma musiquinha agora no fundo, mas eu já imagino que seja, né? Que nós iremos agora, daqui a pouquinho nós iremos ouvir aqui a entrevista do técnico Claudinei Oliveira. De quem é a culpa, Albert? A culpa são séries, né? São sucessivos erros, né? Quando você acaba aí fazendo escolhas erradas, né? Se distanciando do torcedor, teimosias, ofertagens, né? Vamos ofertar o melhor e não acontece essa oferta.
Problemas em vestiário que é externado, como volto a dizer, né, que vestiário é um lugar sagrado, não se deve sair. Então, se trocou a comissão técnica. Humberto Louser estava totalmente errado? Só ele? Será que só ele mesmo que está errado? Né? Será? Volto a dizer, campeonato, salário em dia, conquistado com sucesso, isso é obrigação do clube. Né? Iluminação de última geração, campeonato iluminação, ganhamos campeonato iluminação. E dentro de campo, vamos enfrentar agora o Guarani, né? Por esses dias aí tem a recuperação judicial, onde os credores irão participar de uma reunião, onde lá será, né, acertado como será pago, se os credores irão aceitar a proposta do Guarani para poder ser pago as dívidas, né? E para pagar a dívida precisa de dinheiro, receita, né? A1, Série A, né? Isso ajuda a saúde do clube. Então estamos numa situação em que estamos girando no mesmo lugar, caminhando pelo mesmo lugar, e nós precisamos de explicações, mas não do senhor Juliano Camargo. Juliano Camargo, ele é funcionário do clube, assim como os outros, né? Mas nós precisamos, assim, alguém de cima. Eu preciso do presidente, preciso do CEO do Guarani, para ele falar, conversar, falar com o seu torcedor, né? Ele está lá, ele não é patrimônio do clube, ele está lá, né? O seu torcedor, né? O seu clube, o clube é pertencimento, é do torcedor. Alguém responde pelo Guarani Futebol Clube, e esse alguém tem que vir para chegar e dar a satisfação, né? Para externar, para ouvir as perguntas, para chegar com o torcedor, né? Com os torcedores e explicar a situação. Porque a situação que está, e isso não foi os torcedores que colocaram o Guarani nessa situação, o Guarani corre um risco iminente de Série A2. Volto a dizer, 3 anos, 14 pontos. 14 pontos. 2022 lutou para não cair na Série B. O Mozart Santos, ele pegou ali a sorte que ali estava ali, chegou o Richard Rios, chegou o Jamerson e o Yuri Tanque. Acabou salvando a equipe da situação. Então essa sorte, só viver de sorte não dá. Precisa ter competência, né? Precisa saber o que está acontecendo, né? Precisa olhar mais para os lados, acabar com certas teimosias ou certas vontades pessoais, né? Precisa, sabe? O Guarani precisa. E tanto batido na tecla que o Guarani estaria em reestruturação. Fechado. Estamos nos reestruturando. Mas com a situação que está e que ficou, né, e que permanece, essa reestruturação tem que ser um pouco mais profunda. Um pouco mais profunda. Não só departamento de futebol, mas assim em outros setores. Se assim me entendem. Então o Guarani hoje, infelizmente, o Guarani, ele está no bico do curvo, entre aspas, né? Com a situação, com os adversários que você vai enfrentar, né? Você não tem mais a chance, eu acredito que o Guarani não vai ter mais a chance de pegar, você não vai pegar mais uma Inter de Limeira em casa. Você vai pegar o São Paulo, cara. Você vai pegar o RB Bragantino, você não vai ter essa chance de virar, né? E que os deuses da bola estejam do nosso lado, mas faz 9 rodadas que estamos invocando a Nossa Senhora do Brinco de Ouro e os deuses da bola. E acho que só isso não dá. Inter de Limeira abre o placar contra o Água Santa 1-0. Então acaba tendo nós não temos mais forças. O que a gente poderia fazer, a gente fez. A gente vai, eu falo por mim, o Gustavo Marques também, rede social, né, nos grupos, né, vamos lá, não, vamos acreditar. Eu não tenho mais argumentos, Guarani. Não tenho mais argumentos. Tento ser mais otimista, comecei no ano passado, né, após aí sucessivos resultados que acabaram não vindo. O Guarani, 30 de novembro de 2023, foi a última vitória do Guarani em casa.
O Guarani venceu o Novo Horizontino por 2-1. De lá pra cá, o Guarani perdeu as suas peças, né? Perdeu o Pegorari. O Derek, a gente não sabe o tempo. Ninguém informou quanto tempo o Derek ia ficar fora. Né? Entrei em contato com o próprio Derek em rede social. Ele falou que ia fazer o exame, né? Pra saber se ia ficar de 1 a 3 semanas, que é a lesão de grau 1 ou grau 3. Né? Então pode ser, não obtive retorno se foi 1 ou foi 3, ou foi 2, desculpa. Foi 1 ou foi 2. Perdemos o Bruno Mendes. Ninguém divulgou a lista se alguém viria, né, para poder agregar, né, numa situação que você está sem atacante de ofício. Quer dizer, entre aspas, né? Você tem o Theo, você tem o próprio Rafael Freitas no banco de reservas e não entra. Aí agora que vai pro tudo ou nada, aí sim, você vai pegar e você vai colocar isso, vai, vou mudar tudo, agora eu vou colocar o menino, porque agora o menino tá preparado. Não. Agora sim é colocar na fogueira. Sabe, tem que mudar porque o Campeonato Paulista, campeonato curto, a maioria dos seus adversários foram times que irão se enfrentar na Série B. O Guarani vai pegar o Santos na Série B, Botafogo, Novo Horizontino. E você vendo a matemática aqui, estaríamos na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, caso, né? E estaríamos aí mais ou menos com essa pontuação aí. E com essa pontuação a gente sabe onde nós estaríamos também. A passos largos. Então, a Série A2. Exatamente. Ou o Guarani faz uma reestruturação séria, isso seja, né, sofrido, que nós sabemos que a série A2 é difícil, Gustavo Marques. Ficamos muito tempo lá. Batia na trave. Mas acho que eles não lembram, né? Então, é aquela. Ou seja, Ricardo Moisés não pegou essa época, né? Então, cara, é aquela, né? Marconato não pegou essa época, né? Mas eles pegaram o momento praticamente limpo do Guarani. Quando eu falo limpo, é nos bastidores, diretoria. Um clube hoje que consegue pagar o seu salário em dia, como você disse que isso não é privilégio, daí não é benefício, daí é obrigação. É obrigação. E outra, se não pagar o RJ, viu? E outra coisa, um dos né, com a recuperação judicial, você é obrigado a pagar em dia suas contas. Seu salário é obrigado, isso é obrigação. Então, caso você, né, falte com esse compromisso, você simplesmente acaba ali perdendo esse benefício, vou né? Vou dizer mais, né, Albert? Vou dizer mais. Quantos anos o Ricardo Moisés ficou na gestão? Ficou 3 anos, 2 anos, né? O terceiro ano, depois aí ele virou CEO, né, do Guarani. Quantos anos o Ricardo Moisés ficou no comando do Guarani? Foi quando saiu o Palmeirão, não foi? Tá, mas quantos anos? Uns 3, 4 anos, acho que tá. Aliás, quantos mandatos? Acho que ele ficou 2, né? Ele pegou o tampão, né? Mentira. Ele pegou o tampão. Quanto tempo ele ficou? Esse é o terceiro. Não, esse é o terceiro, não, então esse é o segundo. Esse é o terceiro. Não, esse é o terceiro porque não foi criado esse cargo. Quem manda é ele. Mas ele, o Ricardo Moisés, que é o responsável. Eu fui irônico na pergunta com você foi correto na sua resposta, porque eu tô colocando que esse é o terceiro. Essa é a terceira gestão do Ricardo Moisés. É ele que manda. Pode ver que todos os embates que tem, todas as vezes tem que aparecer alguém. Quem que aparece? Quem que fala? Não, ele fala em nome do presidente. Mas o presidente tá do lado, porque o presidente não fala. Tudo bem, mas ele tá em nome do... Não, mas... Legalmente, né? Sim, no papel é o Marconato. No papel é o Marconato. Quem comanda o Guarani é esse tal de CEO agora, que eu não sei quem que inventou esse negócio. Não, né? Senhor pra mim tá no céu. Então ele que comanda. Agora eles têm que vir aqui e se explicar. Porque ele prometeu algo no começo do campeonato. Aliás, começo não. No final do ano passado, foi isso? Em dezembro, que ele veio dar entrevista, ele prometeu algo que nós não estamos vivenciando. Ele prometeu algo que eles não estão cumprindo. Agora vocês têm que tomar vergonha na cara, o senhor Ricardo Moisés, o senhor Marconato, de vir aqui e falar pro torcedor e explicar o que de errado aconteceu. Vocês têm que dar a cara e vir trazer uma palavra de ânimo e de esperança para esse torcedor que está cansado de ver um Guarani sem vontade, de ver um Guarani sem criação nenhuma, de ver um Guarani desinteressado, de ver um Guarani
apático e uma diretoria que tá ausente, meu amado. Uma diretoria ausente, que não dá as caras, que não explica o que tá acontecendo. Quem que é o responsável por essa bagaça que tá acontecendo? Quem que é o responsável? É o torcedor? O responsável é o Claudinei Oliveira, que chegou agora? Quem que é o responsável? O que aconteceu com o Guarani? Peraí, gente. O planejamento que vocês prometeram em dezembro era um. Por que deu tudo errado? Por que vocês fizeram ao contrário? Esse é um dos piores times do Guarani. Esse é um dos piores times que o Guarani montou. Não tem uma zaga segura. Não tem laterais diferenciados bons que podemos confiar, não tem. O meio-campo é regular. Um ataque que não amedronta. Não coloca medo em ninguém. E aí? O que nós vamos fazer? A situação é delicada, Albert. Acho que nós não conseguimos entender que a situação é complicada. É só você pegar e ver os próximos confrontos do Guarani, Albert. Pois é. Não vai ganhar do São Paulo. Esquece. Com esse time. Jogando essa bola aí. Ganha. Jogando essa bola, não ganha. Não ganha. Ó, temos 4 times lutando para não cair. A Portuguesa, que venceu 7 pontos. O Ituano com 6, Santo André com 4 e o Guarani com 5. Então agora vamos passar aqui, né, os próximos jogos de cada um. E você fala para mim. Vou passar aqui os jogos de cada um aqui para você. Porque assim, a chance era hoje, cara. De mudar, de dar a famosa mas todo mudada. Dia a chance, a chance era essa hoje, acabou. Não, mas a chance acabou. Essa chance tinha acabou. contra o Santo André. Acabou, a chance acabou. Acabou, mas a chance era... Acabou a chance. A chance era hoje, acabou. 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 Vamos lá. O Guarani vai pegar o São Paulo em casa. Perde. Botafogo fora. Perde. E Red Bull em casa. Quer que eu responda? Então tá. O Ituano vai pegar o Red Bull em casa, a Inter de Limeira fora de casa e São Paulo em casa. Santo André vai pegar, né? Ainda vai pegar, né? Não jogou ainda o Santo André, né? Vai pegar o Bernô, né? Vai pegar depois a Inter de Limeira, vai pegar o Corinthians e vai pegar a Ponte Preta na última rodada. Aí você tem a Portuguesa, vai pegar o Palmeiras na próxima partida. Depois vai pegar o Botafogo. Tem ainda o Mirassol e o Novo Horizontino. E o Botafogo vai pegar o Mirassol, vai pegar a Portuguesa e vai pegar o Guarani, obviamente. E a última rodada, o Palmeiras. Por isso que eu falo pra você, com eu vou passando essas partidas, eu falo pra você que a chance era hoje. Pra mim, né, com muita dor no coração, pelo que foi apresentado em campo, que vem sendo apresentado em campo, pra mim o planejamento agora é de Série B, né, pensar na Série B e o ano que vem, não acabou, obviamente não acabou ainda o campeonato, mas provavelmente nós iremos aí, né, estar na Série A2 novamente. Pelo futebol apresentado, pela apatia que é apresentada, né, e pelos seus adversários. Gustavo Marques e amigos, a nossa grande audiência aí na Valinhos FM 87,9, também nos canais de Futebol Interior, né? Agradecer demais mesmo, agradecer demais a grande audiência, vocês são sensacionais, os torcedores do Guarani, mas com a situação em que se encontra, dificilmente o Guarani sai dessa situação. Dificilmente, Gustavo Marques. Ó, eu vou dar aquele. Eu quero acreditar ainda. Sabe quando você quer acreditar ainda? Não, vai dar. Não, vai dar. Vai dar. Mas você tem Santo André, né? Portuguesa 7 pontos, Ituano 6 pontos, e Santo André 4 pontos e Guarani 5 pontos. Né? O Corinthians já fez 10, como eu disse antes. E tem o Botafogo. O Botafogo também tem que começar a torcer. O empate ontem, né, da Ponte Preta com o Ituano acabou aí, né,
ajudando ainda mais o Guarani a dormir. Né? O Guarani fez tanta força, mas foi aquela força que conseguiu. Vai dormir na zona do rebaixamento e depois vai ter que se preparar, mais uma vez fazer a convocação do torcedor, se o torcedor for para torcer, se não, né, for para protestar, tem todo o seu direito, né? Uma vitória sobre o São Paulo. Olha que situação. Você vai ter que, em casa, né, com todos esses problemas, sem atacante, sem nada, você tem que torcer, né? Você tem que torcer para, né, o seu time, jogando dessa maneira, ele vença o nada mais, nada menos que o São Paulo Futebol Clube. Então, Gustavo, a situação é tenebrosa, horrível, difícil, e sempre o torcedor bugrino sempre está junto, sempre acredita, mas a situação ela é desesperadora, viu, Gustavo Marques? Complicadíssimo, 8 horas e 40 minutos, 40 minutos dessa noite de domingo, né? Vendo aí os comentários de Albert Cavalcante, 20 horas e 40 minutos desse domingo. Nada do técnico do Guarani? Nada. Vamos para as notas do jogo, Albert? Vamos. Vamos lá então. Vamos fazer um break antes? Vamos fazer um break. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida com as notas do jogo. Valinhos FM. Futebol interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques. Estamos de volta aqui nos canais Futebol Interior e também na Rádio Valinhos FM 87.9, ao fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, destacando, abordando, comentando tudo o que aconteceu entre Portuguesa e Guarani. O Giovanni Augusto cobrando pênalti aos 51 minutos do primeiro tempo. Começou. Deu a vitória para a Portuguesa. Coletiva do técnico Claudinei Oliveira. Boa noite, eu acho que você tocou num ponto importante aí, né? Eu acho que a gente teve uma proposta de jogo ali de uma saída com 3 ali, com o Heitor baixando, que a gente teve muito controle da bola, a gente controlou o jogo, a gente trocava passes com facilidade. Eu acho que a gente acabou se acomodando ali dentro de campo nessa situação e não tivemos a urgência de fazer o gol. A gente começou a ficar nessa zona de conforto, ninguém pressionava, a gente tinha a bola, a Portuguesa baixou as linhas ali.
E a gente perdeu muita chance de finalizar, de fazer a bola passar na área dos cruzamentos, é uma coisa que a gente tem pedido com insistência, né? Só que sem tempo de trabalhar, a gente tem pedido, né? Eu não sei como isso era trabalhado antes, então a gente, a partir do momento que a gente chegou, a gente tem pedido muito para terminar a jogada, finalizar a gol, fazer os cruzamentos. Às vezes vocês não fazem o gol no cruzamento, mas só o gol no rebote. Então acho que o primeiro tempo a tônica foi essa, tanto que a Portuguesa acabou tendo as melhores chances, né? As duas, uma chegada com o Ricardinho ali, e o lance do pênalti também, que era o lance final de jogo, um lance controlado, a gente podia ter definido a jogada ali, no final um cruzamento, a gente faz um pênalti ali, toma o gol no finalzinho do primeiro tempo, se a gente vem no 0-0 pro intervalo, é outra história, a correção é outra, né? E no segundo tempo a Portuguesa deu a bola pra gente jogar, né? Em alguns momentos pressionou, a gente cometeu alguns erros de saída de bola, mas a gente, mesma coisa, a gente teve a bola, muitas bolas para cruzar e não cruzava, né? Pusemos o Gabriel para aumentar a altura, a estatura na área, a gente jogou poucas bolas na área, quando a gente jogou a gente criou alguma coisa, a gente criou dificuldade para a Portuguesa, mas assim, falo para vocês porque eu falei para eles no vestiário, a equipe não pode ter 63% de posse de bola e ter 5 finalizações a gol, isso é muito pouco, tem que finalizar muito mais, eu falo porque eu falei para eles sabem disso, não estou aqui falando uma coisa que eu não tenho falado no vestiário. Então, assim, você tem 63% de posse de bola, você tem que finalizar 12, 15, 20 vezes a gol, 30 vezes a gol. Né? A gente está muito, a gente dando um passe extra, né? Escolhendo muito o momento do cruzamento. Às vezes uma bola atravessada na área, até gol contra sai. Né? Então a gente tem que ser um pouquinho mais agressivo, e é o que a gente vai trabalhar essa semana, que a gente vai ter para trabalhar. Na verdade, eu fiz 2 jogos com um treino de 40 minutos, 30 minutos ali, que a gente fez alguma coisa ainda de quinta para hoje. Nem isso a gente fez, a gente trabalhou só bola parada. Então agora a gente tem uma semana para trabalhar. Eu acho que os adversários são mais difíceis, né? Agora tem o São Paulo, né? Nós temos 2 times de Série A e um de Série B, os adversários são mais difíceis, mas a gente trabalhando bem essa equipe na semana, tomando as melhores decisões, escolhendo, entendendo o momento de cada um, montar uma equipe para a gente poder buscar a vitória contra o São Paulo. Nós temos 3 jogos para vencer 2, né? Porque com 11 pontos e 3 vitórias não teve nenhuma equipe rebaixada no Paulistão, então a gente tem que buscar 2 vitórias em 3 jogos, é o que a gente vai fazer a partir de agora. Boa noite, Matheus. Boa noite. Como você bem citou, né, a equipe tem 2 jogos contra times de Série A no final, né, dos 3 jogos que restam, e contra o Botafogo também, de Série B, e a fora de casa. Só que contra adversários inferiores, tanto em termos de campeonato brasileiro, né, você poderia ter a quarta divisão, a luta da divisão, e também na tabela, que eram adversários imediatamente abaixo do Guarani, o grupo não conseguiu ter formado. Você acredita que o fato de ter uma semana de trabalho pela primeira vez nesse campeonato vai ser suficiente para potencializar os recursos dos jogadores para encarar o São Paulo em de título? Eu acho que a gente vai ter como trabalhar muitos conceitos, né? Que a gente não conseguiu trabalhar. Eu acho que assim, tem coisas que a gente, apesar do resultado ruim, teve coisas que a gente evoluiu, a nossa defesa já não afundou tanto, né? Nossa defesa já manteve a linha um pouquinho mais alta, o Santos a gente baixou muito as linhas, a gente já conseguiu ser um pouquinho mais compacto, acho que algumas coisas a gente evoluiu. Eu acho que a semana, né, a gente tem que mostrar uma evolução, temos que treinar, trabalhar aquilo que a gente acredita, mostrar essa evolução. Acho que, como você falou, é mais difícil contra o São Paulo, né? Se um erro está custando caro contra o Santos André, contra o Português, imagina contra o São Paulo, com o nível dos atletas deles, né, o nível de excelência que tem. Mas a gente vai procurar melhorar a equipe. O segredo aqui é a gente melhorar a equipe, né? Melhorar a performance, para a gente tentar melhorar o resultado. Como eu falei, desde o dia que eu cheguei aqui, eu tenho responsabilidade também, a gente está tentando achar soluções, só que a gente tem que falar a verdade e ser sincero que o tempo foi pouco para trabalhar, né? Não me eximindo de responsabilidade, que não é meu feitio, não é meu perfil, mas a gente não teve tempo para trabalhar. Então a gente vai ter uma semana para trabalhar, buscar a evolução da equipe, né? O quanto a gente vai evoluir uma semana para conseguir vencer o São Paulo, só o tempo que vai dizer, mas a gente com certeza vai buscar uma evolução, buscar alternativas, né? Conhecer melhor os atletas, né? Para a gente poder escolher os melhores 11, o melhor esquema tático. Eu acho que hoje na parte tática a gente não errou, tanto que a gente teve a saída com 3, criou muita dificuldade para a Portuguesa, só que a gente não terminou as jogadas, como foi falado já anteriormente. A gente tem que finalizar muito mais, cruzar muito mais bolas a gol, né? Ter um pouquinho de paciência nos posicionamentos que a gente combina. A gente muitas vezes sai do setor, aí você sai muito do setor para querer jogar, quando você perde a bola você está desorganizado. Então a gente vai trabalhar essas situações essa semana, eu espero que a gente evolua bem, né? Para a gente ter uma boa sequência de Campeonato Paulista. Desde o ano passado, o sistema do Guarani lá na frente ficava faltado em Derek e Bruno Mendes, né? Os 2 jogadores machucados. Hoje você teve o Pablo Tomás, o Reinaldo, que tem características diferentes, e você falou dessa falta de efetividade no ataque. O quanto que essa referência no ataque pode estar fazendo falta ao Guarani, e você pensa ao longo dessa semana, principalmente em trabalhar esse setor ofensivo? Sim, a gente tem que trabalhar tudo, né, na realidade. Como eu estou chegando, eu tenho às vezes um pensamento diferente, né, do que vinha sendo feito, e eu volto a falar, como já falei anteriormente, não quer dizer que está errado ou está certo, cada um pensa futebol de um jeito.
Então eu vou tentar trabalhar as coisas que eu acredito, né? Eu acho que a gente tem que ter uma defesa muito sólida, né? Vamos dizer, se a gente não tivesse tomado gol em nenhum dos 2 jogos, a gente tinha 4 pontos a mais, porque a gente fez 2, né? Então a gente tem que ter uma defesa sólida, mas não adianta ter a defesa sólida também se a gente não incomodar o adversário, porque o adversário começa a vir, começa a te incomodar. Então, o que você falou é verdade, a falta do Bruno Mendes, a gente falou isso na última coletiva lá depois do jogo, falta esse jogador com cara, não é que o jogo, a culpa é do Pablo, a culpa é do Reinaldo, é característica, né? O Pablo é um jogador de atacar espaço, dinâmico, que te dá uma profundidade no jogo interessante, só que tem um momento do jogo que você precisa ter um cara na área mais, né, de mais peso na área, que segure a bola, que incomode o zagueiro num jogo aéreo. Então a gente não tem isso hoje, porque a gente perdeu o Bruno, né, por muito tempo aí, e o Derek, por mais, talvez o Derek volte só, talvez, contra o Botafogo de Ribeirão. Então, jogadores altos também, de um biotipo bom, interessante, tanto na bola aérea ofensiva quanto defensiva. A gente vai ter que trabalhar todos, né? Trabalhar o Gabriel por ali, ver como é que ele se entende ali, escolher os 2 melhores beiradas, ou jogar um com beirada e mais um. Acho que o Regis é um jogador que, né, pelo menos esses 2 jogos, fez 2 bons jogos na minha concepção. Jogador que às vezes não vinha sendo, né, tão protagonista, ele fez 2 bons jogos. Eu acho que ele evoluiu, tem ajudado, ele suportou o jogo inteiro. A gente espera a semana trabalhar, melhorar o time, fazer um jogo melhor contra o São Paulo, que não é impossível vencer o São Paulo, não é impossível vencer ninguém, né? A gente tem condições de vencer qualquer adversário em qualquer lugar, desde que a gente esteja bem preparado. Claudinei, a questão mental dos atletas, ela já vem sendo um problema que o Roberto Close e o Esparraço, né, no caso dos resultados, você pincelou sobre isso também após a reprodução do Santo André. Já estava difícil mentalmente quando o time estava fora da zona de rebaixamento. Agora que entrou, faltando 3 jogos, sendo 2 muito difíceis, o que fazer de diferente, de efetivo para resgatar a mente dos atletas? Eu acho que nessa semana a gente tem que ter um cuidado especial com isso, né? Tem que conversar, identificar, procurar conversar mais individualmente com um ou com o outro, que a gente entenda que está sentindo, porque é nítido, né? A gente estava, fez um primeiro tempo, não foi uma maravilha, mas pode ter controlado, né? Porque teve alguma chance, a gente podia ter tido mais chance, mas a gente vai voltar para o vestiário agora e falar para os caras, mantém isso aí, vamos terminar mais a jogar, vamos finalizar mais, que a gente ganha o jogo. Aí no último lance do primeiro tempo, você sofre um gol, né? Sofre um pênalti, sofre um gol. E aí você vê até pintar em volta ali, o pessoal do banco, assim, todo mundo, não é possível, né? Aquele sentimento de frustração muito grande, né? E isso aí a gente tem que superar, cara, porque isso vai acontecer ao longo da temporada, não é só agora. Vai vir frustração na Série B, né? O futebol é assim, né? Tem momentos que você está bem no jogo e toma um gol, tem momentos que você está mal e vai fazer um gol também. Então a gente tem que procurar resgatar, entender quem que está melhor mentalmente também, identificar, esse atleta mentalmente está muito derrotado, está muito derrubado, não dá para contar com ele nesse momento, a gente vai procurar resgatar todos, né? A gente conta com todos, temos o auxílio do nosso psicólogo, como já falei, do Arone, que vai nos ajudar essa semana aí, para a gente conversar com ele, identificar, né? Dar uma olhadinha no jogo com ele, ver a leitura que ele faz ali do comportamento dos atletas, para a gente extrair o melhor de cada um, mas é nítido, né? Minha opinião é nítido sabe, o atleta sente que está fazendo um jogo razoável para bom e daqui a pouco toma um gol evitável, né? Como foi lá contra o Santo André, lá em Campinas, então procurar trabalhar isso também, não vai ser só a parte tática, técnica, né? Vamos trabalhar também esse psicológico, tentar levantar o astral dos caras, eles têm que acreditar, né? Eu já fiz vários trabalhos de pegar equipes em zona de rebaixamento e conseguir livrar, né? O Chapecoense ano passado, mais recente, entrou, a Chape já estava na zona de rebaixamento, conseguiu livrar na última rodada, então eu sempre acho que eu consigo, que a gente vai conseguir, né? E precisamos todos estar juntos, no mesmo espírito, com a mesma vontade, remando do mesmo lado para a gente conseguir. Valeu, gente. Abraço. Que faz, hein? Que faz o técnico Claudinei Oliveira. Quer comentar um pouquinho aí do que foi essa coletiva, as perguntas e também as respostas aí do técnico Claudinei Oliveira. Então ele viu o mesmo jogo que a gente, né? Ele falou ali que o Guarani melhorou um pouco ainda a profundidade, né? Que os zagueiros não estavam muito lá perto do goleiro Vladimir, né? Acabou ali compactando mais, né? Que o Guarani teve as chances pelos lados, mas não conseguiu. Coloquei o Gabriel Santos para poder ficar entre a zaga adversária e ali receber os cruzamentos. Porém, entretanto, o Guarani não conseguiu, não fez isso. Cara, isso aí foi o que a gente falou, né? Ficou muito com a bola, só faltou eu falar em ofertar, coitado. Chegou ontem, né? Não tem tempo de trabalhar, ele mesmo disse isso na coletiva, né? Em que o Guarani ficou com mais posse de bola, é verdade, meio campo, mas não sabia o que fazer, né? Jogada de pontas. O Guarani não conseguiu explorar esse cruzamento, ele mesmo, né? Falou da parte mental, né? Que os jogadores sentiram, né?
Alguns jogadores sentem isso. Se imagine só, se os jogadores estão sentindo, imagine a gente, como a gente tá. Né? E assim, agora tem a semana toda para trabalhar. O Guarani vai jogar, só vai voltar a jogar no domingo, né? Daqui 7 dias, no domingo, dia 25 de fevereiro, contra o São Paulo, no Brinco de Ouro da Princesa. E agora é aquela, né? A questão de se preparar para essa semana. Ele falou do Derek, o Derek vai voltar só contra o Botafogo, pelo jeito. Então foi lesão, grau de lesão 2, mais ou menos aí, que ele sofreu na coxa. E ele mesmo fez a projeção, né, de 11 pontos, que o Guarani precisa de 3 partidas, precisa de 2 vitórias. Olha a situação. Então agora, ele falou que agora ele vai colocar metodologia de trabalho, etc, que ele acredita sempre, tá certo. Tá certo, mas pelo que a gente viu apresentando essas 2 partidas, em 6 pontos aí disputados, você conseguiu 1 ponto, cara. Inadmissível. Né? Você teve jogos em casa, você perdeu, enfiou num saco. Sabe? Pelo amor de Deus, aí você vai, como ele disse, né? Você vai pegar 2 times de Série A e vai pegar o Botafogo, que será o seu adversário de Série B. Como ele disse, não, o jogador não pode sentir a frustração, porque nós teremos ainda o Campeonato Brasileiro da Série B, meu Deus. Não podemos, não, isso eu não concordo, não podemos se acostumar com isso, tá certo? O jogador tem que sentir, né? O jogador tem que lutar, né? Mas é aquela, né? Quando chove mensagens aqui na nossa bancada virtual, gente, ó, tem algumas coisas que é sem explicação. Eu vi que um amigo nosso da imprensa colocou uma coisa nas redes sociais, né? Falando sobre a reunião, uma reunião para ser dos sócios, né? do conselho, né? Para poder cobrar resultado do seu chefe, no caso, né? Do seu chefe não, né? Do seu subordinado, né? Mas assim, questões que agora vamos esperar essa semana para ver o que vai acontecer. Primeiro vamos esperar a turma voltar de São Paulo, ver o que vai ser, né, resolvido. A gente não sabe, né, ainda o que vai ser resolvido. Mas uma coisa é certa, a situação está insustentável, né, para os que comandam o futebol do Guarani Futebol Clube. Vamos com as notas do jogo, Albert? Eu vou adiantar a pauta para você já. No pique? No pique. Aqui, ó, quer que eu adiante a pauta para você? Aqui, ó. Pique, então vamos no pique, vai. Ou vamos você lá. quer dar a nota coletiva? Porque eu vou dar nota coletiva, eu não vou ficar pela situação, o que está acontecendo, por tudo que está acontecendo aqui, tudo isso aqui que foi apresentado hoje é coletiva, essa nota, é coletiva. Que hora nós estamos agora? Faltando aí 5 minutos. Torcedor, fala pra mim, ó, o Guarani não venceu, né? Estamos na zona do rebaixamento. Ele teve respeito, pelo menos, né, em colocar a camisa, né, o manto e de fazer a viagem. É nota 2 pra todo mundo, cara. Nem 0 eu vou dar em relação a respeito, né? Mas é nota 2 pra todo mundo. Na verdade, é nota 0 pra todo mundo. Nota 0 pra todo mundo. Nota 0 pro jogo, o Guarani perdeu. É nota 0 pro goleiro. Nota 0 pra mim é nota 0. Pra situação é nota 0. Tô nem aí, viu? É 0. É 0. Por tudo que for apresentado, jogando em casa, ganha de 2-0. 2-0 em casa. 2-0, faltando 7 minutos. Tomou o gol e tomou o gol do empate. É 0. É 0. Nota 0 pra partida de hoje. Nota 0. 0 pra todo mundo. Olha a situação que o Guarani tá. Nota 0. E ponto. Nota 0. Nome Vladimir, Heitor, nota 0. 0. Gustavo, nota 0. Partida, nota 0. Nota 0 pra todo mundo. Vamos agora com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Gustavo Marques. Depois desse desabafo de Albert Cavalcante, vamos com a ficha técnica do jogo. O Guarani jogando fora de casa. Vamos começar com a Portuguesa, que foi mandante, jogando dentro de casa. Venceu a equipe do Guarani, jogou com Tomazella, Douglas Borel. Depois de Douglas Borel entrou o Thales, Patrick, Robson, Marco Antônio, Eduardo Diniz, Tauan, Ricardinho. Ricardinho foi substituído por Pedro Henrique. Giovanni Augusto, o autor do gol, foi substituído por Dudu Miranda. Felipe Marques foi substituído por Renan Gorne.
E o Paraíso foi o atacante também, foi substituído por Diniz, que foi expulso. O técnico da Portuguesa é o Pintado. O gol da equipe da Portuguesa foi marcado pelo Giovanni Augusto aos 51 minutos do primeiro tempo em cobrança de pênalti. A equipe do Guarani foi a campo com o goleiro Vladimir, Léo Santos, Rayan, Helder, que foi substituído por Diogo Matheus, Anderson Leite, Camacho deixou o campo para a entrada do Gabriel, Matheus Bueno começou jogando, mas foi substituído pelo Márcio, o Regis também jogou aí os 90 minutos, o Reinaldo saiu para a entrada do Marlon Douglas, o Pablo Tomás foi substituído por o João Vitor. O técnico do Guarani é o Claudinei Oliveira. O Bugre perdeu. Lá no estádio do Canindé, 2.280 pessoas assistindo a partida para uma renda de R$ 73.220. Não deu para o Guarani, o Bugre perde, volta para Campinas com nenhum ponto e no desespero. Albert, forte abraço para você e até a próxima. A próxima quando é? Domingo dia que vem? Dia 25. É uma semana aí pro técnico Claudinei Oliveira, como disse ele, né? Já pegou times de outra, né? De situações assim, né? A Chapecoense, que se salvou, né, na última rodada, né? Ele que fez a projeção aí de 11 pontos. O Guarani precisa, enquanto tiver aí chances, ele vai lutar. Aí tá certo. Mas pelo que é ofertado para o seu torcedor, né? Pelo que vem apresentando, que vem sendo ofertado para o seu torcedor, volto a dizer, hein? Todos são culpados dessa situação. Não é só o Claudinei, os jogadores, né? Todos estão aí, são culpados da situação. Então, após dito isso, né? O Guarani volta a jogar agora no dia 25, né? Dia 25 de fevereiro. Aí falta 5 dias para acabar minhas férias. Aí dancei mesmo, né? O Guarani recebe o São Paulo em casa, precisando de 2 vitórias em 3 jogos, né? Então o São Paulo pega na sequência o São Paulo, o Botafogo e depois o RB Bragantino. Então 2 jogos em casa o Guarani vai fazer. O Guarani que não vence em casa desde o dia 30 de novembro de 2023, tá? Venceu o Novo Horizontino por 2-1. Então, quem sabe aí, né, o Guarani consiga aí contra o São Paulo e contra o RB Bragantino, né, contra o Botafogo, aí as 3 vitórias, né? O Guarani não só conseguiu uma vitória no campeonato, acho que agora consegue, né? Mas dito isso, muito obrigado mais uma vez você, amigo internauta, conectado nos canais de Futebol Interior, né? Aqui também na Rádio Valinhos 87,9. E mais uma vez, uma honra estar ao seu lado, viu, Gustavo Marques, fazer uma jornada esportiva. Infelizmente, né? Você que vangloriava aí com 100% de aproveitamento, você está igual o técnico, né? O técnico Claudinei Oliveira, né? No caso, né? Melhor, pelo menos tem uma vitória. Ah, é verdade. É verdade. Você tem a vitória. Eu também tenho uma vitória, mas eu tenho mais derrotas que vitória. Então, um abraço a todos aí. Felipe, Marcos, um beijo no seu coração. Fui. Valeu, gente. Um forte abraço. Vamos orar agora, que a situação do Guarani é delicada. Até domingo que vem, Guarani e São Paulo, estádio Brinco de Ouro da Princesa, seja o que Deus quiser. Forte abraço, falamos em nome aí dos canais Futebol Interior, que tem a direção executiva de Elcio Paiola, a direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, a mesa de áudio e vídeo de Felipe Marques, a Rádio Valinhos FM 87.9, o diretor de programação é Ismael Neto, o presidente é Wagner Faneco, equipe técnica é Maiala Siqueira e Gustavo Baldezin. Forte abraço a todos e até domingo, hein? É Maila Baldezin. Forte abraço, tchau, tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.